A bola do Campeonato Paulista da Série 2 vai rolar e você vai se ligar aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo, internauta torcedor. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prune Alimentos. Conosco também Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Muito bom ter você com a gente por aqui. Olha, Ponte Preta e Noroeste é o jogo que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Narração do Carlos Corsato, comentários do Frank Francisco, reportagens do André Luiz, participação do Pedro Lino, falando lá do palco do jogo do estádio Moisés Lucarelli. E, é claro, comandando a técnica dos canais Futebol Interior, o nosso fã de Guns N' Roses, Felipe Marques. Seja muito bem-vindo, são 14h, mais 11 minutos. Hoje é o seguinte, né? Já para o torcedor ponte pretano ficar ciente, no final do jogo vamos descobrir qual vai ser o adversário da Ponte na próxima fase da Série A2. A Macaca que já está garantida, não precisa se preocupar, torcedor. Primeira colocação desta primeira fase, né? Mas aí agora, na segunda fase, a gente aguarda o adversário que vai ser o 8º colocado nessa fase primeira do campeonato. Hoje, bom, se o campeonato tivesse terminado na última rodada, o Comercial seria o adversário da Ponte na próxima rodada. Mas a gente vai estar trazendo tudo para você e atualizando. Participação também do nosso Arthur Eugênio daqui a pouquinho, com a direção do Arthur Eugênio, do Elcio Paiola, também a direção comercial do Claudinei Corsi, a coordenação artística é do Carlos Corsato. Simbora, trazendo as primeiras informações desta jornada esportiva para você. Olha, daqui a pouquinho também eu vou falar de prêmios, hein? Vai ter prêmio bacana para você que participar da nossa jornada. Vamos saber as primeiras da Macaca, as primeiras informações da Ponte Preta. Reportagem dele. Solta a vinheta, Felipe. André Luiz. O repórter feliz. Fala, André. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Marcelo Corsato. Boa tarde muito, mas muito especial. Você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta. A Macaca que joga hoje diante do Noroeste em busca de mais uma vitória no encerramento dessa primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. E que vem de um empate, 1-1 contra o Comercial na última rodada no estádio Palma Travassos em Ribeirão Preto, pela Série A2 e pela Copa do Brasil. Na última terça-feira, a Macaca perdeu por 2-0 para o Brasil na cidade de Pelotas, lá no Bento Freitas, e está fora da Copa do Brasil 2023. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos trará uma equipe meio que alternativa e meia até que titular. Alguns jogadores foram poupados, mas a certeza é que Arthur retorna para a ala esquerda, porém o meia Matheus Jesus cumpre automática, tomou terceiro em Ribeirão Preto e fica de fora da partida de hoje diante do Noroeste. Com isso, Edson, o garoto, entra na zaga, Jean Carlos no meio-campo e a dupla de ataque é a titularíssima com Pablo Diego e meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, 15ª rodada, Campeonato Paulista da Série A2, a última dessa primeira fase. O adversário da Ponte Preta é o Noroeste da cidade de Bauru, que também está bem colocado e já classificado no campeonato, André. O Noroeste, o Norusca, o Alvirrubro da cidade de Bauru, Esporte Clube Noroeste, que vem de vitória na última rodada desse Paulistão da 2-1 diante do Rio Claro, lá na cidade de Bauru, no estádio Dr. Alfredo de Castilho. Quanto ao time, o técnico Moisés Ebert terá o retorno do zagueiro Luizão, que cumpriu suspensão automática na última rodada diante do Rio Claro, mas não poderá contar com o ala direito Diogo Maia, suspenso pelo terceiro amarelo. Com isso, o Regis Potiguar para a dupla de zaga com o Luizão
E o Maicon entra na ala direita do vermelhinho, a maquininha vermelha da cidade de Bauru. E o ataque formado com eles, que é o Luiz Thiago e o Carlão, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, 15ª rodada, a gente vai estar atualizando aqui momento a momento a classificação, os times que serão rebaixados. 3 times estão na disputa do rebaixamento, né? 2 vão cair, só um fica na Série 2 na próxima temporada. Bora lá então, 15ª rodada, 15 de Piracicaba e Velo Clube, no mesmo horário desse jogo da Ponte. Rio Claro e Comercial, Novo Horizontino e Juventus, Primavera e Taubaté. Tem também Oeste, Portuguesa Santista, Lemense, São Caetano, Linense, São Caetano, Lemense e Monte Azul. São os jogos da 15ª rodada da Série A2. Ponte Preta, Novo Horizontino, Noroeste, Portuguesa, 15 de Piracicaba e o Velo Clube já estão classificados, né? O Velo Clube tem 6 vitórias, já classificado com 21 pontos. Disputando 2 vagas, o Oeste, que tem 20, é o 7º, Comercial tem 19, é o 8º, Juventus, 18, é o 9º, o Primavera de Indaiatuba, 18, 10º. Portanto, são 4 times disputando 2 vagas na próxima fase. E é claro, né? Vale também muito a classificação final pelos confrontos. Do jeito que tá, por exemplo, no momento, os confrontos da próxima fase seriam esses. A Ponte pegaria o Comercial, o Novo Horizontino, o Oeste, o Noroeste, o Velo Clube e a Portuguesa Santista, o 15 de Piracicaba. Lá embaixo, na zona da degola, São Caetano, Lemense e Monte Azul vão disputar aí 2 vagas na permanência, né? Uma vaga na permanência. 2 equipes estarão rebaixados, estarão no busão da Série A3 na próxima temporada, tá certo? Lembrando que tem um confronto direto, né? Um mata o outro, o Lemense ou a equipe do Monte Azul, né? Se der empate, por exemplo, o São Caetano fica. Cara, eu tô pra te dizer que o São Caetano não cai, hein? Ah, não, cai, porque se um ganhar, né? Se um ganhar, passa o São Caetano fica, o São Caetano precisa ganhar o seu jogo para não depender do resultado aqui de Lemense e Monte Azul. Porque se o São Caetano perde, por exemplo, ou empata, Lemense ou Monte Azul, um deles ganham, passam o São Caetano, aí o São Caetano vai ser um dos rebaixados na competição. Precisa ganhar o São Caetano para não depender de ninguém. Vamos lá, vou falar já dos prêmios, fique ligado. Agora eu quero aqui a palhinha inicial do nosso comentarista, sempre de carona com ele aqui nos canais Futebol Interior, Frank Francisco. Diga lá, Frank, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Boa tarde ao André Luiz, Carlos Corsato e o Mago dos Botões aqui, Felipe. Marcelão, hoje, uma partida bacana, né? Uma partida gostosa, até que foi uma partida sem tantas responsabilidades por parte da Ponte, já está classificada, primeira posição garantida. Evidentemente que soma de pontos é muito importante, mas não é isso que vai atrapalhar a trajetória e o objetivo da Ponte. Então é um jogo hoje para testes, para alguns jogadores, né? Para o próprio Hélio, mudança de esquema. Daqui a pouquinho nós vamos ter a escalação, né, Marcelo? Aí eu falo um pouquinho mais. Mas acredito hoje no bom resultado da Ponte, tá? 2-0 para Macaquinha hoje. 2-0 para Macaca, tá acreditando o nosso comentarista Frank Francisco. E aí, Frank, rapidinho, quem que você acha que a Ponte pega na próxima fase? Difícil, hein, Marcelo? Tem muito confronto então direto, pensa aí, né? pensa Difícil. aí. Eu vou arriscar, tá? Comercial. Também tô com você, acho que a Ponte vai enfrentar o Comercial. André, rapidinho, a sua opinião. Comercial, ou se der tudo errado pro 15 de Piracicaba. Muito bem. Eu vou chamar o Carlos, aí eu lembrei de cabelo, né? Tá valendo, viu? Corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Quer dar aquele tapa no visu? Alfa Barber Clube, Rua dos Alecrins, 46, no Cambuí, no centro nervoso da cidade de Campinas. Telefone 3255-2101, tem o WhatsApp também, o 99262-4672, um corte de barba e cabelo a ser utilizado de segunda, terça ou na quarta-feira com aquele agendamento antecipado aí, tá bom? A gente vai informando você aí no final da jornada. Mas como é que eu faço para participar? Pelo Zap, você pode participar aí, fique à vontade. E boa sorte para você, o Zap que
já já vai estar na tela de volta aqui nos canais Futebol Interior. Ó, e eu tenho também, tá de volta agora o Zap, par de ingressos Feijoada do Cezão, que vai rolar dia 26. Eu sou apaixonado por pagode, cara. Vai ter par de ingressos pra Feijoada do Cezão, dia 26 de março, com a Turma do Pagode. Eita nós, hein? Lá no Campinas Hall. Então é o seguinte também no WhatsApp, tem que deixar os dados. Nome completo, bairro e cidade. Você vai estar concorrendo a esses 2 presentes, tá bom? Fique à vontade, chama no Zap, o Zap tá aqui, ó, na tela, 989893526. É claro que vale para você que nos acompanha aqui na região metropolitana de Campinas. Bora lá, seguindo aqui então com a nossa transmissão. São 2 da tarde mais 20 minutos. Excelente tarde de sábado para você, Campeonato Paulista Série A2. E agora ele vai transmitir o jogo, vai emocionar você, a nação Ponte Pretana. Quem é ele? Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida. Fala, Carlos, boa tarde. Já era. Fala, Marcelo. Grande abraço pra você. Boa tarde pro torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Jogo importante pra Ponte. Importante sim, senhor, porque hoje, última rodada, vamos descobrir aí quem a Ponte pega na próxima fase da competição. A Federação Paulista de Futebol divulgou as datas iniciais, né? Dias 19 e 22. Deveremos, esse dia 19 é um domingo, né? Então eu acredito que 18 e 19. Até acho, viu, que no domingo, com o jogo de Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol não vai fazer isso. Só que esses jogos, eles têm a transmissão na TV Cultura, né? Na TV aberta. Então, eu não ficaria surpreso, né? Se algum jogo desse aí fosse para confrontar com o jogo da Série A. Entendendo a Federação Paulista de Futebol sábia como ela, não vai colocar um produto para acabar com outro produto. Então, eu acho que os jogos da próxima fase, as quartas de final do Campeonato Paulista, acontecerão no sábado e na terça-feira. Não acredito, né, em jogos ou na quarta-feira, mas na parte da tarde. Não acredito em horário nobre do futebol, por exemplo, domingo, 4 da tarde, ou quarta-feira, 9h30 da noite. Não acredito, mas, né? Eu não acredito, mas também não duvido. Tem uma frase bacana que eu tinha preparado aqui pro meio do jogo. Você não acredita, mas também não desacredita. Tem uma frase do Ivan Lima, do canal, de um canal do YouTube, que ele diz o seguinte: se eliminarmos o impossível, o que sobrar, mesmo que pareça improvável, pode se tornar real. Meu pai. Então, essa é uma frase que eu gostei muito, é do canal Fatos Desconhecidos no YouTube. É um canal bacana do Ivan Lima, que aliás tem uma baita de uma voz. Mas, e eu tô com vocês, viu, Marcelo? Eu acho que a Ponte pega o Comercial na próxima fase da competição. Só achismo, vamos aguardar, porque hoje tem muita coisa pra rolar aí nessa Série A2. Todos os jogos hoje com acompanhamento total aqui dos canais Futebol Interior. Muito bem, são 2 da tarde mais 23 minutos, lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, tem Conecta Esporte /Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, também pelo YouTube, tá bom? Então não perca o Conecta Esporte Futebol Interior, toda segunda-feira, 9 da noite, com os trepidantes da bola. Vamos pro intervalo, daqui a pouco, falar em trepidantes, tem o Arthur Eugênio, hein? Falando aí histórias do futebol pra você de Ponte Preta e Noroeste. Arthur Eugênio com o seu Visual 2023. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. 989893526. Participa aí, tem corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube e também par de ingressos feijoada do Cezão, dia 26 de março, com Turma do Pagode no Campinas Hall. Você pode ir conferir esse showzaço lá da Turma do Pagode. Bacana. Nome completo, bairro e cidade no 989893526, app que tá na tela. Não esqueça, é claro que vale os prêmios aí pra galera que tá na região metropolitana de Campinas. André Luiz, rapidinho, Ponte Preta e Noroeste daqui a pouquinho, 4 da tarde, a ponte escalada. Escalada e definida à sua disposição. Vamos lá. Kaique França, Everton, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Jean Carlos, Leonaldo, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Pablo Diego e Gé. Muito bem, o time do Noroeste tem o ex-Ponte Pretano Luizão na zaga. Isso mesmo, com Pablo no gol, Maicon, Luizão, Regis Potiguar e Carlinhos, Rafael Soares, Jonatas Paulista, Emerson Miller e também o jogador Pereira, Luiz, Thiago e Carlão. Muito bem, tá aí então as duas equipes já escaladas. Daqui a pouquinho na ficha técnica do jogo a gente passa a numeração e, é claro, também o banco de reservas, porque agora a gente vai acionar o Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio traz sempre um papo legal, gostoso antes aqui das transmissões, e o Arthur Eugênio vem trazendo pra gente histórias aí do confronto, histórias de Ponte Preta e Noroeste. A bola é tua, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou falar de um jogador que foi revelado pela Ponte Preta. Eu vou falar de Wilson Zanon. Isso mesmo, Wilson Roberto Zanon, nascido na cidade de Araras, cerca de 100 quilômetros de Campinas, no dia 26 de março de 1956. Wilson Zanon foi revelado pela Ponte Preta naquela geração
do início dos anos 70, com Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, depois veio o Juninho, o Nenê e o Wilson Zanon. Era um volante de estilo requintado. Lembrava Falcão jogando, estilo clássico, cabeça erguida, jogava bonito. Wilson Zanon poderia ter jogado em grandes equipes do futebol brasileiro e até mesmo na seleção brasileira, mas acabou tendo uma contusão que abreviou sua carreira e que fez com que o Wilson Zanon não tivesse uma história tão longe no futebol brasileiro. E o Wilson Zanon tinha tanta qualidade, era um volante que jogava tão bem, que com apenas 18 anos foi convocado para uma seleção brasileira, para uma competição importante, o Torneio de Cannes, na França, em 1974. O técnico Antoninho convocou o jogador Wilson Zanon, 18 anos. Olha uma seleção brasileira, olha este timaço do Brasil disputando o Torneio de Cannes. Esta foto é de um jogo preparatório. Vamos à escalação desse time, pelo menos a legenda desta foto. Olha que foto importante, hein? Em pé, Vanderlei Luxemburgo, Walter Ferreira, treinador conhecido no interior paulista, Xaxá, zagueiro do Vitória da Bahia, faleceu com apenas 50 anos de idade, Batista, lendário meia do Internacional, da seleção brasileira. O goleiro é Carlos Roberto Galo, 3 Copas do Mundo, Ponte Preta, Corinthians. O lateral esquerdo é Carlinhos, do Fluminense do Rio de Janeiro. Agachados, o massagista nocaute Jaque. Depois vem Jarbas, um ponta direita do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, o famoso treinador, à época estava no Atlético Mineiro. Luiz Carlos Gaúcho, um meia que faleceu há cerca de 6 meses atrás, Cláudio Adão, famoso Cláudio Adão, e Toninho Vanusa, que era do Palmeiras. E neste time, o Wilson Zanon entrou no segundo tempo, no lugar de Luiz Carlos Gaúcho. O Wilson Zanon brigando por uma titularidade neste time da seleção brasileira, com Batista, com Toninho Vanusa, com Luiz Carlos Gaúcho. Era muito bom o Wilson Zanon. Mas, infelizmente, a carreira de Wilson Zanon acabou sendo abreviada. O Wilson Zanon teve uma contusão muito séria. Eu estou aqui com o livro do jornalista de Araras, Nilson Zanqueta, Araras e seus craques de futebol, volume 2. E ele conta bem aqui a contusão de Wilson Zanon num jogo da Ponte Preta contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E desde então, o Wilson Zanon não conseguiu mais firmar-se na equipe ponte pretana. Não teve mais sequência no futebol brasileiro. O técnico Cilinho acreditava muito no potencial de Wilson Zanon e todos imaginavam que o Wilson Zanon pudesse ter uma carreira longeva no futebol brasileiro, jogando na Ponte Preta, na seleção e em grandes equipes, assim como teve sucesso outros jogadores de sua época. Eu já falei aqui, os goleiros Carlos, Moacir, Oscar, Polozzi, Nenê, Juninho e tantos outros jogadores. Edson Abobrão, que está nesta foto. Olha o time da Ponte Preta em 1975 com o Wilson Zanon. Neste time da Ponte Preta, em pé, Carlos, Oscar, Nenê, Wilson Zanon, Edson Boaro e Odilei. Agachados, Wilsinho, um meia que veio do Marília, Lúcio, Ticão, que veio do Noroeste de Bauru, Parraga e Afrânio Riu. Wilson Zanon, no time ponte pretano. Esta contusão do Wilson Zanon, no momento em que a medicina esportiva não era tão avançada como hoje, fez com que ele não tivesse sucesso no futebol brasileiro. Ainda assim, em 1979, o Vasco da Gama, conhecedor do potencial de Wilson Zanon, tentou recuperá-lo. Eu estou aqui com o Jornal dos Esportes de 1979. O Wilson Zanon
jogador da Ponte Preta, chega ao Vasco da Gama, indicado por Oscar e Carlos. Olha só a indicação de Wilson Zanon para o Vasco da Gama. Oscar e Carlos, que conheciam bem Zanon, estavam no auge na seleção brasileira e indicaram ao técnico do Vasco, Otto Glória. Mas, infelizmente, o Wilson Zanon não conseguiu se firmar no Vasco da Gama, assim também como em outras equipes. Ele esteve, depois do Vasco, no Noroeste de Bauru e no Operário de Ponta Grossa. O Wilson Zanon, em 1981, jogando o Campeonato Paranaense pelo Operário. Depois da Ponte Preta, do Vasco do Noroeste de Bauru, o Wilson Zanon tentou pelo Operário retomar sua carreira, mas não deu certo. A contusão continuou atrapalhando a carreira de Wilson Zanon. Logo depois do Operário, o Wilson Zanon foi disputar o Campeonato Brasileiro pelo Goiás, mas não tinha jeito. O condicionamento clínico do Wilson Zanon estava comprometido e ele fez apenas 4 jogos pelo Goiás e acabou encerrando de forma precoce a sua carreira, que poderia ter sido de seleção brasileira, de Ponte Preta e de outros grandes clubes. Depois mudou para Araraquara, passou a ser representante de remédio, fazia a propaganda de remédios, teve um acidente de carro e hoje vive entre Araraquara e a capital paulista. Olha uma foto atual de Wilson Zanon aqui no futebol interior. Neste confronto, Operário de Ponta Grossa e Ponte Preta, contando a história de Wilson Zanon, um volante que poderia ter tido muita sorte no futebol brasileiro, nascido em 1956 e que jogou na seleção brasileira disputando um torneio em Cannes. Você quer que eu aborde algum jogador, alguma lenda do passado? Fale aqui com o Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil. Falando de Wilson Zanon, aqui no Futebol Interior. Muito bem, 14h mais 37 minutos, o Arthur Eugênio falando aí do Zanon. Jogou muita bola o Zanon ou Frank Francisco? Era jogadorzaço, hein, Marcelo? Os torcedores mais antigos aí vão se lembrar, né? Uma pena que naquela época a medicina não era tão avançada como nós temos hoje, né? E a contusão de joelho do Zanon foi bem complicado. Nesse acidente acabou abalando a carreira dele, mas era um jogador fantástico. Era o sucessor do Vanderlei Paiva, tranquilo, muito habilidoso, jogava de cabeça erguida, tinha um estilo bonito de jogar, muito bom jogador. Corsato. Eu. A gente está com o Pedro Lino, lá no estádio Moisés Lucarelli, e o Pedro mandou um material pra gente, a Ponte Preta, nesse momento, fazendo trabalho de aquecimento lá no estádio Moisés Lucarelli. Não é isso, Pedro? Fala pra gente aí. Boa tarde, Carlos Corsato e todo mundo que está acompanhando a transmissão no portal Futebol Interior entre Ponte Preta e Noroeste. A Ponte Preta que já está em campo, se aquecendo. Tá aí também a equipe do Noroeste. O público ainda bem chegando aos poucos. Previsão de 3 a 4 mil torcedores hoje. A transmissão ao vivo você acompanha direto no canal do YouTube do Portal Futebol Interior. Pedro Lino, para os canais FI. Grande Pedro Lino, vai estar lá com a gente, daqui a pouco no intervalo ele também participa no final do jogo e vai fazer a pergunta lá dos canais Futebol Interior para o técnico Hélio dos Anjos na entrevista coletiva. É claro, Marcelo, que o público hoje não vai ser aquele público de 6, 7 mil torcedores, a média aí da Ponte Preta nos jogos no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte já está classificada, né? Vem de uma eliminação da Copa do Brasil, mas tá na hora de esquecer, né? O que passou, passou, como diria o grande Januário de Oliveira, o gol é a alegria do espetáculo. Então, e você falava com propriedade no jogo da Ponte contra o Brasil de Pelotas, que transmitimos aqui nos canais de Futebol Interior. Aliás, quero agradecer, né, a nossa grande audiência no YouTube
Primeiro lugar, fechamos em primeiro lugar a transmissão no jogo Ponte Brasil de Pelotas. Obrigado a todo mundo Arrebentamos que a ficou boca com a do gente. balão. No canal de áudio também a gente arrebentou. Bombamos. No canal de áudio também. Não é sempre que a gente ganha, mas quando ganha tem que falar, né? Quando ganha tem que falar. E agradecendo a nossa grande audiência. E no jogo lá você dizia com toda a propriedade, né, que o mais importante para a Ponte é a Série A2. É claro que a grana seria muito bom, né? 2.100.000 reais. Ia ajudar muito os cofres da Associação Atlética Ponte Preta. Mas o que a Ponte não pode é dar-se o luxo, entre aspas, né, de não subir para a Série A1 em 2020 e nesse ano de 2023 para a Série A1 de 2024. E eu conversava ontem com o Marquinhos Chiocchini, lá da Rádio Cultura de Araraquara, o pessoal lá do Campeões da Bola, e o Marquinhos me confidenciou, né, uma coisa que depois eu fiquei pensando, e ele tem total razão. Ele disse assim, né, que ele torce para que Ponte e Novo Horizontino subam esse ano. Porque ele falou assim, se não, vejamos, né, a Ferroviária caiu. A Ferroviária é um clube empresa, tá lá com as contas tudo certinho, tá disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária, né, é time de Série A, vai buscar uma vaga, né, só tem 2 vagas, né. E tem também o São Bento de Sorocaba. O São Bento, até pelas cores, né? O São Bento parece o Avaí no Campeonato Brasileiro. Um ano tá na Série A1, aí no outro ano tá na Série A2. Mas o ano que ele tá na Série A2, saiba que a vaga é dele pra Série A1. Então, foi o que disse o Marquinhos Chiocchini. Falou, vou torcer pra Ponte Novo Horizontino subir, porque senão vamos ter problema na Série A2 de 2024. E eu tô com ele, né? A Ferroviária caiu, o São Bento também, então Ponte não pode dar esse luxo, não. Tem que subir, viu, Marcelo? Tá certo, então. Para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Ó, deixa eu dar moral aqui pra galera da arquibancada virtual. Depois, durante o jogo, o Carlos vai tomar conta aqui do ouvinte, como sempre, com o maior carinho. Mas o Jorge Tratador tá com a gente, vamos ganhar a Ponte. Quarto Grau tá mandando boa tarde. Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos. Desejo uma ótima transmissão a todos. Vamos, nega véia, amor da minha vida. O Quarto Grau diz que vai dar empate. Não, perdão, 1-0 pra Ponte, né? Gustavo Carvalho queria ver o Filipinho e o André nesse time. Garotada de qualidade. Parabéns aos envolvidos. Já tá dando uma cornetada aqui, né, o Gustavo? Gols do Gé e do Pablo Diego, diz ele que a Ponte ganha. O Tikashi, bora macaquinha, boa transmissão, direto do Japão, é o Ticão. Carlos, o cabelo do Marcelo tá bem maior que o seu. Sim, ele tem 40 dias na minha frente. Mas aí provavelmente o dele vai ficar um trabalho melhor, porque ele colocou mais cabelo, viu, Aparecido? Wagner Tavares da Silva, pra cima, Gé. O Fábio Alves de Almeida, boa tarde, sempre na audiência com a melhor do interior. José Eduardo Pinheiro, pra cima deles, Norusca. Hoje 2-1 pro vermelhinho mais amado do Brasil. Vivi Vicente, boa tarde, cheguei, meninos. O Adriano Ferreira, mais um que é torcedor do Norusca, 2-1, tá dizendo ele aqui. Franqui, bom, pra Ponte Preta, né, a primeira colocação já está aí alcançada. A Ponte tem alguns jogadores que estão pendurados e o André já trouxe a escalação. Não vão pro jogo a maioria, né? O Jean Carlos é o único que tá pendurado. Porque é o seguinte, se tem 2 cartões que tá pendurado, se tomar o cartão nessa rodada aqui, não joga a próxima, né? Mas aí depois os cartões serão zerados, é isso, né, André? É isso mesmo, tá? Os pendurados na Ponte, Luiz Felipe, Eliel, Dudu, Guipira, Amaral, Jean Carlos e o técnico Hélio dos Anjos. Muito bem, ô Frank, então a Ponte Preta hoje é aquela história, fechar bem essa primeira fase e já focar na próxima, né? Sim, Marcelo, torcedor ponte pretano. Esse é o quadro hoje para nós. Por isso que eu disse, né, em tese, uma partida tranquila para a Ponte. Dos últimos tempos, acho que a mais... que vai gerar mais tranquilidade para nós é essa partida de hoje. E hoje é interessante, Marcelo, o que eu comentei na partida passada. Vou dar um pitaquinho bem rápido aqui, Marcelão. Beleza. Que o Júnior Tavares, no segundo tempo do jogo com o Brasil de Pelotas, aconteceu um certo momento, a uma altura do jogo, em que já estava o Jean Carlos, ele fez mais uma mudança, não me recordo quem entrou. Eu sei que o Júnior Tavares foi jogar de meio armador mesmo, na posição que joga o Elvis, central. E foi aonde ele teve os melhores momentos e aonde a Ponte deu uma abafa legal no Brasil de Pelotas. E eu comentei com um amigo, até fora do ar,
Tava batendo um papo com ele, falando sobre esse jogo, e a gente falou sobre isso. Eu tinha gostado bastante do Júnior Tavares naquela posição. E creio que hoje, pela escalação que nos foi passada, nós vamos ver isso acontecer. E vai acontecer o que o Matosinho sempre fala pra gente. Acredito que o Jean também vai ter muita liberdade para descer pelo lado esquerdo. É isso. O André tem um convidado, vai chamar já, André, mas o Zé das Medalhas tá com a gente, o Rogerinho Carmo, vamos deitar fácil no Norusca hoje. Boa tarde, amigos. O Batata Ponte Preta, boa tarde, galera. Estou na TV, os dois carecas são iguais. A ideia é essa. Até ia fazer uma pergunta, vocês dois são gêmeos univitelinos, correto? Acho que sim, eu não entendo muito esse negócio de Se os cabelos gêmeos, são iguais, porque um tem 40 dias na frente do outro, eu só não entendi. Não, o implante, o André. Data do implante, o implante de cabelo. Nós Meu fizemos Deus. implante. Tira o fone, cara. Agora eu entendi. Tira o fone, cara. Mas a gente tem bastante coisa pra fazer, Sim, não, mas tira cara. o fone. Não é pra Nós ficar fizemos falando da implante, gente. ó. Implante, pronto. Só Ah, isso. Só bom, pra agora entender, sim. pra O Marcelo, pessoal o Marcelo esclarecido. fez o implante na primeira semana de dezembro e eu fiz na segunda semana de janeiro. Por isso, 40 dias na frente, o cabelo do Marcelo. Tá? Ó, um detalhe importante aqui é quem está com 2 cartões amarelos na equipe da Ponte, se não tomar nada hoje, vai zerar para as oitavas de final. Porém, se tomar o 3º cartão amarelo, não joga na primeira partida das oitavas de final. Vai, André, chama o seu convidado. Vamos lá, vamos ouvir o nosso convidado, que é o zagueiro Fábio Sanches, que falou no microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Fábio, pós-eliminação da Copa do Brasil, foco total agora na fase final da Série A2. Queria que você falasse como é que a equipe sentiu, né, essa saída da competição da Copa do Brasil e com o foco agora voltados para o Campeonato Paulista. Claro que é um momento difícil, né? A gente acaba vivendo um luto ali de 1-2 dias no máximo, porque a gente tinha planos, tinha expectativa aí de chegar mais longe na Copa do Brasil. Infelizmente acabamos perdendo esse jogo lá, mas a gente tem um objetivo muito grande de colocar a Ponte Preta novamente na Série A1 do Paulista. Então já viramos a chave, né? Rapidamente, não temos tempo para lamentar, né? Então viramos a chave, como eu falei, e agora foco total no Paulista. Confronto agora contra o Noroeste neste sábado. Como é que você avalia também essa preparação, tanto para essa última rodada, como também para a semana que vem, onde já inicia os mata-matas? A gente vai jogar dentro de casa, né? Mais uma vez a gente tem que colocar a nossa força ali dentro de campo, fazer valer o nosso mando, como a gente vem fazendo durante todo o campeonato. Vai ser um jogo difícil, um time que vem crescendo, que cresceu muito dentro da competição. Então é um jogo complicado, mas que temos que fazer valer o mando e mostrar a nossa força mais uma vez diante da nossa torcida. E queremos, né, como eu falei, acabar essa primeira fase aí com uma vitória dentro de casa para entrar na semana do mata-mata ali com uma confiança boa. Claro que o torcedor ponte-pretano ficou chateado, né, com a derrota para o Brasil de Pelotas, mas tem sido um grande apoio para nós durante a Série A2. Eu queria que você falasse da importância, da continuidade desse apoio nesse momento. Sem dúvida, a torcida vem fazendo toda a diferença. Assim como nós ficamos bem chateados com essa eliminação, tenho certeza que eles também esperavam, né, que a gente passasse de fase, mas infelizmente não conseguimos. Mas como eu falei, o nosso foco agora é no Paulista e que a nossa torcida possa continuar nos apoiando. Tenho certeza que vai continuar nos apoiando, né? Vai fazer a parte dela ali nas arquibancadas, e dentro de campo a gente vai procurar fazer o máximo ali para corresponder e, né, dar as vitórias para a Ponte, para a gente conquistar o nosso objetivo. Tá aí, esta é a palavra do zagueiro Fábio Sanches, que passou pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. E Marcelo Corsato, aproveitando, vamos ouvir o que disse o técnico Hélio dos Anjos referente a poupar ou não
os jogadores pendurados na partida de hoje diante do Noroeste. Eu vou falar muito sincero com vocês. O que foi planejado por nós aconteceu com 2 rodadas de antecedência. Né? Primeira colocação era o objetivo do clube. Eu sempre vendi essa ideia. Primeira colocação. O planejamento foi executado da melhor maneira possível. Nós somos líder absoluto. Ninguém ultrapassa a gente. E decidir em casa com a torcida da Ponte é sempre melhor do que decidir fora. E nós vamos em busca, sim, da classificação. E depois da classificação, nós temos 2 jogos, com fé em Deus, nós podemos brigar pelo título. Posso fazer só mais uma, em relação aos pendurados, né? Você vai resguardar esses atletas? Vou resguardar, entende? Até eu tenho que me resguardar. Então, vou resguardar, sim. Porque terminando a última rodada, zera tudo, né? E eu não posso perder jogador, mas está muito bem controlado. Os jogadores que nós temos, que pode ser suspenso na última rodada, é controlado em relação às opções que nós temos. Mas vamos tentar ter todo mundo limpo para os mata-mata. Daí esta palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior, Marcelo Corsato. Ligar aqui, beleza, 10 minutinhos para as 3 horas da tarde, a bola rola às 3 da tarde, no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e Norusca e Ponte Preta. Gustavo Carvalho, então eu entendi errado, meu companheiro, mas obrigado, viu, tamo junto. Um abraço aqui para Viviane Cristina, pro Divino Firmino, enfim, todo mundo que está participando com a gente aqui, valeu pela audiência. Bom, vamos fazer o seguinte, então vamos trazer a ficha técnica do jogo para você, que está ligado aqui nos canais Futebol Interior. Em 30 segundos, André Luiz e a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2, vai a campo com Kaique França, o goleiro número 1. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 3, Edson. Com a 27 no costado, o capitão da equipe, quarto zagueiro, Fábio Sanches. E na ala esquerda, o 15, Arthur. O meio-campo da Macaca começa com 16, Jean Carlos. 5, Leonaldi. 22, Júnior Tavares. E 21, Cássio Gabriel, o Cassinho. E à frente, 11, Pablo Diego. E 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França 1, Everton 2, Edson 3, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Jean Carlos 16, Leonaldo 5, Júnior Tavares 22, Cássio Gabriel 21, Pablo Diego 11, Gé 19, no banco, Pedro Rocha, Matheus Silva, Felipinho, Dudu, Amaral, Eliel, Thiago Oliveira, Luiz Felipe, Guipira, Maurício, Diogo Mora e André. 14 jogos a Macaca na competição, 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 33 pontos ganhos, primeira colocada na classificação geral, não perde mais essa posição nessa primeira fase. Na disciplina, 41 amarelos e 2 vermelhos, marcou 27, sofreu 14 gols. O seu artilheiro é o Jefferson, com 6 gols. Futebol Interior. É o Esporte Clube Noroeste, escalado e definido pelo técnico Moisés Egert. Vai a campo com Pablo, goleiro número 1. Na ala direita, 44, Maicon. A zaga central, 4, Luizão. Com a 5 no costado, o quarto zagueiro é Regis Potiguar. E na ala esquerda, 23, Carlinhos.
O meio-campo da maquininha vermelha vem com 20, Rafael Soares. 90, Jonatas Paulista, o capitão da equipe. 21, Emerson Miller e 10, Pereira. E à frente, 11, Luiz Thiago e 9, o Carlão. Olha o repeteco do Norusca, de Pablo 1, Maicon 44, Luizão 4, Regis Potiguar 5, Carlinhos 23. Rafael Soares 20, Jonatas Paulista 90, Emerson Miller 21, Pereira 10. Luiz Thiago 11, Carlão 9. No banco, Caio, Igor Ribeiro, Jefferson Alves, Guilherme Vieira, Blade, Igor Pimenta, Vinícius Santana, Vinícius Bala, Nando Venâncio e Leleco. Muito bem, 14 jogos tem o time do Noroeste, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, marcou 26 pontos, é o terceiro colocado na classificação geral, tomou 42 amarelos e 1 vermelho, marcou 24, sofreu 18 gols, o seu artilheiro é o Thiago, ele tem 7 gols no campeonato. Arbitragem. Apita o jogo, Rodrigo Gomes Paes Domingues, ele será auxiliado pelo assistente 1, José Lucas Cândido de Souza, assistente 2, Rafael de Albuquerque Lima, quarto árbitro, Gabriel Furlan, árbitro de vídeo, Wilson Roberto Cavalari, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, tá certo então, são exatamente 14h mais 56 minutos, ó, o nosso zap tá na tela, mas você pode mandar mensagem no YouTube Futebol Interior, compartilha a nossa live, tá? Dá aquele like também, se inscreva no canal, enfim, a gente gosta muito da sua participação e todo mundo que mandar mensagem no zap, no 989893526, deixando os dados, nome completo, bairro e cidade, vai estar concorrendo a presente que eu falo já, porque o Hélio dos Anjos vai falar com a TV, vamos ouvi-lo. Benjamin, você é o vô babão, né? Ah, claro, é o único neto que eu tenho. É a primeira vez que ele vem no estádio, né? Então a gente fica bem feliz. A vida nos dá essas coisas boas. O neto é sempre muito bom. Pra gente fechar a expectativa para esse jogo, a gente sabe que as quartas de final já começando no meio de semana. Como é que você projetou essa partida especificamente? Olha, é um jogo que eu vou fazer uma observação tática, visando a temporada, né? Que é uma função com 3 homens por trás, mas acima de tudo também nós estamos com condições de fazer um grande jogo e seguramos alguns jogadores por questões de cartão para a gente ir limpo com mata-mata. Tá aí, essa palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FM, Marcelo, e ele falou aí do como é importante pela primeira vez ter o neto no estádio assistindo um jogo e também adiantando que as quartas e finais irão começar na próxima quarta-feira. Vamos aguardar. Eu vou passar para o narrador da peleja, mas eu quero avisar você o seguinte, tem presente na nossa transmissão, tá? Você que vai mandar mensagem no zap que tá na tela, vai estar concorrendo a par de ingressos Feijoada do Cezão, que rola dia 26 de março, com a Turma do Pagode no Campinas Hall. Vamos ouvir o Moisés Egert? Moisés Egert. A melhor é algo importante. Eu queria que você falasse dessa possibilidade de garantir uma vice-liderança e o que significaria para vocês o resultado positivo hoje. Perfeito, bom falar contigo, bom te ver, bom falar com vocês da TV Cultura. Desde já obrigado pelo apoio, importante a gente mostrar nosso valor e trabalho. Obrigado. A gente chega hoje com valores inclusos. Acho que existe a possibilidade de ficar em segundo, sim. Nós vamos buscar isso. Mas acredito que enfrentar a Ponte aqui é uma oportunidade que nós temos de nos medir, né? Dentro da competição, ver que nível a gente está, para que a gente se prepare mais um pouco para essas quartas de final. Tá aí, esta palavra do técnico Moisés Egert, da equipe do Noroeste, falando sobre a importância desse jogo com a Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Agora me lembrou as antigas transmissões, né? Onde os repórteres poderiam entrevistar até quando o juiz apitava, o nego entrevistava. Agora não pode mais nada, né? Mas esse aí agora entrevistou os caras no gramado. Isso não é gravado, isso foi ao vivo. Isso foi ao vivo. A cultura, ele falou o nome no ar aí, a cultura tem o direito de transmissão, então ela pode, né? Não, mas vamos supor, a gente acompanha os outros campeonatos da primeira, da segunda divisão, do brasileiro, por exemplo, até do Paulista, a TV que tem o direito, ela não faz a entrevista assim. São duas agora.
Agora são duas. Mas eles não fazem assim. Eles fazem entrevista gravada e depois colocam no ar. Não é ao vivo do jeito que foi esse daí agora. Bom, tem também o corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube, tá? A sua barbearia, beleza? Carlos vai assumir o comando. Estarei aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, atualizando essa 15ª rodada da Série A2 na bola com os senhores e senhoras, ele... Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série A2, Campeonato Paulista, 15ª rodada. Rodada que define tudo, hein, gente? Define tudo, os classificados e também as equipes que vão disputar a Série A3 em 2023. É tarde de sábado, hoje dia 11 de março de 2023. Estamos vivendo hoje o dia de número 70 do ano. Um ótimo final de semana para você. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Tem bola rolando para você, torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Rodrigo Gomes Paz Domingues, 39 anos, ele é empresário, é árbitro da Federação Paulista desde 2007, apitou 5 jogos nesta competição com 3 vitórias do visitante. Sai pra lá, hein? E 2 vitórias do mandante. Já apitou um jogo do Noroeste nesse campeonato. Vitória do Noroeste contra o Oeste. O Norusca venceu o Oeste fora de casa e ele era o árbitro do jogo. Noroeste todo de vermelho, número branco nas costas, ponte toda de branco, faixa preta no peito. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Tá esperando aí pra dar 3 horas da tarde, né? Para todos os jogos começarem no mesmo horário. Jogos importantes, o Marcelo não vai desgrudar, não vai tirar o zóio, né, do placar ao vivo Futebol Interior para trazer todas as informações desta Série A2. Os 4 zóios. Bom, agora nesse momento, para que você saiba, né, jogadores, eles saíram da bola. A posse de bola no primeiro tempo vai ser a equipe do Noroeste. Ponte defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem. Vai começar o jogo. O árbitro já fez ali o sinal da cruz. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor. Estou ao lado do Marcelo Corsato, do Frank Francisco, do André Luiz, do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor, um grande entretenimento esportivo para você. Jonathan Paulista trabalha a bola para a equipe do Norusca, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Começa a bola para Michael. Michael tem o Luizão, conhece o estádio Moisés Tocanelli. O Michael tá na bola, na marcação, chegou a zaga ali da ponte, chegou o Pablo Diego, lado esquerdo, canto alto, próximo da bandeira da Jovem, tira, a bola volta aqui pro Carlão que tem 6 gols no campeonato. Marcelo falou aí do Luiz Thiago, né, que é o artilheiro do time com 7, mas tem esse Carlão aí que é bom centroavante, viu? Jogou no São Caetano, fez boas temporadas no Santo André também. É bom centroavante, estava no futebol do exterior e volta pro time do Norusca. Vem ali o Luizão, zagueiro que jogou pela Ponte Preta na temporada 2021. Ele faz o passe, a zaga da Ponte tira. Fábio Sanches tira. A bola acabou pegando ali no jogador da equipe do Noroeste e saiu para lateral. Lateral para Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Vem o Everton para fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Ponte Preta e Noroeste já se enfrentaram 21 vezes. 13 vitórias da Ponte. Com 14 empates. 21 vitórias da Ponte, 13 vitórias do Noroeste e 14 empates. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola com Pablo Diego, Michael na marcação, trouxe a bola para a perna direita, bateu pro gol, passe, vai embora, tira o primeiro da galera da Ponte, bateu pro gol ali, foi o Jean Carlos, não foi o Pablo Diego não, foi o Jean Carlos que deu essa patada com a perna direita, aberto lá pela ponta esquerda, quase o primeiro gol do jogo, e seria da Macaca. Que jogadaça da Macaca aí, hein, André? Que jogadaça pelo lado esquerdo. Na primeira investida da Ponte, Jean Carlos fez um auê ali pra cima do jogador Carlinhos, da equipe do Noroeste, fez o giro e chutou forte. A bola passou rente o poste superior esquerdo da meta do goleiro Pablo, foi embora.
Tiro de meta para o Noroeste, 0-0 no Majestoso. O Divino Firmino tá dizendo aqui, boa tarde, Corsatos, que vocês tenham uma ótima transmissão. Buenas. E com a vitória da Macaquinha querida, 3-1 pra Macaca. Viviane e Cristina, boa tarde, queridos amigos, excelente transmissão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ariel, hein, pessoal da Rádio Esporte Clube, a REC, que daqui a pouco vai transmitir pros canais Futebol Interior, Palmeiras e São Bernardo. Trabalha a bola o time da Ponte, Jean Carlos, linha de fundo, cruzamento no chão, sai do gol, goleirão. Da equipe do Noroeste, o Pablo, para ficar com ela, goleiro da equipe do Norusca, o Carlos Ribeiro. Boa tarde, amigos, boa transmissão e vamos Ponte. José Emílio Neto, estamos juntos com a equipe FI. Valeu, Zé. Rogerinho do Carmo também tá ligado conosco. Manda mensagem aqui no YouTube. Tem um montão de prêmios para você. Tem corte de cabelo da Alfa Barber Clube. Tem par de ingressos para a Turma do Pagode. Feijoada do Cezão, no Campinas, ao dia 26, a partir das 11 horas da manhã. Você vai comer aquela feijoada ao som da Turma do Pagode. Os caras cantam demais. Eu gosto. Tem uma música que tá fazendo muito sucesso, que é Só um Pagode. Que fala, calma, calma, amor, calma, calma, amor. É só um pagode que o Turma me chamou. Trabalha a bola o time da Macaca, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Gé. Gé na ponta esquerda, ele abre o jogo. Trabalha a bola pelo meio, volta a bola aqui pro time da Macaca, bola para Júnior Tavares. Tavares na ponta esquerda para Jean Carlos. Jean Carlos faz o passe na ponta. Chega a zaga da equipe do Noroeste para tirar. Chega a zaga do Norusca, tira o camisa número 23, é o Carlinhos. Rapaz, olha onde tava o Carlinhos ali, hein? Chega para tirar. Na minha papeleta, esse Carlinhos tá como lateral esquerdo, meu Deus. E agora? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time do Norusca. Vem Noroeste, ganha a bola, vem Carlão, ganha essa bola no meio. Chegou ali o Edson, ganhou a bola para a equipe da Ponte, perdeu a recuperação para o time do Norusca. Bola com o Pereira, Pereira vem no meio, vem Leonardo, disputa a bola ali com o jogador da equipe do Noroeste. A bola vai ficar aqui na ponta esquerda. Vem Norusca, bola com o Carlão, o careca barbudo, na ponta esquerda passou. Vem na marcação ali o camisa de número 9, vem para a marcação ali, ao 90, o Jonatas Paulista. Ele vem na disputa de bola, Rafael Soares. Rapaz, a escalação do Noroeste me atrapalhou toda, que o Rafael Soares está como volante na minha escalação, mas vai que vai, ele estava aqui na ponta esquerda, a bola acabou saindo para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Jogo parado, falta para Ponte. Marcelo, os demais jogos aí da Série A2 do Campeonato Paulista, por favor. Bom, todos no 0-0, né? Todos no 0-0, 15 de Piracicaba jogando, enfim, vamos lá. 15 de Piracicaba e Velo Clube, 0-0. O time do Comercial empatando com a equipe do Rio Claro. O Novo Horizontino também tá jogando com o Juventus. Tudo 0-0. Primavera e Taubaté, Oeste Santista, Linense, São Caetano, Lemense e Monte Azul. Resultados aí que derrubam Lemense e Monte Azul, estão caindo para a Série A2, se manter assim, né? Do jeito que tá. E também a Ponte Preta fica com a primeira colocação e o Comercial com a 8ª colocação. Então o adversário da Ponte nesse momento seria a equipe do Comercial, e o Oeste também se classificando com a 7ª vaga, Carlos. Beleza, vai no bom e vai no papel que você não se perde, viu, Marcelo? Pela direita vem o time da Ponte, bola ali com o camisa número 2, o Everton. O Everton toca essa bola pra Cássio, o Gabriel ganhando oportunidade, toca a bola pro Gé, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, o Gé ganhou, ele não desiste, toca a bola pra Leonardo, tentou tocar pro Everton, chegou a zaga pra tirar. Aí vem o Edson, puxa o Carlão, o árbitro tá parando para marcar a falta. É falta pra equipe do Noroeste fazer a cobrança no campo de defesa meia direita. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Rafael Alves de Souza, boa tarde, meus amigos. Aqui vamos sofrer de novo com a Macaquinha, direto do Texas. Um abraço, valeu, Rafael, obrigado pela audiência. Tem gol. Mais uma vez agradecendo a você do YouTube no último jogo, Ponte Preta e Brasil e Pelotas. Os canais Futebol Interior lideraram as transmissões aqui em Campinas. Vai, Marcelo. Em Rio Claro é gol do Rio Claro, hein? Contra a equipe do Comercial. Agora Rio Claro 1, Comercial 0. O gol foi a 6 minutos do primeiro tempo. O Rio Claro tá vencendo o time do Comercial. Bom, esse resultado aí já dá uma zicada pro Comercial, né? Porque o Juventus, que o Comercial tem 5 vitórias, por né? enquanto não muda nada, porque o Juventus não tá ganhando. E o Rio Claro não tem chance de acesso mais, né? Não, o Rio Claro fica com 18, vai pra 11ª posição. Pois é, o time do Rio Claro, o Comercial vai
perdendo pro Rio Claro na ponte, vem, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, trabalha, a bola o time da Macaca, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sai do gol, goleirão pra pegar. Pablo sai do gol pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Noroeste. Cruzamento do jogador da Macaca, procurava o Gé, a bola ficou fácil pro goleiro do Noroeste de preto, hein, com alguns detalhes em vermelho na camisa. Ele fez o passe com o braço, rapaz, olha onde essa bola veio aqui no campo de defesa, bola para Fábio Sanches, Sanches toca a bola aqui pro Edson, o Edson jogando de zagueiro central, Fábio Sanches de 4 zagueiro, a bola voltou aqui pela ponta esquerda, bate na bola aqui o Rafael Soares, camisa número 5 também, tá por ali o Regis Potiguar, ele bate na bola, a bola acaba saindo, sai pra lateral pra equipe do Noroeste fazer a cobrança. E o Hélio dos Anjos tem que armar, né, o André, porque ele tá pendurado. Ele tá pendurado e se ele tomar o terceiro hoje, não fica no banco na primeira partida das oitavas. E só aí para registrar a presença do torcedor do Noroeste, viajou aí quase 300 quilômetros de Bauru até a cidade de Campinas, algo em torno de 50 torcedores da equipe do Noroeste na ponte. Vem ponte, bola aqui pro campo de ataque, o passe era pro Pablo Diego, fez a cobertura ali o 44, o Maicon da equipe do Noroeste, e a bola ficou fácil ali pro goleirão Pablo ficar com ela, o André. Fácil defesa do Pablo, a bola já repouso, continua 0-0, majestoso Ponte Noroeste, informação para Histórico. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, trabalha a bola, o time do Norusca, a bola ali pelo meio, vem ali o Jonatas Paulista, capitão do time, ele volta o jogo, trabalha a bola pro Pereira, Pereira vira o jogo aqui na ponta esquerda, bola pro Rafael Soares, aberto aqui como se fosse lateral, trabalha a bola para Carlão, Carlão vem, faz o passe para cima ali do Leonardo, ele já virou, trabalhou bola ali na ponta esquerda, bola pro Regis Potiguar, Potiguar volta a bola aqui pro Luizão, Luizão dá um bico nessa bola, traz a bola aqui na ponta, já informação do gol, bola pro Rafael, bola saiu. Lateral pra ponte, fazer a cobrança, campo de defesa, lado direito, canto baixo da sua tela, rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Lins é gol do Linense pra cima do São Caetano, hein? Olha o São Caetano se complicando, São Caetano 0, Linense 1, né? O São Caetano, ele fica com 12 pontos, aí tem que ver no Photoshop aqui para ver quem vai cair. Mas, a princípio, o São Caetano vai permanecendo porque ele tem um saldo de gols... ele tem menos 8 contra menos 17 do Lemense. Ele tem um saldo de gols melhor, apesar de ser negativo, do que os adversários. Mas o número de vitórias é o mesmo, portanto, São Caetano perdendo 1-0 pro time de Lins. O Monte Azul tem 2 vitórias e saldo de menos 11. Isso. Né? O Lemense tem 3 vitórias, saldo menos 17. O São Caetano tem 3 vitórias, agora saldo menos 9. Começou a rodada com saldo menos 8. Ainda tá... ficando o São Caetano, mas se der aquilo, empate, né? Lá e ele não tomar muitos gols do Linense, ele fica, né? Mesmo perdendo. Ele precisa... se der empate, Lemense e Monte Azul, os dois caem abraçados, né? Isso, Lemense e Monte Azul, os dois caem. Independente de qualquer resultado. Não. Se o São Caetano tomar 3 ou 4 gols, aí o saldo dele vai cair. Ele tem... A diferença é de menos 9. Menos 9 pro Lemense. O Lemense tem saldo menos 17. O São Caetano menos 8. Ele tem que perder de 9-0 para ir para outros critérios. Verdade, Então, se empatar lá e ele perder, mesmo assim, ele permanece na Série A2, Lemense e Monte Azul caem. Mas é aquela frase, né, Marcelo? Que eu falei no começo, né? Se eliminarmos o impossível, né, o que sobrar, mesmo que pareça improvável, pode se tornar real. Bola aqui no campo de defesa, Fábio Sanches, falta, o árbitro para marcar a falta já cobrada, bola pro Kaique França, todo de azul, o Kaique França, ele vira o jogo, toca a bola aqui pro Edson, olha o Edson, hein? Thiago Oliveira tá no banco de reservas, o Matheus tá sendo poupado, também tá no banco de reservas, mas o Thiago ficou no banco de reservas, o Edson, garoto também da base da Ponte Preta, jogando como titular. Agora o jogador do Comercial colocou a mão na bola ali na batida do lateral do jogador da Macaca, o árbitro tá vendo tudo isso e tá deixando, e o Cássio Gabriel tá no chão, tá com a bola ali, briga com o camisa de número 25 ali da equipe do Noroeste, o jogo tá parado, o árbitro tá marcando a falta pra equipe do Noroeste fazer a cobrança. Ele está dizendo que o Cássio Gabriel prendeu a bola, né? Aí o jogo tá parado e ele vai conversar ali com o Hélio dos Anjos, hein? O árbitro da partida. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 12 minutos passados deste
Primeiro tempo, 33 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro, eu giro que giro, o placar do futebol para você, te contei não. 15ª rodada, fase de classificação, Série A2, Campeonato Paulista, majestoso. Ponte, Noroeste, tudo igual, 0-0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Por enquanto, 2 gols na rodada. Um no jogo do Rio Claro contra o Comercial. O Rio Claro vence por 1-0. E outro no jogo de Linense e São Caetano. Linense vai ganhando pelo placar de 1-0. Por enquanto, Lemense e Monte Azul estão sendo rebaixados. Oeste e Comercial ficam com as 2 últimas vagas dentro deste Campeonato Paulista para a próxima fase. Os confrontos da próxima fase: Ponte Preta e Comercial, Novo Horizontino e Oeste, Noroeste e Velo Clube, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, informou o placar ao vivo Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ô André, eu vou puxar você aqui, mas já sei a resposta. Esse 25 do Noroeste apareceu de onde? Coisas que nem Laurinha explica. Na assessoria de imprensa, na escalação oficial não está. Não tem 25. Banco de reservas também não. Quer dizer, de onde surgiu 25, agora vai ser complicado explicar, viu, Carlos? Não tem 25 aqui, nem no banco de reservas e não tem 25 também no time titular. Chama de 25. 90 tem? 90 tem. 90 tem. 90 tem. 90 é o Jonatas Paulista. É o capitão do time, né? Depois vocês me ajudam aí pra ver qual o número que não tá. Aí a gente coloca ele com o número. O número 11 tá lá, o Luiz Thiago. O 9, o Carlão, também tá lá. O Emerson Miller é o 21. Será que é esse? Procura o 21 aí. Talvez seja o Emerson Miller. Eu juro por Deus que eu vou chamar ele de Emerson Miller, tá? Se não tiver aqui o camisa de número 21 no jogo. Porque, cara, é um absurdo isso aí, velho. É um absurdo, é uma falta de tato e uma falta de responsabilidade com a imprensa. Ou então fazer igual o Marcelo falou aqui, vou chamar o cara de 25. Porque eu olhei na minha papeleta, na papeleta do André, não tem o 25, cara. Não tem. Né? E como é que a gente vai saber quem que é o cara? Como diz o meu filho, eu tenho 2 bolas, mas nenhuma de cristal. Meu Deus! Jonatas Paulista, ele pra fazer a cobrança da falta. É falta pra equipe do Nolus, que é o Pereira pra bola. Levantou, fechado na boca do gol, toca de cabeça! Não vale. Pro gol do Noroeste, mas tá invalidado o lance. Auxiliar número 2, o Rafael de Albuquerque Lima, 33 anos. Essa é mais fácil do que... 300 impedidos. Os 30. Quem foi que meteu a cabeça na bola foi o Jonathan Paulista, né? Pelo menos eu vi ali com a faixa de capitão. Meteu a cabeça na bola, tava na frente, não valeu nada, né, André? O detalhe aqui no boa cobrança do Pereira, camisa número 10, mas completo impedimento, o Jonatas Paulista, que é o capitão da equipe. Lance favorável à Ponte, continua 0-0, majestoso. Informação para Alves Satoshi. Vai, Marcelo, a rede balança, placar ao vivo, futebol interior informa. Em Indaiatuba é gol do Fantasma. O Primavera sai na frente para cima do Taubaté e com esse resultado o Primavera pega a 8ª colocação do Comercial e vai mudando o adversário da Chita, da Macaca na próxima fase. Por enquanto, Primavera, viu, Carlos? Olha a Ponte. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Gé, na marcação, chega a zaga da equipe do Noroeste, tira. Joga a bola na linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo, o primeiro escanteio pra Ponte, André. O primeiro escanteio pra Macaca, lado esquerdo. E o detalhe é que a assessoria de imprensa acaba de soltar uma nota. O atleta do Noroeste, Emerson Miller, está com a camisa 25 e não 21, como foi divulgado pela assessoria de imprensa do Esporte Clube Noroeste. Boa. Tá vendo? Adivinhei. Sem querer querendo, acertei. Erro de digitação. Houve um equívoco. Escanteio, vem pra bola. Cássio Gabriel levantou, fechado na boca do gol. Ela passa, vai embora. Jogadores da Ponte estão pedindo toque ali, escanteio, né? É mais um escanteio pra Macaca. Não, o árbitro não deu, não. Jogadores da Ponte estão levantando o braço. Deixa eu ver aqui. O Cássio Gabriel bate o escanteio. Último toque do jogador do do Noroeste, o Luizão. Mas o árbitro não deu, não tem VAR, né, André? Não tem VAR, apenas tiro de meta para o Noroeste. Continua 0-0 no Majestoso. Informação para Bebidas Poti. Posso fazer uma pergunta? Vai. Diga. Pro narrador, vai. Tem saudade de Luizão na Ponte? Não. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time do Noruske. Bola para Rafael Soares, vem na marcação ali para cima dele o Everton. O Everton vem, ganha a bola, perde. Soares ganhou, fez o passe na ponta pro Luiz Thiago, vai fazer, bateu pro gol, na trave!
na trave, quase o Luiz Thiago faz o 8º gol dele na competição. Que perigo, hein, André? E como você disse, que perigo, lançamento pelo setor esquerdo, a zaga da Ponte parou, o Luiz Thiago saiu na cara do goleiro Kaique França, que fechou bem o ângulo, ele chutou a bola de perna direita, a bola caprichosamente bateu no poste direito e não entrou, evitando aquele que seria o primeiro gol do Noroeste no jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Junto Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ô Frank Francisco, qual é a do jogo aí, meu querido? Quase 18 o primeiro tempo, o Noroeste já fez um gol impedido, né? Mas fez, pôs a bola na rede e agora uma bola na trave. É mais perigoso o Norusca. Ou tá falando bobagem o narrador aqui? Não, com certeza o Noroeste, ele tá correndo atrás da necessidade dele, né, Carlão? A Ponte, na verdade, ainda não deu encaixe. Ele entrou com 3 jogadores do lado esquerdo, né? Mas exatamente como eu tinha pensado. O Júnior Tavares está jogando por dentro como se fosse realmente um meio armador. O Jean Carlos joga um pouco mais aberto e o Arthur mais atrás. Carlão, guardar um pouquinho, mas por enquanto o Noroeste está melhor que a Ponte. Bom, nesse momento a Ponte está enfrentando, o Marcelo já informou, aí seria o Primavera, né? O adversário da Ponte na próxima fase. Bola pro Leonardo, trabalha na ponta direita. Olha o Gé, já pediu na ponta. O Leonardo demorou demais para tocar. É que o Leonardo quer que o Gé vá lá para a grande área. Bola pro Everton, na ponta direita ele toca a bola para Leonardo. Leonardo volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Tavares, na infiltração, bola pro Everton, muito forte. Forte demais pro Everton. Rapaz, que cabelo bonito do Everton, né? Bem repartido. Bem repartidinho, cara. Que da hora, hein? Deve demorar um tempão pra ele fazer esse penteado aí. Muito forte o passe do Leonardo pro Everton, né, André? Ele acabou pegando o Leonardo, muita força na bola, não acompanhou o lateral da Ponte, a bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Noroeste, continua 0-0 majestoso. Você segue participando, mandando mensagem pra gente aqui no YouTube, dá um like lá na nossa transmissão, eu aguardo a sua participação. O Rubens Cesário tá com a gente, o Hudson Batagini, se o Primavera fizer online, ele tira o lugar do comercial, pronto, já fez. Valeu, o Rubens está dizendo que vai ser 1-0 pro Noroeste. Valeu, Rubens, tomara que você esteja totalmente enganado, meu querido, mas obrigado pela sua participação. Bola aqui pro campo de ataque, a bola era pro Jonatas. O Jonatas na marcação ali, o Jonatas Paulista, o capitão do time, camisa número 90. Bola volta um pouco mais atrás, bola para Fábio Sanches. Sanches volta essa bola aqui para Kaique França. Kaique França toca a bola na ponta esquerda, sai trabalhando bola para a equipe da Ponte Preta, bola pro Arthur. Arthur trabalha a bola ali pro Pablo Diego. Pablo Diego tocou, bola na ponta, bola para Jean Carlos, foi pro chão. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. O Gé vem, disputa a bola com ele, mas o árbitro para marcar o lance. Mas pelo gestual dele, ele não marcou falta não, viu? Pelo gestual ele só tá pedindo atendimento do jogador da equipe da Ponte Preta. Ele não marcou falta não, ele vai dar bola pro time do Noroeste. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 20 minutos, 30 segundos passados desse primeiro tempo, 24,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro, o placar do futebol para você. Te contei, não, majestoso. 15ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Última rodada da fase de classificação. Noroeste, Ponte, Noroeste no majestoso. Tudo igual, 0-0. Placar ao vivo, futebol interior, jogos em andamento também na Série A2, 15ª rodada, com movimentação nos placares. Rio Claro 1, Comercial 0, Primavera 1, Taubaté 0, Linense 1, São Caetano 0. Os outros jogos, 0-0, 15, Velo Clube, Novo Horizontino e Juventus, Oeste, Portuguesa Santista, Lemense e Monte Azul. Sendo rebaixados, Lemense e Monte Azul. As equipes que vão para a próxima fase, Ponte Preta enfrentando o Primavera, Novo Horizontino pegando o Oeste, Noroeste pega o Velo Clube e a Portuguesa Santista pega o 15 de Piracicaba. Informou o placar ao vivo Futebol Interior. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. A Ponte Amarelo. Preta que sorteou aí alguns ingressos, né, para as mulheres, né, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e elas estão ali com a camisa cor-de-rosa
nas arquibancadas do Majestoso. Amarelou pra quem, André? Pro Gé. No lance anterior ele acabou pegando o lateral da equipe do Noroeste e o árbitro em cima do lance, o senhor Rodrigo Gomes Paz Domingues, deu o primeiro amarelo do jogo para Gé. Informação para Ridir. O Ronaldo Neto tá perguntando aqui. Tomou cartão Hélio, hein? Ô, Frank. O Hélio também tá de sacanagem, né? Sabe que não pode tomar cartão, né? Brincadeira. Sabe que não pode, né? Com 22 Amarelado, está fora do primeiro jogo da Sinai, das oitavas de final, o técnico Hélio dos Anjos da Ponte Preta. Olha lá, e ele tá tretando com o árbitro do jogo, hein? Pra que isso, né? Tem que ser menos pilhado. O Ronaldo Neto tá perguntando aqui no YouTube, no chat, e eu vou perguntar pro comentarista. Sei que não podemos escolher, ele já deixa isso claro, viu, Frank? Então, isso aí não serve como resposta, tá? Mas qual adversário vocês preferem na próxima fase? Eu não tenho preferência, Carlão. O que vier nós vamos ter que ganhar, tá bom? Tenho cá com meus botões que deve ser o comercial. Boa tarde a todos os pontepretanos, o mestre Dito. Ô mestre, um abraço, o mestre Dito tá bem, tá na Europa, tá na Itália. Grande mestre Dito, obrigado por estar conosco. Na sequência do Sábado Esportivo aqui nos canais Futebol Interior, tem Palmeiras e São Bernardo. Quartas de final, Campeonato Paulista. A bola vai rolar e você vai conferir com todo o timaço da REC, lá do querido, do amigo Ariel Ferreira. Querido, você forçou bem, hein? Pra mim ele é querido sim, pô. Pra mim, né? Eu tô sendo verdadeiro aqui. Baita do mala, com véio. todo o timaço do Ariel lá, o Júlio, o Moisés, a Aline, toda a equipe. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. O Arthur tá jogando aqui entre os zagueiros, né? Faz o passe ali pro Jean Carlos. Eu vou ser bem sincero, viu, Frank? Já passamos da metade do jogo, quase 24. O Hélio inventou aí, vai. Esse negócio com três caras aí de lado de campo. Inventou. O certo era colocar o Filipinho jogando de volante. E a Ponte tem falha aí na marcação. Tanto que já tomou um gol e teve aquela bola na trave. Então o certo era colocar o Filipinho e parar de inventar três laterais aí no jogo. Ele tá buscando alternativa, Carlos, pro campeonato todo. Eu não critico, não. Vou guardar um pouquinho mais. Já fecha. Inventou. Esse negócio do Giancarlo jogar lá na frente, tá inventando. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Ponte. Bola pro meio, Pablo Diego pro Gé pro Pablo Diego, vai queimar dali, bateu pro gol. Espalma o goleiro, mas não vale mais nada. Tá pegando aqui o impedimento, auxiliar número 1, José Lucas Cândido de Souza, 33 anos, ele é professor de educação física e anotou impedimento do ataque da Ponte, André. Impedimento do Pablo Diego, que na hora que ele recebeu essa bola, estava em completo impedimento, bem marcado pelo assistente 1, como você bem disse, o José Lucas de Souza. Lance favorável ao Noroeste, continua 0-0, Ponte Norusca, Majestoso. Informação para Prone Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridir Comunicação Integrada. Acesse ridir.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Toda segunda-feira, 9 da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu, Descalvado. E também pelo YouTube. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Vem na marcação aqui, era por passe para o Everton. A bola acabou saindo para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Norusca fazer a cobrança. Ponte Preta e Noroeste já se enfrentaram 48 vezes. Esse é o confronto de número 49. Já disse, 21 vitórias da Ponte, 13 vitórias do Norusca, 14 empates. A Macaca marcou 70 gols, sofreu 55. O jogo está parado, falta para a equipe do Noroeste. A Macaca não vence o Noroeste desde 2008. 29/4 de 2008, 3-2 no Majestoso. De lá para cá foram poucos jogos. É verdade, foram 2. A Ponte Preta perdeu os 2, tá? 3-1 em 2009 e 1-0 em 2011. Esse último jogo, inclusive, entre as equipes, no dia 19/3 de 2011. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Cássio Gabriel tentou enfiar a bola aqui pro Gé na marcação. Chega a zaga da equipe do Noroeste para tirar. Bola volta pelo meio, bola pro Emerson Miller. Emerson Miller trabalha essa bola aqui pela ponta. Ele volta a bola para a equipe do Noroeste. Vem puxando, vem empurrando. Ali o jogador da equipe da Ponte, o Leonardo. O árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. E vai dar mais um cartão para a Ponte, hein? Mais um cartãozinho para Macaca aí, André. É o terceiro no jogo, o terceiro para a Ponte. 2 jogadores e o técnico Hélio dos Anjos. Leonardo, camisa número 5,
amarelado. Informação para a pizza do Dadá. Tava pendurado o Leonardo? Não. Ah, bom. Ah, mas, cara, eu não tô entendendo. A Ponte tá jogando nada, viu, torcedor? Tá jogando nada, hein? A Ponte não tá jogando nada. Parece que os caras não vieram para um jogo. Se jogar essa bolinha aí, vai ser eliminada até pelo São Caetano, se o São Caetano pudesse estar na próxima fase. É bola para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Pereira para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque da zaga da Ponte, a bola sai. Sai aqui para lateral para o Noroeste. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. O Kaique França tá pedindo pros caras ficarem espertos. Rafael Costa pra bola, vem cruzamento. A zaga da equipe da Ponte tira, a bola voltou pro Gé, falta. Não, ele não deu nada. Não deu nada, a bola voltou pelo meio do Luizão, ganhou essa bola para a equipe do Noroeste, depois a bola pelo meio, era pro Carlão, na marcação chegou ali, o Júnior Tavares tira, vem na disputa de bola com ele também ali o Pablo Diego, a bola acaba saindo, o árbitro tá parando para marcar a falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa, falta em cima do Arthur, o jogo tá parado, é falta para Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ponte trabalha a bola aqui no campo de ataque, bola com Pablo Diego, Diego tocou, bola aqui pro Jean Carlos para Pablo Diego, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, acabou o campo, né, Pablo Diego? Acabou o campo, saiu com bola e tudo, a bola acaba saindo linha de fundo. Carlão. Tiro de volta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Chamou, falou, Franqui. A Ponte defensivamente, Carlos, ela tá tentando fazer uma sobra com 3 jogadores. O Edson, o Fábio Sanches no meio e o Arthur fechando. E quando a Ponte tem a bola, os 2 alas espetam, tanto o Everton como o Jean Carlos. E o Júnior Tavares está vindo pelo meio. É interessante, Carlos, só que eu achei que a Ponte ficou muito mais exposta. Ah, não gostei não, vou ser bem sincero pra você. Bola pra Gé trabalha essa bola no meio, bola pro Pablo Diego, no peito, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol, perna esquerda, ela passa, vai embora. Bateu fraquinho, dominou legal, hein, matou bem no peito, mas na hora de bater, bateu errado, né, André? Dominou muito bem no peito, mas na hora da queda da bola, acabou pegando muito mal o Pablo Diego de perna esquerda, mandando à esquerda da meta do goleiro Pablo. Tiro de meta para o Noroeste, nesse momento chega a torcida Sangue Rubro da equipe do Noroeste de Bauru, postado ali no chamado gol da linha do trem, o gol de fundo do estado Moisés Zucarelli. Aí só para registrar a presença da organizada do Noroeste. Trabalha a bola o time da Ponte, a bola aqui pela ponta direita com o Everton. O Everton faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Gel, o jogador da equipe do Noroeste tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita, quase 30 passados, primeiro tempo, tá 0-0 Ponte do Noroeste, lateral cobrado, era pro Gé, chegou ali o Luizão, deu um bico, Luizão, deu um bico na bola, tira, Edson completa pro time da Ponte aqui no campo de defesa, a bola volta, fica aquele jogo aéreo, aí vem o Fábio Sanches, vem ali, disputa a bola com o Luiz Thiago, 7 gols na competição, esse Luiz Thiago, a bola volta para Arthur, na ponta esquerda ele abre o jogo, faz o passe pro Jean Carlos abre, trabalha a bola para Júnior Tavares para Leonaldi, chuteiras amarelas, camisa 5 da Macaca, toca a bola para o Everton trouxe a bola um pouco mais atrás, bola para Júnior Tavares para Leonaldi, tá na grande área, é para fazer o cruzamento, trouxe a bola para a perna esquerda, voltou um pouco mais atrás, bola para Júnior Tavares, pode até bater daí se quiser, não, voltou, trabalhou, bola para Leonaldi pro Everton, o Everton vem, cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou na zaga, voltou, Jean Carlos, toca a bola, Gé, perna esquerda, uma bomba pro gol pra fora. Passa, vai embora na linha de fundo, quase o primeiro gol da Macaca, André. É, quase, detalhe no bom cruzamento do Leonaldi pelo setor esquerdo, ele acabou tocando pro Everton, o Everton acabou levantando no toque de cabeça o Gé. Primeiro ele cabeceou a bola e depois, no momento da queda, ele fez o giro de perna esquerda e chutou forte. A bola passou à esquerda da meta de Pablo. Tiro de meta para o Norusca, que empata em 0-0 com a Macaca no Majestoso. No Majestoso foram 23 confrontos entre Ponte Preta e Noroeste. 13 vitórias da Ponte, 6 empates, 4 derrotas. Em Bauru, mais 25 jogos, 9 derrotas, 8 vitórias do Noroeste, né? 9 vitórias do Noroeste, 9 derrotas da Ponte, 8 vitórias da Ponte, 8 derrotas do Norusca, com 8 empates em Bauru.
jogos por 2 torneios apenas. Série A1, Campeonato Paulista, portanto, esse é o primeiro confronto pela A2 e 2 jogos pela Série B. Vem Noroeste, bola lá pela direita, bola com o Jonatas, vai para a linha de fundo, vai para fazer o cruzamento, pega na zaga da Ponte, a bola volta para Macaca, Pablo Diego, bração aberto do Pablo Diego, o 23, o Carlinhos, que joga ali pela lateral, ficou na saudade, vem também ali o Michael, na disputa de bola com o Pablo Diego, Pablo Diego, Michael foi bem agora, hein? Tocou ali nos pés do Pablo Diego, a bola acaba saindo para a linha de fundo. Tiro de volta para a equipe do Norusca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 32 minutos, 32 passados deste primeiro tempo. 13 para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro, meu giro que giro, placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, 15ª rodada. Majestoso, Ponte 0, Noroeste 0. Vem Macaca, bola aqui para o campo de ataque. Pablo Diego, é o Cássio Gabriel. Recebeu do G, por baixo é falta. Falta, pegaram ele ali, que falta perigosa. Se o Elvis estivesse em campo, falta frontal ao gol do goleirão Pablo do time do Noroeste, hein, André? Frontal a meta do goleiro Pablo. Quem cometeu a falta foi o Regis Potiguar, camisa 5, e recebeu amarelo. É o 4º na partida, primeiro para jogadores do Noroeste. Informação para Jump Esportes. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. 15 de Piracicaba e Velo Clube vão empatando 0-0. Rio Claro vence o Comercial 1-0. Primavera 1, Taubaté 0. Linense 1, São Caetano 0. A Ponte, nesse momento, encara na próxima fase o Primavera, Carlos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. É falta pra Ponte fazer a cobrança. Falta frontal, hein, rapaz? Que saudade do Elvis. Se o Elvis tá aí. Se o Elvis estivesse aí. Elvis não morreu. Era meio gol a lá de cá. Verdade. Pessoal, tomara que ele volte. Eu não sei se só eu somente, o meu coração ponte pretano, mas o início dessa jogada foi pênalti no Gé, a não ser que mudaram a regra. O zagueiro agarrou ele, o Luizão agarrou ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 homens na barreira do Noroeste. Quase que não sobrou jogador de linha. E tem um abaixado lá. Ainda tem um caído ali, que é o Emerson Miller. É falta pra Ponte. Tem o Júnior Tavares pra bater com a perna esquerda. Tem o Cássio Gabriel pra bater com a perna direita. A falta foi a 32 e pouquinho, quando eu tava girando o placar. Mas tá uma comissão ali. Tá. Que é reunião de condomínio? Parece que sim. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta para Macaca. Vai, Ponte. Vai, Macaca, querido amor da minha vida. Sou louco por você. 34 e 30 passados, primeiro tempo de jogo. Cássio Gabriel para fazer a cobrança. Autorizou o árbitro. Cassinho bateu. Pegou na barreira, saiu. E uma bomba tinha endereço, linha de fundo, escanteio para Ponte pela direita, André. E tinha endereço certo. A bola bateu na barreira, ia no ângulo superior esquerdo da meta do Pablo. Foi embora a linha de fundo. É escanteio, lado direito. Cássio Gabriel, camisa 21 na bola. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio. O terceiro escanteio para a Ponte do jogo. Aqui pela ponta direita vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio. 35 passados, primeiro tempo de jogo, 0-0. Ponte Norusca. Tempo 35. Cássio Gabriel levantou, tocou na boca do gol. A zaga tira, voltou. Sobrou pro Gé, bateu pro gol. Pegou na zaga. Tem gol. Rapaz, parece um muro vermelho essa zaga do Noroeste. Bola voltou aqui atrás, bola pro Edson, volta a bola pro Kaique França. Sai da grande área com os pés. Vai, Marcelo. Gol do 15 em Piracicaba. 15-1, Velo Clube 0. O 15 sai na frente do marcador. O gol do 15 coloca o 15 e mantém o 15 na quinta colocação com 23 pontos. Não, o 15 vai a 25, então ele passa para quarto lugar. Ele passa para quarta colocação, Carlos. Vem bola para a equipe da Macaca, bola do Pablo Diego, ficou pedindo toque de mão, o árbitro não deu, a bola voltou para o Emerson Miller. O Emerson Miller vem, disputa a bola ali com o Pablo Diego. Último toque do Emerson Miller, o árbitro tá pegando uma falta. O jogo tá parado. O árbitro tá pegando uma falta. E conversa, hein, rapaz? O tal do Rodrigo Gomes Paz Domingues, 39 anos. Como conversa, né, André? Ele gosta de uma resenha, né, Carlos? Ele gosta de chegar, conversar com os jogadores. No momento também de armar as barreiras, vai lá, conversa com um por um da barreira. Desse jeito, esse jogo vai ter uns 12 minutos de acréscimo. Ô, Marcelo, passa aí vai, o que você ia falar? Os confrontos não mudam, né? Porque o 15 tá passando a Portuguesa, então a Portuguesa enfrentar o 15, agora o 15 enfrenta a Portuguesa. Isso. Né? Então os confrontos não mudam. Ponte Preta e Primavera, Novo Horizontino e Oeste, Noroeste, Velo Clube, 15 de Piracicaba e Portuguesa, sendo rebaixados neste momento Lemense e Monte Azul. E esse cenário faz com que, caso, né, a Ponte Preta passe de fase,
na Série A2, a Ponte pegaria 15 ou Portuguesa Santista na semifinal. Iriam decidir uma vaga para a Série A1, essas equipes aí, né? Bola pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola com Pablo Diego. Pablo Diego volta essa bola aqui um pouco mais atrás, volta a bola para Júnior Tavares. Tavares abriu, trabalhou, bola ali pro Cássio Gabriel na ponta esquerda, bola pro Jean Carlos. Jean Carlos vai para fazer o cruzamento, é o Jean que tá por ali. É o Jean ou é o Pablo? É o Pablo ou é o Jean? É o Pablo. É o Pablo que tava na bola, bateu pro gol, ela saiu de fundo. Dá pra diferenciar ali. Ó, eles estão, claro, com a mesma camisa, né? Mesmo short, mesmo meião. Mas dá pra diferenciar pela chuteira. E não dá pra diferenciar pela chuteira, porque eles estão ambos com a chuteira amarela, né? Mas o Pablo tá com uma bandagem na mão esquerda. Ele está com uma bandagem na mão esquerda, mas eles são bem semelhantes realmente. Mas acabou chutando forte, linha de fundo, tira de meta para o Noroeste, continua 0-0 majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ponte vem aqui pela ponta direita. Opa! O Rafael Soares agora pegou firme o jogador da Ponte ali, o Everton. Não teve conversa não. Cadê os cartões, Marcelo? Não trouxe hoje? Tá aqui. Então pega, pô. Não teve conversa não pro Rafael Soares, amarelado, mais um no jogo. É o quinto na partida, segundo para jogadores do Noroeste. Rafael Soares amarelado, camisa número 20. Informação para Ovo Satoshi. Bom, o Rafael Soares joga de lateral esquerdo e o Carlinhos joga de lateral direito, o 23. Portanto, o Regis Potiguar é que fica aqui na volância, né? O Regis Potiguar que fica na volância, portanto, daquela escalação do Noroeste. Temos que adivinhar aqui. Agora já está, não, pelo menos quase 40 minutos, né? Se a gente não conseguir ver também. Bola aqui pela direita, é falta para a equipe da Ponte. Vem Cássio Gabriel. Ele para fazer a cobrança da falta aqui pela ponta direita. Ele que teve uma boa falta ali para fazer a cobrança, mas não conseguiu colocar a bola na rede. Quase 39 passados o primeiro tempo de jogo. Cássio Gabriel para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe. A zaga do Norusca tira. Bola volta aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Jean Carlos. Era o Everton, fez o passe, trabalhou na ponta direita para o Cássio Gabriel. Sai do gol, Pablo. Ele tentou cruzar, mas na verdade chutou, Pablo sai do gol para ficar com ela, André. Na verdade no lançamento ele tentou cruzar o Cássio Gabriel, acabou errando o chute, fácil a defesa do Pablo, que já repousa, continua 0-0 majestoso, Ponte Noroeste. Albert Cavalcante, boa tarde. Demorei, mas cheguei. Equipe mais Ponte Pretana do rádio. Ótima transmissão para todos. Valeu, Alberti. Um abraço. O João Limiro Neto, quero ouvir a narração do gol do Gé com emoção. Carlos Corsato. Será que eu não tô narrando os gols da Ponte com emoção? Será que é isso que o João tá colocando aqui entre linhas? Claro que tá. Esse juiz gosta da cartão, hein, velho? Pelo amor de Deus, hein? Mais um amarelo. Mais um amarelo pro camisa número 3 da Ponte, o Edson amarelado. Ele pegou ali na passagem o jogador do Noroeste, por isso foi agraciado com o cartão amarelo. Mais um no jogo, é o sexto agora na partida. Aliás, o sétimo no jogo. Informação para Store Colchões. Bom, para Ponte são 4, né? É isso ou é mais? Para Ponte são 4 cartões. Edson, Leonardo, Gé e o técnico Hélio dos Anjos. Beleza. Regis Potiguar, Rafael Soares. Para a equipe do Noroeste. Então são 6. 6 cartões no 6 jogo. cartões. É falta para a equipe do Norusca fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Para a bola, o Pereira levantou na boca do gol. No meio do caminho, chega a zaga da Ponte para tirar. Bola volta ali pelo meio. Vem ali o Jet disputando bola. A bola ficou no meio. Vem o passe dentro da grande área. O toque. Kaique França, defesaça. Fez o passe no meio. É o Luiz Thiago. Bateu pro gol. Ela saiu de linha de fundo. Linha de fundo, vai embora. O Luiz Thiago teve 2 tentativas. A primeira do Kaique. Aí depois ambos ficaram procurando a bola dentro da grande área. O Luiz achou. Ele bateu por cima do Kaique, ela saiu linha de fundo. Que perigo, André. E de novo a zaga da Ponte cochilou, dormiu de boina, de boné. E o Luiz Carlos saiu, um bate-rebate. O Kaique França acabou rebatendo. Ele tentou jogar de perna direita por cima do goleiro Ponte Pretano, errou o alvo, a bola saiu à esquerda da meta do goleiro da Ponte, tiro de meta para a Macaca, continua 0-0 Leonorusca. E vem Norusca, Pereira trabalha a bola na ponta direita, fez o passe, trouxe bola ali na ponta para o Luiz Thiago, 2 na marcação, Arthur que fez a M
foi lá pra roubar essa bola de novo. Ele perdeu a bola aqui no campo de defesa. Esse negócio aí, ó, o Hélio pode mudar tudo no segundo tempo. Tá dando certo esse negócio não, viu? Bola pro Pablo Diego lá na ponta esquerda. Vem o Pablo, briga ali com o Maicon. Aí o árbitro não deu falta não. A bola voltou. Agora ele vai dar falta do Gé. Quer ver? Eu juro por Deus que ele vai parar o jogo e dar falta do Gé. Não, ele deu falta contra o Gé agora. Não deu falta nenhuma. Ele deu lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela esquerda. Lateral cobrada. A bola voltou para a Ponte. Bola para Pablo Diego. Pablo Diego para Cássio Gabriel. Gabriel trabalha. A bola na ponta. A bola ali para o Júnior Tavares. Tavares na ponta esquerda. A bola para Jean Carlos. Vai para a linha de fundo. O cruzamento pega na zaga da equipe do Norusca. Sai. Escanteio para a Ponte lá pela ponta esquerda, André. E lado esquerdo é mais um escanteio, favorece a Ponte. Último toque do Maicon. A bola foi pela linha de fundo. É escanteio, lado esquerdo. Cássio Gabriel, camisa 21 na bola. Fala, comentarista. Pegou no microfone e fala. Ô Carlos, a partir dos 30 minutos a Ponte tá mandando no jogo. E esse lance aqui eu quero ver de novo. Tá bem pedido essa jogada do Noroeste agora também. Escanteio pra Ponte, o quarto do jogo. Vem Cássio Gabriel pra fazer a cobrança do escanteio do lado esquerdo. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Pra fora a bola passa, vai embora. Pablo Diego meteu a testa nela, ela foi embora na linha de fundo. Tiro de volta pro Noroeste fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Passa o tempo passa. Aproveite da melhor forma o tempo, porque ó, ele é implacável. Passe como passa. 43 passados do primeiro tempo. Faltam 2, mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. É a derradeira rodada da primeira fase. Tudo será definido para a próxima fase agora. Ponte, Noroeste, Ponte. Tudo igual, 0-0. Segura aí o placar ao vivo, porque a Ponte vem na ponta esquerda. Bola para Júnior Tavares. Tavares na esquerda, toca a bola para Jean Carlos. Vai, Jean Carlos. Toca a bola para Pablo Diego. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Pega o goleiro. Pablo. Do Pablo pro Pablo, boa defesa do goleirão do Norusca. Placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Bora lá, 15ª rodada, 4 jogos com mudança no placar. 15 Piracicaba vence o Velo pelo placar de 1-0. O Rio Claro vai vencendo o Comercial 1-0. Primavera e Taubaté, o Primavera vence por 1-0. E o Linense vence o São Caetano pelo placar de 0-0. Lemense, de 1-0, né? Lemense Monte Azul 0-0. Oeste Portuguesa Santista 0-0. Novo Horizontino e Juventus empatam 0-0, além, é claro, do jogo da Ponte que a gente está transmitindo aqui. Bom, caindo Lemense e Monte Azul, né? E os confrontos não mudam, a Ponte continua enfrentando a equipe do Primavera na próxima fase. Carlos. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. Bola pra Ponte na ponta esquerda, Jean Carlos, vai Jean, linda finta, vai pra linha de fundo pro cruzamento, pegou na zaga da equipe do Norusca e depois voltou pra ele. Que falta de sorte, fez uma jogadaça, mas a bola pegou nele e saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Noroeste, André. Que falta de sorte mesmo, como você disse, a bola bateu no jogador do Noroeste, voltou, bateu de novo no Jean Carlos e foi embora. Tiro de meta para o Noroeste, continua 0-0 majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos combinar que o jogo é bem picado também, né? Tem muita falta. Bola aqui pro campo de ataque, meu time do Noroeste. Vem Emerson Miller. Mais 4. Ele volta essa bola, vamos até 49, informou aí o André Luiz. A bola volta aqui no campo de defesa, trabalha um pouco mais atrás o Potiguar. Volta a bola pro Pablo, que com os pés sai do gol pra ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. E vem Noroeste, bola no campo, no ataque, no contragolpe pro Thiago, pro Carlão, tá impedido. Impedimento ali do ataque da equipe do Noroeste. Levantou bandeira lá o auxiliar número 2, o Rafael de Albuquerque Lima, 33 anos, funcionário público, confirmou o árbitro impedimento do ataque do Norusca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Toda segunda, 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte e Futebol Interior. Sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também no canal do YouTube
Participe e confira. Toda segunda também, 8 da noite, mais cedo. Hora da Macaca, Ponte vem. Cássio Gabriel, de fora da área, vai experimentar aí, bateu pro gol, Pablo. Espalma o goleiro. Joga a bola na linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E que paulada do Cássio Gabriel. Ele veio trazendo a bola, telegrafou de perna direita, um pombo sem asas no meio do gol, espalmou o goleiro Pablo, tinha endereço certo, é escanteio lado direito, a Macaca desce, continua 0-0, majestoso. Por que pombo sem asa se a bola voa rápido? Depois o André vai explicar. Cássio Gabriel pra bola, levantou fechado na boca do gol, deu um soco na bola, zaga tira, a bola volta e vem o Everton ali, briga com o Potiguar e a bola acaba saindo pra linha de fundo. Foi o 6º escanteio pra Ponte Preta no jogo. Ô André, por que é pombo sem asa? Explico-lhe. Boa, hein? Gostei, hein? O pombo, ele tem 2 asas, ele voa. Quando ele voa, a velocidade dele, certo, pra quem não sabe, né? O pombo tem 2 asas, uma na esquerda e outra na direita. Quando ele voa, ele bate as asinhas assim, ó, ele voa numa velocidade menor. A partir do momento que ele não tem asa, ele vai como se fosse uma bola de canhão, ele vai como um foguete voando. Então, foi um pombo sem asas, como um foguete na meta do goleiro Pablo do Noroeste. Tá explicado? Então, sem as asas, ele vai como um foguete. Ele vai como um foguete. Não sei como ele consegue, porque não tem a asa, né? Bola aqui pro campo de ataque, vem Ponte. Júnior Tavares, falta. O jogo é muito picado, cara. E esse Potiguar também, eu vou falar, hein? Cada enxadada, uma minhoca, Ponte vem. Olha o Cássio Gabriel, recebeu, dobrou, trabalhou, bola pro Gé. Gé virou, perna direita, entrou na grande área, tocou pro Cássio. Sai do gol, goleiro pra ficar com ela. O Gé tinha que ter tocado pro Cássio Gabriel. Abre aqui na ponta direita pro Cássio. Foi pênalti, Carlos. Quando tocou pro Cássio, e o Cássio também não ajudou, né? O Cássio também não ajudou porque ele já foi pra bola, né? Também não pode ficar esperando a marcação do pênalti, né? O Franco Francisco tá dizendo que foi pênalti. É lateral pra Ponte, lateral cobrado, lateral pra Macaca, lateral cobrado, bola aqui pela ponta direita, a bola tá rodando, viu? Os caras estão mostrando aqui o replay, mas a bola tá rodando. Na ponta direita, vem o Everton, na marcação, chega ali a zaga da equipe. O Carlão, que tava ali pra ajudar, chega para tirar, a bola volta pra Macaca, Júnior Tavares ganha essa bola pra Ponte, toca a bola ali pro Arthur abre o jogo, toca a bola pra Pablo, Diego, finalzinho do primeiro tempo, 48-40, já, o intervalo do jogo no comando do Marcelo, fique ligado, Pablo, Diego, briga ali com o Michael dá um bico na bola, tira a bola, volta aqui pelo meio, 48-50, aponta o centro do gramado, e a bola tava com a Ponte ainda, hein? O árbitro do jogo, Rodrigo Gomes Paz Domingues, aponta o centro do gramado, termina o primeiro tempo. No estádio Moisés Lucarelli, a bola parou. Final do primeiro tempo, Ponte, Noroeste, Ponte, tudo igual, 0-0. Vem aí o intervalo do jogo, no comando dele, D-E-L-E. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. É isso. Vamos ligar aqui. É isso, muito bem. Olha, a Ponte começou o jogo enfrentando o Comercial na próxima fase. No intervalo de jogo, o adversário da Ponte é o Primavera. Mudou o adversário da Ponte, aliás, o único confronto que muda. O Leonaldi vai falar. Né? Mas não tão pegado como está acontecendo, muitos cartões amarelos, um jogo muito pesado. Como é que você avalia esse primeiro tempo? O que dá para fazer de diferente um jogo com essas circunstâncias? Bom, no início nós estávamos meio perdidos no jogo. Aí depois conseguimos colocar a bola no chão, fazer o nosso jogo. E faltou aquele capricho no último terço de campo, né? Mas vamos trabalhar agora para no segundo tempo fazer o gol. Tá aí, esta palavra de Leonaldi, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior, Marcelo Corsato. Muito bem, é isso, jogos no intervalo já. O 15 Piracicaba jogando, deixa eu ver se o jogo do 15 tá no intervalo. Não, ainda não terminou o primeiro tempo. Bom, no intervalo, o jogo do Rio Claro com o Comercial, lá 1-0 pro time do Rio Claro. O Primavera também no intervalo, o seu jogo, o Primavera vai bater no Taubaté pelo placar de 1-0. Intervalo também o jogo do Oeste. O Oeste vai empatando com a Portuguesa pelo placar de 0-0. E Linense e São Caetano também no intervalo. Placar de 1-0 para o time do Linense. Lemense e Monte Azul também agora no intervalo. Aliás, todos os jogos no intervalo. Então vamos lá. 15 de Piracicaba, 1, Belo Clube 0, Rio Claro 1, Comercial 0, Novo Horizontino 0, Juventus 0, Primavera 1, Taubaté 0, Oeste 0, Portuguesa Santista 0, Linense 1, São Caetano 0, Lemense 0, Monte Azul 0. Rebaixados, nesse momento, Lemense e Monte Azul, eles estão morrendo abraçadinhos, mesmo com a derrota do São Caetano para o time
do Linense. Os classificados para a próxima fase: Ponte Preta, Novo Horizontino, Noroeste, 15, Portuguesa, Velo Clube, Oeste, Primavera. Vamos para os confrontos, então, da próxima fase? Ponte pega o Primavera, o Novo Horizontino pega o Oeste, o Noroeste pega o Velo Clube e o 15 de Piracicaba joga contra a equipe da Portuguesa. Corsato, Oi. Só uma informação rapidinho aqui. É importante essa última rodada também para os clubes, por exemplo. A gente fala aqui, né, que Rio Claro, Taubaté, Lemense, esses times entraram em campo sem... não vale nada. Vale sim. A Copa Paulista, por incrível que pareça, isso muita gente não sabe, né? Mas a Copa Paulista tem direito adquirido de participar da Copa Paulista 30 clubes. Os 12 melhores colocados da Série A1, os 9 melhores colocados da Série A2 e os 9 melhores colocados da Série A3. E por que estou dizendo isso? São 30 clubes na Copa Paulista, porque a Copa Paulista é o campeonato no segundo semestre que dá vaga para a Copa do Brasil, para a milionária Copa do Brasil. Então, por exemplo, nesse momento aqui, o 9º colocado não tem vantagem nenhuma na Série A2. Ele tem vaga garantida na Copa Paulista. Aí você vai falar, pô, mas e o 10º? Ele pode disputar? Pode. Desde que, por exemplo, algum dos times que estão à frente dele fala, eu não quero disputar a Copa Paulista. Que no caso da Série A2 eu acho muito difícil. Por exemplo, eu entendo que a Ponte Preta e o Novo Horizontino vão ter que disputar a Copa Paulista. Mas da Série A1 vai ter um monte de time que não vai querer disputar. Não, mas aí a vaga vai pro time da Série A1. Não, mas por exemplo, vamos supor, são 12 vagas na Série A1. Certo. Se 4 times só da Série A1 disputarem, tem 8 vagas. Não vai ter vaga pra todo mundo, porque não sobrou tanto time assim na Série A1. Então vai pra Série A2 e depois pra Série A3. Quer dizer, um monte de time da Série A1 não vai querer disputar isso aí. O Santos, por exemplo, vai ter que disputar. Então, o Santos vai disputar, a Portuguesa vai disputar. Dos outros da Série A1... Os 5 primeiros colocados têm vaga na Copa do Brasil. Os grandes não vão disputar, por exemplo. Corinthians não disputa, São Paulo não disputa, Palmeiras não disputa. Quer dizer, já são 3 vagas abertas aí. Já tem 3 vagas em aberto aí, né? Então, quer dizer... mas são 16 times na Sim, vai sobrar divisão. vaga para time da Série A2, quase todos. Você vai ver, vai por mim. É isso. A Ponte Preta, por exemplo, não sabe se vai disputar ainda. A Ponte Preta não sabe se vai disputar essa Copa Paulista. Deveria. São 3 da tarde, mais 55 minutos. Eu vou pro intervalo, volto já para falar com o Frank. Eu quero aqui meter o pau no sistema defensivo da Ponte. Já, junto com o Frank Francisco, porque do jeito que tá aí não dá, velho. Não dá. Tem que arrumar esse sistema defensivo. Mas já o Frank fala, a gente vai pro intervalo. Lembrando, o narrador falou só uma vez, então deixa eu repetir aqui dos prêmios. Da jornada esportiva você fala da Barber e eu vou falar aqui dos ingressos para a Feijoada do Cezão. Dia 26 de março tem Feijoada do Cezão lá no Campinas Hall com a turma do Pagode, tá? Com a turma do Pagode. Então você manda zap pra gente aí, o zap tá na tela e você já para você mandar o zap com os seus dados. E o que a gente vai dar de presente lá da Alfa Barber Clube? Pode ser no YouTube também, participar. Eu não sabia, achei que era só pelo zap. Eu quero, né, no YouTube. Vai concorrer ao corte de cabelo, né? Tá aí na tela pra você, né? Pra você que tá com a gente pelo YouTube, da Alfa Barber Clube. Certo. Né? E também concorrer aqui a ingressos pra Feijoada do Cezão com Turma do Pagode. Dia 26, é um domingo, 11 da manhã, né? Além daquela feijoada bacana, você ainda vai poder curtir o show da Turma do Pagode mais pro final da tarde, tá bom? Dia 26, Feijoada do Cezão, 26 de março no Campinas Hall. Você não pode perder. Quer faturar? Manda mensagem pra gente. Eu quero ingressos pra feijoada. Eu quero corte de cabelo. Pode ser no YouTube, pode ser no WhatsApp, o 989-89-3526. Muito bem, vamos pro intervalo então, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro.
Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Campinas, estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta vai empatando o intervalo de jogo com a equipe do Noroeste. Repito, o próximo adversário da Ponte, por enquanto, na fase quartas de final, será o Primavera de Indaiatuba. Seguindo aqui o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, placar ao vivo informando: 15 de Piracicaba 1, Velo Clube 0, todos os jogos no intervalo. Rio Claro 1, Comercial 0, Novo Horizontino e Juventus 0-0, Primavera 1, Taubaté 0, Oeste Portuguesa Santista 0-0, Linense 1, São Caetano 0, Lemense 0, Monte Azul 0. Resultado aqui, as duas equipes estão sendo rebaixadas, né? Além de Ponte 0, Noroeste 0. Frank, fala do primeiro tempo e eu quero aqui já meter o pau nesse sistema defensivo da Ponte aí. A Ponte joga muito pra frente, deixa os dois zagueiros muito isolados. É uma diferença dos dois zagueiros pro meio campo. Várias vezes a gente viu o Leonaldo, que é pra ser o volante mais recuado, quase que do meio campo pra frente, os dois zagueiros aqui atrás. Os caras enfiam a bola entre o meio campo e a zaga, e também entre os dois zagueiros que jogam em linha, né? Mas eles são muito desprotegidos, né? Esse time da Ponte aí parece um queijo suíço na defesa, vai precisar arrumar isso aí. Pode ser com o time titular, com o time alternativo, com o time reserva, com o time de júnior. Precisa arrumar isso aí, né, Frank? Bom, tem bastante coisa pra gente falar, mas vamos definir assim, Marcelo. Quem é o médio volante da Ponte Preta hoje? Leonaldo. De jeito nenhum, ele não sabe jogar de volante. Mas é o que tá jogando de vez em quando, aparece no meio dos zagueiros aqui. Mas ele não consegue fazer essa função. É o que a gente passa o campeonato inteiro, gente. Hoje a Ponte joga sem médio volante. Hoje era pra testar o Filipinho de volante, cara. Mas o Filipinho também não é volante, tá, gente? O Filipinho era meio armador, ele é o segundo volante hoje do lado esquerdo. Agora, posso fazer uma pergunta pro Frank? Frank, a Ponte tem um homem de cabeça de área, o primeiro volante de marcação? Só se tiver na base, eu não me lembro de ninguém. Tem o Fraga, mas tá machucado. Não, o Fraga esquece, gente. Fraga não volta já. Gente, o Amaral é volante, gente.
Eu também não gosto do Amaralzinho nessa função de cabeça de Primeiro área, volante, Ele é tá primeiro dizendo? volante. Primeiro volante. Eu não gosto dele nessa função, também prefiro ele adiantado, Carlos. Eu acho que ele rende mais. Mas ele é primeiro volante. Bora lá, Frank. Você é o comentarista. O meio-campo da Ponte titular hoje é Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis. Se o Elvis pudesse jogar. Sim. Sem o Elvis, não é o Cássio Gabriel esse homem, né? Não. Então, o Filipinho não podia entrar aí? Por mim, sim, né? Agora a gente precisa ver o que o Hélio pensa, né? O que o Hélio imagina. O esquema da Ponte, ele é excelente, desde que nós tivéssemos zagueiros rápidos. Não é o caso do Fábio Sanches. Ele nunca vai... Se deixar ele no mano a mano com o atacante, ele vai perder. Entendeu? O nosso menino hoje que tá jogando de central, o Edson, vem fazendo uma boa partida. Eu tô gostando dele. Entendeu, Marcelo? Mas de todos os zagueiros, o Edson me parece ser o mais rápido. Mas assim mesmo eles estão batendo cabeça. Por quê? Taticamente, dentro de campo, a Ponte está muito confusa. Em tese, quando ela fosse atacada, era para ter um posicionamento de 3 zagueiros. E não tem. Você vê, às vezes, os 3 lá atrás batendo cabeça. O Arthur não sabe se fica na lateral esquerda ou se joga como um terceiro zagueiro do lado esquerdo. O Fábio Sanches não sabe se faz a quarta zaga ou se vem para o meio para tentar dar combate, aonde, teoricamente, nós precisaríamos ter, se você vai jogar com 3 zagueiros, seria ele mesmo. Mas tem que ser um cara rápido. Então, mas a sobra, no caso, não seria o Fábio Sanches e o Arthur fazendo a quarta zaga? Sim, mas eles não estão conseguindo fazer. Isso precisa de treinamento. O Hélio tentou, mas eu já vou falar já. Pode abortar o esquema, mudar para a segunda etapa, porque assim, do meio campo para frente, a partir dos 30 minutos, a Ponte domina o jogo, torcedor. A Ponte chega com muito mais eficiência e o Noroeste, ele leva muito perigo quando ele vem trançando a jogada pelo meio. Por quê? É onde nós não temos sobra, ninguém marca. Qualquer bola enfiada no meio da zaga da Ponte, o atacante vai sair na cara do Kaique França. E não é só no jogo de hoje. Não. Isso é defeito que a gente tem desde o começo da competição. Verdade. Qualquer time que jogar contra a Ponte, o esquema vai ser esse, gente. O problema deles é o quê? Eles têm que marcar a Ponte do meio para frente. Que a Ponte do meio para frente é muito forte. Mas a questão do meio campo para a zaga, a entrada da área, extremamente perigosa. Ele vai precisar abortar esse esquema, ou pelo menos, Marcelo, posicionar o Fábio Sanches como um cara de marcação no meio, a sobra. Beleza. Tem o Pedro Lino lá no Majestoso, ele que é o nosso correspondente e vai falar com a gente falando nesse intervalo de jogo. Vai, Pedro Lino! Intervalo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Noroeste 0. A Macaca que não começou bem neste primeiro tempo, mas no último minuto de jogo, Cássio Gabriel chutou e o goleiro do Noroeste mandou para escanteio. Já o Noroeste teve um gol impedido aos 15 minutos e uma bola na trave aos 17. O público é razoavelmente bom neste momento aqui no Majestoso. Cerca de uns 3 mil torcedores. Pedro Lino para o Portal Futebol Interior. Valeu, PL. Obrigado aí pela sua participação com a gente lá no palco do jogo. É o nosso enviado especial lá pro estádio hoje para falar aí de Ponte Preta e Noroeste. Se fosse o treinador, você, o Francisco Hélio dos Anjos, alteraria então a Ponte Preta pro segundo tempo? Eu mexeria sim. Parar com essa história de 3 zagueiros, a Ponte não tem jogadores para esse tipo de esquema, não adianta. Você perde o Arthur como lateral e você não consegue ter no Arthur um terceiro zagueiro. O único que eu vi fazer essa função na Ponte e achei interessante foi o Léo Santos, que era do Corinthians, quando esteve aqui emprestado, fez algumas boas partidas atuando como um falso zagueiro daquele lado. Caiu que é a posição dele, né? Que é a posição dele. Mas mexeria sim, Filipinho para arrumar essa meia cancha, já que ele não quer pôr o Amaral porque está com 2 cartões. Coloca o Filipinho aí para ajudar o Léo e para com essa e aborta essa história de 3 zagueiros que vai nos deixar maluco. Mas aqui, quero fazer um relato. Gente, eu queria saber o que acontece com a Ponte Preta. De boa, vamos falar que eu sou ponte pretano, mas vejam os melhores momentos. Para não dizer todas as vezes que eu gritei pênalti aqui que eu tô sonhando, o último no Gé foi escandaloso. O Luizão é a típica jogada, ele passou aqui, ele só faz isso. Ele agarrou o Gé, não se contentou, deu uma voadora no ar, desequilibrando o Gé. Se isso não é pênalti, amigo, o que é pênalti, Marcelo?
Muito bem, Marcelo. Vamos passar a bola aqui pro Carlos rapidinho, vai, André. Parece que aparentemente a ponte não mexe, nem a Noroeste também. Aparentemente, até agora, nenhuma movimentação ali próxima ao quarto árbitro, Marcelo. Vamos ver se ele ajeita as peças aí, né? Coloca uma sobra ali na zaga, ou ajeita o Arthur, enfim. Porque tá feia a coisa, quando a bola é enfiada ali entre os volantes e a zaga, ou então no meio dos dois zagueiros, olha, é toda hora na cara do gol do nosso goleiro Kaique França. Estarei aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, porque vai começar o segundo tempo. Carlos Corsato vem aí! Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vamos lá pro segundo tempo. Pedro Lino, nosso PL, repórter lá no estádio, 3 mil pessoas. Hoje a expectativa não era realmente de um público nem parecido com os outros, né? Porque é o último jogo da Ponte Preta, a Ponte vem de derrota pro Brasil de Pelotas e não muda muita coisa na vida da Ponte este jogo, né? Vai começar o jogo no segundo tempo, eles estão esperando ali o start da Federação Paulista de Futebol, né? Para que todos os jogos, né, tenham início mais ou menos no mesmo horário. Agora recebeu um joia ali do quarto árbitro, Gabriel Furlan, de 30 anos. Vai anotar o início do segundo tempo. Posse de bola da Ponte, apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vamos pro segundo tempo de Ponte Preta e Noroeste. Noroeste Ponte. A bola rola, Campeonato Paulista, Série A2, 15ª rodada para você. Não vai perder nenhum detalhe, hein? O Marcelo tá ligado no Placar ao Vivo Futebol Interior e vai trazer todos os demais resultados dos outros 7 jogos que completam essa rodada. Hoje teremos os 8 classificados e os 2 eliminados, ou seja, rebaixados para a Série A3 em 2024. Ponte parece que começa o segundo tempo aí meio distraída, né? Fábio Sanches toca na bola pro Luiz Thiago, jogador da equipe do Noroeste. A sorte é que a bola voltou para ele. Trabalha a bola para Arthur aqui na ponta esquerda. Ponte toda de branco, defendendo nesse momento o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada no Majestoso. Vem bola aqui pro Pablo Diego, Emerson Miller, falta para cima dele. O jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. Meia esquerda, campo de ataque. O Joel da Silva tá com a gente aqui, abraços amigos, o Joel da Serponte tá mandando um abraço aqui pro repórter feliz, o André Luiz, o Wilson Correia, Elvis, quando volta? A expectativa é que já pro primeiro jogo do mata-mata do Campeonato Paulista, da Série A2, né? Eu tinha informação que seria no dia 19, né? Mas não, né? No início do jogo, inclusive, né, o pessoal da TV com o Era dos Anjos falando que o primeiro jogo já vai ser no meio de semana, né? Mas a expectativa é que o Elvis possa já voltar para esse primeiro jogo. Inclusive, mostrou uma imagem há pouco aí no intervalo, enquanto o Marcelo apresentava brilhantemente, sem interrupções do seu coordenador, o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Enquanto o Marcelo apresentava, o Elvis estava lá dando autógrafo para a torcida da Ponte, tirando foto. Gustavo Carvalho, tudo se deve por causa do esquema, com as linhas muito altas, falando do esquema da defesa da Ponte. Mas tem que arrumar isso, viu, Gustavo? Tem que arrumar isso. Contra o Brasil de Pelotas não deu. Contra o Novo Horizontino também não deu. Né, os times mais fortes que enfrentamos até agora. Então tem que arrumar isso. Esse esquema é perigoso. Todo jogo tomamos contra-ataque. Não podemos ficar nas mãos apenas da competência do Kaique. Por isso estamos vendo tantas falhas na parte defensiva. Jogo ruim, time sem conjunto, mas o que vale é o mata-mata. Tá dizendo Wilson Correia. Vivi Vicente, eu quero. Gustavo Carvalho, Léo e Amaral sabem jogar de volante e marcam muito bem. O esquema do Hélio que pede que o time suba a marcação. Falta para o Noroeste fazer a cobrança aqui pela direita. Vem Pereira para fazer a cobrança de falta para a equipe do Norusca. 3, segundo tempo, 0-0. Pereira para a bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Pega o goleiro. Luiz Thiago, é perigoso esse cara, hein? Kaique França foi pra ela, fez a defesa. André. E na boa falta cobrada de novo do Pereira. Ali achou no meio da zaga da ponta o Luiz Thiago, que de peixinho testou forte no canto baixo esquerdo. O Kaique França fez a defesa, olha a macaca. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Norusca pra tirar. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, o primeiro no segundo tempo, André. Último toque do Emerson Miller,
que estava ali ajudando a defesa do Norusca, mandou pela linha de fundo, lado direito, é escanteio para Macaca, o segundo para a Ponte na segunda etapa. Vem Cássio Gabriel, camisa 21 na bola. O Ticache tá perguntando, próximo adversário seria o Primavera nesse momento? Sim. Bola aqui, escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança, 7º escanteio do jogo, Cássio Gabriel para a bola, levantou na boca do gol, Lubizão sobe de cabeça, tira a bola, volta para Leonardo na ponta direita, ele toca a bola para Cássio Gabriel, linha de fundo, cruzamento, levantamento, a zaga tira, a bola voltou pro Gé. Levantou demais a bola quando foi fazer ali o giro para fazer a bicicleta, né? Esse é um lance que tem que ser aproveitado, mas também não toda hora, né? Era para ter pegado e já finalizado de primeira. Quando ele levantou, ele perdeu ali o compasso e aí acabou ali se contundindo com o Jonatas Paulista, jogador da equipe do Noroeste. A bola saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Noroeste e o Gé tá no chão ali, viu, André? O detalhe é que no momento que ele foi dar a bicicleta, ele acabou errando e na queda o Jonatas Paulista, como você bem disse, caiu em cima do Gé, mas tudo ok com ele, já levantou, continua 0-0, Majestoso. O Neuri Menezes disse aqui no YouTube que se o Luizão estivesse com a camisa da Ponte, o árbitro daria o pênalti. Edilson Roberto, Corsato e Frank. Vem a equipe do Noroeste, bola aqui pro campo de ataque, tá impedido. Tem gol. Tá impedido o atacante da equipe do Noroeste, o jogo tá parado, a rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Cara, bola, vai mudar tudo aqui, hein? Bola na rede lá em Barueri, gol da Portuguesa Santista, pra cima do Oeste, 1-0, e com esse resultado o Oeste cai para a 8ª colocação. A Portuguesa vai para a 4ª colocação, confronto com o 15 não muda, Portuguesa 4ª, o 15 o 5º, só que aí o 7º passa a ser o Primavera e o 8º o Oeste. Então nesse momento a Ponte está enfrentando na próxima fase o Oeste Exitápolis, agora Barueri. O Oeste, portanto, no caminho da Ponte. Nesse momento tem mais mensagens aqui. Daqui a pouco eu falo, porque a Ponte vem. Bola pela direita. Edson trabalhou, tocou. Bola pro Everton, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pro Gé de cabeça. Ela passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe do Norusca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. O Edilson Roberto está dizendo aqui, Corsato, Frank, a Federação Paulista escolhe a dedo os piores árbitros para apitar aqui. Isso é verdade, mas o descontrole do time e do Hélio preocupam. Tá dizendo ele aqui, valeu. O Gé, quando fizer o pivô, tem que tocar a bola. Diz aqui o Gustavo Carvalho na nossa live também. Tem mais uma mensagem aqui do Luiz do Vale. Fala aí, amigos. Tô no ar, acompanhando vocês. André Luiz, o repórter feliz, é fera demais. Me ensinou muito. Um abraço, pronto. Luiz do Vale, eu quero ingresso, eu quero corte de cabelo. O Luiz quer tudo. Vem do Noroeste, bola aqui pro campo de ataque. Bola pro Carlão, tocou na ponta pro Luiz Thiago. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Muito forte. A sorte é que ele não tocou legal. A bola ficou no meio. O jogador do Noroeste ali, o camisa número 10, o Pereira, parece que corre puxando o pé, sei lá, estranho. Tá com o freio de mão puxado. Estranho demais. E o mesmo lance que eu falei agora, cara, tinha 2 atacantes contra um zagueiro. Cara. A Ponte joga muito adiantado, tem que arrumar esse negócio aí. Bola pro Gé trabalha a bola aqui na ponta, vira o jogo pra Pablo Diego vira o jogo, trabalha a bola pro Everton, da esquerda pra direita, Ponte atacando no gol do portão de entrada no Majestoso. Quem sabe Nossa Senhora do Majestoso nos ajude. Bola pelo meio, Júnior Tavares tocou, bola pro Cássio Gabriel para Júnior Tavares, pra Cássio Gabriel, tem 2, 3 na marcação, voltou, Tavares na ponta esquerda, bola na ponta, vem pro Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol, pro Gé, pra fora. Rapaz, ele é bom na altura, hein? Ele é bom na bola aérea, hein? Na briga ali com o número 20, o Rafael Soares, ele meteu a testa na bola, ela saiu de fundo, tiro de volta pro Noroeste. O detalhe é que no bom cruzamento do Júnior Tavares, como você bem disse, o Gé ganhou de novo do zagueiro, testou forte, a bola por sobre a meta do goleiro Pablo, tiro de meta para o Noroeste, continua 0-0 Majestoso, informação para bebidas, Poti. Gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Leme é gol do Monte Azul.
Monte Azul 1, Lemense 0, resultado que tira o Monte Azul do rebaixamento nesse momento e coloca no bolo São Caetano. Lemense e São Caetano nesse momento sendo rebaixados, informou o placar ao vivo Futebol Interior. Ponte pela direita, Cássio Gabriel pro Everton, cruzamento era pro Gé, chegou a zaga com o Luizão, a briga tá boa, hein? Gé e Luizão, Luizão e Gé, Emerson Miller, trabalha a bola aqui pelo meio, vem o Arthur, briga ali com o Emerson Miller, ele ganhou, trabalhou bola na ponta direita, bola pro Carlão, é Carlão e Fábio Sanches e Carlão, vai pra linha de fundo, Fábio Sanches por baixo. O melhor zagueiro tecnicamente da Ponte joga a bola na linha de fundo, escanteio pro Norusca. É o primeiro escanteio do Noroeste no jogo, André. É, como você bem disse, o melhor zagueiro da Ponte. Preciso, na técnica, de perna direita, travou o camisa número 9, Carlão, e não deixou cruzar. É escanteio lado direito, favorece a equipe do Noroeste. O primeiro do Norusca na segunda etapa. Continua 0-0 majestoso. Informação para Prone Alimentos. Depois de Ponte Preta e Noroeste pela Série A2, tem Palmeiras e São Bernardo com a REC de Americana. Já às 7 da noite, é escanteio para a equipe do Norusca, o camisa número 10, o Pereira. Ele que corre meio que com freio de mão puxado, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, vai ficar na ponta direita, bola ali para Macá, que é o Cássio Gabriel que vem com a bola, quase 10 passados desse segundo tempo, vem Cássio Gabriel, boa jogada, tocou pro Gé, o Pablo Diego tá dentro da grande área, vem o Gé, tá na ponta direita, escorregou o jogador da equipe do Noroeste, voltou bola para Cássio Gabriel pro Gé, lá na ponta, vem Gé, cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Jean Carlos, o Jean Carlos ficou esperando, tem que avisar o Jean Carlos que ele tá no jogo. Ô Jean, você tá no jogo, filho. Vai pra bola, a bola era pra você. Não era pra mim não, nem pro Marcelo, inclusive nós não estamos no estádio, nem pro Frank, nem pro André. Era pra você, viu, Jean Carlos? Era pra você, meu filho. E agora o Arthur, hein? Deu ali no jogador da equipe do Noroeste. O jogo tá parado, e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Chegamos a 10 minutos passados deste segundo tempo. 35 para terminar o jogo. Aproveite o tempo porque ele passa, viu? E como passa? Como ele passa! 35 para terminar o jogo, mais acréscimos no giro. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, 15ª rodada, te contei não. Em Campinas, Majestoso, Ponte e Noroeste empatam 0-0, Corsato. Bora lá então, resultados da 15ª e última rodada da primeira fase, daqui a pouco porque a Ponte tá no ataque, vem Carlos. Gé, foi pra grande área, foi pro chão, é falta! Falta, Regis Potiguar, tomou amarelo e vai ser expulso porque ele já tem cartão. Falta pra Ponte, ó. Pra você que tá com a gente aqui vendo pela televisão, vendo pelo YouTube, por isso não foi pênalti, um pouquinho pro pênalti. Que jogadaça do Gé, hein, André Luiz? Que jogadaça, pelo setor direito, ele deu um corte no Regis Potiguar que ele ficou sem pai e sem mãe. Não teve outra alternativa, o zagueiro da equipe do Norusca, a não ser fazer a falta a centímetros da entrada da grande área, e com isso ele tomou o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Vermelho para o camisa 5 do Noroeste, Regis Potiguar, está fora da partida. O Norusca vai com 10 até o final do jogo. Informação para Ridier. Vai, Marcelo, antes da falta aí, placar ao vivo, futebol interior. 15 de Piracicaba 1, Velo 0, Rio Claro 1, Comercial 0, Novo Horizontino e Juventus 0-0, Primavera 1, Taubaté 0, Oeste 0, Portuguesa Santista 1, Linense 1, São Caetano 0, Lemense 0, Monte Azul 1. A Ponte vai pegando nesse momento o Oeste, estão caindo Lemense e São Caetano. Carlos Corsa. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior 12. Segundo tempo de jogo, Júnior Tavares pra bola, pra cobrança da falta no bico da grande área, bateu pro gol. Pra fora ela saiu, linha de fundo. Que horror, hein? Tiro de volta pro Pablo fazer a cobrança. E aí, André? Pegou muito embaixo na bola de perna direita, o Júnior Tavares jogou longe da meta do goleiro Pablo, tiro de meta para o Noroeste. E agradecendo aqui os abraços, pessoal da Serponte, alô Serponte, aquele abraço. E também ao Luiz do Vale.
se Wagner Ferreira e Clonico Arce são meus mestres, Carlos Corsato, eu sou o mestre de Luiz do Vale, meu discípulo. Grande Luiz do Vale. Nunca vou te perdoar por isso. Noroeste, 10 jogadores em campo, foi expulso, camisa número 5, Regis Potiguar. Ponte com 11 jogadores, um a mais no jogo. Depois de Ponte Preta e Noroeste, tem Palmeiras e São Bernardo com a REC lá em Americana. Vem pra bola o time da Ponte, o Everton pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Norusca pra tirar. Chega a zaga do Norusca para tirar. Leonaldo ganha a bola para Ponte, toca a bola na ponta direita, quem vem ali é o Cássio Gabriel, ganhou essa bola para Ponte, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Bola ficou no meio, o Luizão dá um bico na bola, tira dali, não tinha ninguém do Noroeste. A bola volta, 13 minutos passados o segundo tempo, 0-0 Ponte do Noroeste. Noroeste teve um jogador expulso a 12 do segundo tempo. Leonaldo, chuta, Léo, perna esquerda, vai queimar dali uma bomba, espalma o goleiro. Pablito foi pro canto esquerdo, espalmou, fez a defesa. A bola voltou ali com camisa número 20, que é o Rafael Soares. Briga ali com o Cássio Gabriel. Cássio ganhou a bola pra Ponte, hein? E o Pablo, pra variar, quando o goleiro faz... O André conhece isso, né? Quando faz aquela defesa espetacular. Eu fiz muito disso. Aí se joga no chão. Tá sentindo ali, tá parecendo uma largatixa no chão ali, o goleiro da equipe do Noroeste, né, ô André? É verdade, tá parecendo como é que chama? Saca-rolha, quando a rolha cai no chão, fica toda esticada, pra ganhar minutos, ganhar tempo, esfriar o jogo. Quando você vai com saca-rolha assim, você vai sacar a rolha assim do vinho, ó, você puxa, às vezes a rolha cai no chão, fica lá. Agora eu entendi. Essa eu entendi. No chão, a rolha do vinho. Então... Essa eu entendi. A do pombo sem asa eu não entendi até agora, mas essa eu entendi. E o chute do Leonardo foi o outro pombo sem asa. O goleiro tá caído, ainda não devia fazer essa pergunta pra ele, mas eu vou fazer. Não faz. André, você algum dia já deu a bicicleta? Não! Olha, eu vou te contar, quando eu era pequeno lá em Barbacena... O jogo tá parado, viu, gente? A gente fez uma... Será que você consegue antes de voltar ao jogo? Consegue. A gente fez uma brincadeira lá que quem ganhasse o esconde-esconde, a gente brincou de esconde-esconde. Quem ganhasse esconde-esconde ganhava uma bicicleta. E não é que eu ganhei, meu amigo. Eu nunca dei, mas ganhei a bicicleta. Tá certo. É lateral pra Ponte fazer a cobrança. Olha lá, alteração no Noroeste. Lateral pra Macaca fazer a cobrança. O Noroeste vai mexer. Daqui a pouco o André Luiz vai falar. Né? Vão entrar 14 e 22. 14 no 10, Pereira vai embora. Entra o número 14, que é o Igor Ribeiro. E o 22 também na beira do gramado, que é o jogador Igor Pimenta. Daqui a pouco no vermelhinho. Já Igor, hein? O Igor Ribeiro é com H e o Igor Pimenta é com I. Saiu o 20, Rafael Soares amarelado para a entrada do 22, Igor Pimenta. E saiu o 10, Pereira, para a entrada do 14, Igor Ribeiro. 2 alterações processadas pelo técnico Moisés Egert na equipe do Noroeste. Informação para Jump Esportes. Legal, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Bom, o Noroeste tem que mexer, e a Ponte também. Daqui a pouco eu quero saber do nosso comentarista. Tirar esse negócio de três laterais aí, bola pra Ponte na ponta esquerda, Júnior Tavares pra bola, levantou a zaga, tirou, voltou, sobrou pro Arthur na ponta, tocou pra Cássio Gabriel, sai da ponta, vem pro meio, pra quem que você tocou, Cássio? A bola sai, vai embora ali de fundo. Ô Frank, bom, vamos lá, né? E a Ponte vai mexer sim, viu? Vai mexer a Ponte, vai entrar o 17 e vai sair o 3. Daqui a pouco o André vai falar. Aí sim, era isso que eu ia perguntar. O técnico tem que mexer, né? O time tá com 10 jogadores, o time adversário. O técnico tem que mexer, né, Frank? Sem dúvida nenhuma, né? Só vou dizer uma coisa, que pecado, hein? Partida bacana que vinha fazendo o Edson na zaga. Eu não teria tirado o Edson não, tá, gente? Não. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. E mudou. Vai, André. Foi embora o camisa número 3, Edson, para a entrada do 17, Guipira. 17, Guipira está no jogo, 3, Edson foi embora. Primeira alteração processada pelo técnico Hélio dos Anjos da Ponte. Informação para Ovos, Satoshi. E agora acaba com essa frescura, né? Então o Arthur vai ficar de 4 zagueiro mesmo, o Fábio Sanches de zagueiro central e pronto. Acaba com essa porcaria aí de jogar com 3 laterais no time. Bola pela direita, vem bola pra Ponte, bola pro Everton. O Everton volta essa bola ali pro Pablo Diego. Pablo Diego tocou pro Everton na sequência, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Pablo!
Foi pro chão lá, o goleirão da equipe do Noroeste fez a defesa, André Luiz. E no bom cruzamento do Everton, o Pablo, bem postado no primeiro pau, fez a defesa, evitando ali que a bola passasse, poderia levar perigo à meta do Noroeste. Continua 0-0 majestoso. Informação para Prone Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, a Ponte empata com o Noroeste empata com a Ponte, tá tudo igual, tá 0-0, o Noroeste teve um jogador expulso, há 12 minutos o Potiguar foi expulso por falta no Jé, tomou o segundo cartão amarelo, não pode, levou o vermelho na sequência, a bola para Gui Pira, vem o Gui Pira na ponta, o Gui tá pendurado, hein? Tá pendurado o Gui, não pode tomar cartão, senão não joga no próximo jogo. Bola pela direita, trabalhou, bola pro Gé, demorou demais pra tocar a bola também o Gé, hein? Aí vem ali o Maicon, ganha essa bola pra equipe do Noroeste, disputa a bola ali o Pablo, Diego, o Maicon com a perna esquerda, vai tirar dali, a bola pegou ali no Ronaldi e saiu pra lateral, lateral pra equipe do Noroeste fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Você vai participando com a gente, vai mandando mensagem pra cá. Deixa eu mandar um abraço pro Roberto Santos, pra Vivi Vicente, tá todo mundo ouvindo a gente. Vem o time do Noroeste, bola com o Luiz Thiago, perna direita, uma bomba! Pra fora, dá trabalho esse Luiz Thiago, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, André. Ai, como dá trabalho o Luiz Thiago, ele já chegou umas 4 vezes na cara do goleiro Kaique França durante toda a partida. Dessa vez, ele deu um corte na zaga, 4 jogadores da Ponte tentando marcá-lo, não conseguiu. Chute forte de perna direita por sobre a meta de Kaique França. Tiro de meta para a Macaca, continua 0-0 majestoso. O Hamilton Rovani, boa noite, Carlos. Infelizmente tive compromisso. Estou chegando agora para curtir a nossa macaca. Seja bem-vindo, Hamilton Rovani. Obrigado pela audiência. Bom, 19 segundo tempo, tá 0-0. Ponte vem, bola aqui com o Júnior Tavares. Vem o Tavares, abre o jogo. Carlão, o centroavante, está no campo de defesa. Tem ninguém no Noroeste no campo de ataque. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola para Jean Carlos. E Jean Carlos toca a bola para Gui Pira. Gui Pira, volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Ele começa tudo de novo, bola para Arthur. Arthur jogando aqui um pouco mais à frente, trabalhou. Bola na ponta pro Cássio Gabriel, vai queimar dali uma bomba para fora. Passa, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pro Pablo fazer a cobrança. De telegrafou o Cássio Gabriel de perna direita e chutou forte. Uma paulada, a bola passou à esquerda da meta de Pablo, que observou. Tiro de meta para o Noroeste. Informação para Store Colchões. O Hamilton, ele tá falando da Itália também, rapaz. Hamilton Rovani. Infelizmente tive compromisso, estou chegando agora para torcer para nossa macaca. Belvedere Marítimo, Itália, torcendo como nunca. O Edilson Roberto, já é muito fominha. Wilson Correia. No Flamengo, Pedro joga junto com o Gabigol. Por que na Ponte o Gé não pode jogar junto com o Eliel? Por que na Ponte o Gé não pode jogar junto com o Eliel? Wilson Correia pergunta, o comentarista responde. Porque o Hélio, pelo jeito, é contra isso, né? Mas hoje era uma partida interessante a gente ver os dois juntos, né? E o Pablo Diego na segunda etapa morreu, hein? Sumiu. O jogo tá difícil, Carlos. A Ponte não tem um jogador na meia cancha que faça o time rodar. Falta aquele jogador diferenciado, né? Falta o craque, falta o Elvis, infelizmente. Tem gol. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Rio Claro é o segundo gol do time da casa. Agora Rio Claro 2, Comercial 0, vai eliminando o Comercial da competição, o time de Rio Claro. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Vem o Gui Pira, entrou na grande área, foi pro chão, pênalti! Penalidade máxima pra Ponte! Se no primeiro tempo ele não deu em cima do Gé, agora no Gui Pira ele deu. Parece que tem um braço ali. Eu quero ver o replay, mas o pênalti está marcado, André Luiz. O pênalti está marcado, mas tem sim. Tem um braço do camisa número 14 da equipe do Noroeste, o 14 que é o jogador Igor Ribeiro. Ele empurra o Gui Pira, que foi ao solo. Pênalti claríssimo a favor da Macaca
e a Macaca pode abrir o placar no majestoso Corsato. É pênalti pra Macaca, pênalti pra Ponte. Na marca de 22 minutos passados do segundo tempo. E não tem VAR, hein? A marcação dentro do campo tem que valer. Torcedor da Ponte, André, depois você olha no seu zap aí que já tem informação do público. Bola ali pelo meio. É pênalti pra Macaca fazer a cobrança. Pênalti pra Ponte. Ó, tem um toque, né, Frank? Por baixo, parece. E tem um braço, né? Nas costas do Gui, né? Eu tava comentando com o Marcelo. O zagueiro tenta fazer o corte, né? Mas o Guipira joga o corpo à frente. Então ele, ao tentar abrir a perna, ele toca o Guipira e em cima ele acaba de dar o tranco. Foi pênalti, sem dúvida nenhuma. Pra mim foi muito mais pênalti no Gé, tá? Mas esse aí também foi pênalti, ok, sem problema. E quem vem pra bola ali é o Pablo Diego, né? Pablo Diego vem pra bola. Vem pra bola o Pablo Diego. Saiu 9, entrou 77 no Noroeste. No Noroeste foi embora o camisa número 9, Carlão, para a entrada do 77, é o Nando Venâncio. 77, Nando Venâncio tá no jogo, o 9, Carlão, foi embora. Informação para Bebidas Potivo. É pênalti para Ponte. O árbitro continua conversando. 23 minutos passados deste segundo tempo. 23 passados do segundo tempo. É pênalti para Macaca fazer a cobrança. Os caras do Noroeste não estão nada felizes. O Moisés Egert agora tomou cartão amarelo. Levanta aí, Marcelo. Moisés Egert, técnico do Norusca, tomou cartão amarelo ali. Mais um também. Amarelo para Moisés Egert, técnico da equipe do Noroeste. E o Guilherme dos Anjos também. Todo jogo ele toma cartão. Agora é uma fase. Eu quero, se ele tivesse pendurado, eu não sei, eu não tenho essa informação, né? Mas aí não pode ele e não pode o pai. E não pode o pai... eu mandei no seu WhatsApp, André, a renda do jogo, velho. Mandei no seu WhatsApp. A renda do jogo eu mandei pra outra pessoa, será? Deixa eu ver aqui. Mandei pra outra pessoa. Deus do céu. É pênalti pra Ponte. Pênalti pra Macaca. Pega aí, André. Pênalti pra Macaca. Depois devolve. Pablo Diego pra fazer. O Pablo pra pegar. Pablo Diego pra fazer. Pablo pra pegar. 24 do segundo tempo. Tá 0-0. A Ponte pode tirar o 0 do seu lado do placar. Pablo Diego pra bola. Autorizou o árbitro. Correu, bateu pro gol. É gol! Gol! Tela printada pra Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 24 minutos passados, segundo tempo de jogo. Cobrança de pênalti. Perna direita, ele bate cantinho baixo do Pablo, seu xará que foi pra bola. Mas não pegou, é que ele bateu muito forte. Forte demais. Pablo Diego. Pablo Diego. Pablo Diego. Ela ainda pega na trave. Na trave direita e morre no canto do goleirão Pablo. Pablo Diego abre o placar, abre o marcador pra Ponte. Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte na frente. Ponte 1, Noroeste 0. Pablo Diego, 11, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do majestoso. Ponte na frente, Macaca 1, Noroeste 0, goleirão Pablo. Essa você só pega lá no fundo da rede, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte, o gol do Pablo Diego na cobrança de pênalti. Printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, Pablo Diego foi com muita consciência para a bola, de perna direita, chutou forte, a bola ainda beijou o poste direito da meta do goleiro Pablo da equipe do Noroeste. Foi morrer no fundo das redes. Aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli em Campinas agora. Pablo Diego, camisa 11. Ponte 1, Noroeste 0. Carlos. Oi. Tem gol lá no jogo do Primavera, hein, cara? O Linense empatou. Então vai mudar aqui o adversário da Ponte, vai aí. Falta para a equipe do Noroeste fazer a cobrança, falta para o Norusca. Leonardo mete a cabeça na bola, tira, joga a bola para lateral. Lateral para o Noroeste, o repórter tá chamando, fala André. E a renda e público à sua disposição, a hora que você quiser. Vai, pode ser agora. Público pagante R$ 3.115 para uma renda de R$ 37.365. Confirmando a você
Público pagante até aqui, Ponte 1, Noroeste 0, 3.115 para uma renda de R$ 37.365. Até aqui a Macaca vence 1-0, Carlos Corsato. Menor público da Ponte no Majestoso em todos os seus jogos nesta Série A2, Carlos, do Campeonato Paulista. Já você fala, Marcelo, porque vem Ponte. Olha o Pablo Diego, tá na ponta direita, vem cruzamento, tocou pro Gé. Printou! Gol da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Pablo Diego, impossível lá pela ponta direita, fez o cruzamento pro Gé. Artilheiro da Ponte na competição, perna direita, só cutucou pro fundo da rede. É o segundo gol da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Gé, 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 Gé. 19, a camisa dele é cedera e ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Segundo da Ponte que amplia. Ponte 2, Noroeste 0. Gé, explode o torcedor da Ponte. E de alegria no Majestoso, no Brasil, em todo o mundo. Onde quer que esteja você, torcedor da Ponte. Ponte 2, Noroeste 0. Goleirão Pablo. Essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. O gol do Gé, artilheiro da Macaca na competição. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que, como você bem disse, o Pablo Diego desceu que nem um foguete pelo setor direito e cruzou forte, na meia altura, já apenas cumprimentou, deu um tapa na bola de perna direita, cumprimentando o canto direito da meta do goleiro Pablo, que nada pôde fazer. Amplia a Macaca no Majestoso, já camisa 19, agora Ponte 2, Noroeste 0. E agora o Arthur, né, acabou puxando ali o jogador da equipe do Noroeste. O Arthur tem cartão, André? Confirma aí pra mim, por favor. Não. Quem tem cartão é o Edson, zagueiro? É, tinha o Edson, cartão? zagueiro. O Edson, zagueiro. E o Arthur acabou de tomar amarelo. O Arthur tomou cartão agora. Eu fiquei com medo do Arthur ter cartão, rapaz. Aí seria expulso. E se for expulso, desfalca a Ponte. Aí seria desfalque importante pro jogo da Série A2. O Marcelo vai atualizar já, viu, Marcelo? Placar ao vivo, futebol interior. Já, o placar ao vivo é falta para a equipe do Norusca fazer a cobrança. Não entendi nada, você falou com o microfone desligado. Comercial, adversário da Ponte nesse momento. Sim, meu bola Deus. Aqui para a equipe do... Tá com medo do comercial, André? Não, o adversário da Ponte muda mais que a cotação do dólar na Bolsa de Valores. Falta para a equipe do Noroeste, levantamento na boca do gol, Kaique, França dá um soco na bola, tira. Ele bateu cabeça ali com o Fábio Sanches, a bola voltou pela esquerda para o time do Noroeste, bola ali para o Emerson Miller, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique. Sai do gol para fazer a defesa. Vai, Marcelo, placar ao vivo, futebol interior. Então, com o empate do Taubaté para cima do Primavera, o Primavera sai da zona de classificação, vai caindo para a 10ª posição, e aí o Oeste volta a ser o 7º e o Comercial toma a 8ª colocação. Então o Comercial é o 8º colocado neste momento e, portanto, a Ponte Preta vai enfrentar a equipe do Comercial. E esse 2-0 aí da Ponte para cima do Noroeste coloca o Noroeste para 4º lugar no campeonato. A Portuguesa vai ser a 3ª nesse momento, vai sendo a 3ª, então, os confrontos. Ponte Preta e Comercial, Novo Horizontino e Oeste, Portuguesa e Velo Clube, Noroeste e 15 de Piracicaba. Esses os confrontos até aqui. Até aqui. Até aqui. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. Toque de 30 você já ouviu. Quase 31. Passado o segundo tempo de jogo. No regressivo 14 para terminar o jogo. E o tempo passa, hein? Então, portanto, aproveite o tempo porque ele passa. E como passa? Te contei não, Majestoso. Ponte tá na frente. Ponte 2. Noroeste 0, placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. Bom, o Lemense vai batendo o Monte Azul pelo placar de 1-0 e o Linense bate o São Caetano por 1-0. Esses resultados rebaixam no momento São Caetano e Lemense para a Série A3 na próxima temporada, informou o placar ao vivo, futebol interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Frank, 2-0 pra Ponte, só foi tirar esse negócio aí de 3 laterais jogando, a Ponte melhorou, né?
Sim, Carlos, e com jogador a mais, né? E voltando ao esquema normal, era inegável que a Ponte iria chegar, né, Carlos? E hoje ressaltar a boa partida que faz o Jean Carlos. Guipira entrou muito bem de novo. O Gé entrou, a bola dele entrou, Carlão, não tava saindo o gol do homem. E o Pablo Diego, como sempre, né? É o cara, né, Carlão? É brincadeira. Além de fazer gol, ainda deu um cruzamento aí que foi açucarado pro Gé. É isso, e a Ponte vai mexer, né? Daqui a pouco o André Luiz vai trazer aí todas as informações, acho que vai mexer no ataque inteiro, inclusive, o time da Ponte. Já fez 2 alterações anteriormente também, o time da Macaca. Vamos lá então. Vai. Foi embora o 2 Everton para a entrada do 14 Luiz Felipe. Foi embora o 22 Júnior Tavares para a entrada do 6, que é o jogador Filipinho. Foi embora o 11 Pablo Diego para a entrada do 7 Dudu. E foi embora o 19, que é o Gé, para a entrada no 9 Eliel. Ele muda o ataque, né? E também mexeu ali na lateral direita. Vem o time do Noroeste, está sozinho ali. O camisa de número 11 do time do Noroeste, do Luiz Thiago. Ele trabalha a bola pelo meio, bola para Emerson Miller. Emerson Miller volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola na ponta. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás para o Nando Venâncio. Nando Venâncio vem, disputa a bola 17 contra 17. Guipira sofreu pênalti no primeiro gol da Ponte a 22. A Ponte marcou de pênalti a 24, depois a 27. A Ponte fez com o Gé. Estamos com 33. Segundo tempo, bola para o Eliel. Participação primeira dele do jogo, chega na marcação. A zaga da equipe do Noroeste chega para tirar dali bola com o Igor. Igor sai jogando aqui pela direita, o árbitro tá pegando saída de bola. Tá dando jogo pra Ponte. Aqui pela ponta direita o jogo tá parado, bola pra Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Canais Futebol Interior, trabalhando bola aqui pela ponta esquerda, pela ponta direita, o time da Ponte. Bola com o Leonardo, trabalhou Luiz Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, Pablo. Fica com ela o goleiro, o cruzamento foi fechado do Luiz Felipe, o Pablo pegou, né, André? É um bom cruzamento do Luiz Felipe, porém fechado, como você disse. Pablo pegou, já reposto em pressa, o Noroeste perde por 2-0 no Majestoso. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Bola pra Ponte, Filipinho, ganhou de 2, o Eliel passou, pediu, Filipinho vai queimando ali, bateu pro gol, Pablo! Que jogada ali do Filipinho, hein? Passou por 3 jogadores do Noroeste, o Eliel pedia, mas ele não quis saber não, meteu uma bomba, o Pablo foi pra ela, fez a defesa na pequena área, André. E como você bem disse, ele veio trazendo no meio de 3 jogadores do Noroeste, ele se livrou da marcação, chutou forte de perna esquerda, bem postado no meio do gol, o Pablo fez a defesa e já repôs. Continua 2-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para Ridger. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 35 minutos passados desse segundo tempo, 10, mais acréscimos para terminar o jogo no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, Ponte tem 2, Pablo e Gé, o Noroeste com um jogador a menos, não tem nada, Marcelo. 15 de Piracicaba 1, Veloclube 0, Rio Claro 2, Comercial 0, Novo Horizontino Juventus 0-0, Primavera 1, Taubaté 1, Oeste 0, Portuguesa Santista 1, Linense 1, São Caetano 0, Lemense 0, Monte Azul 1. Confrontos da próxima fase: Ponte Preta e Comercial, Novo Horizontino e Oeste, Portuguesa e Veloclube, Noroeste 15 de Piracicaba. Indo para a Série A3, São Caetano e Lemense. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem Filipinho de novo, vem perna esquerda, mas queimada, ele bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo, escanteio pra Ponte, o segundo no segundo tempo, André. E de novo o Filipinho, clareou, ele manda o bastão na bola, chutou forte, perna esquerda, a bola resvalou no camisa 90, o Jonatas Paulista, e foi embora pela linha de fundo, é mais o escanteio para a Macaca. Cássio Gabriel vem na bola, nesse momento 2 alterações na equipe do Noroeste. Tá entrando camisa número 89, que é o Leleco. O Leleco tá no jogo, vamos ver quem vai sair na equipe do Norusca.
O Vinícius, mais uma alteração. O 33, Vinícius Santana entrou aí no lugar do 23. Do 23. Carlinhos. 33, o 23. Escanteio pra ponta, daqui a pouco você completa, André. Carlinhos pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Igor mete a cabeça na bola, tira. É mais um escanteio. Vamos lá então, André. 33 no 23. Então entrou o 33 Vinícius Santana no lugar do 23 Carlinhos e o 89 que é o Leleco. Já te confirmo quem saiu. Levantamento, Cássio Gabriel pra bola, levantou, tocou na boca do gol, muito aberto, a bola passa, vai embora, foi sair do outro lado, linha de fundo, tiro de volta pra equipe do Nolusca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ponte Preta vence o jogo pelo placar de 2-0 ao Frank. Qual é a do jogo aí? 2 para Ponte, 0 para o Noroeste. Carlão, a Ponte se achou no jogo, né? Tá com um jogador a mais, tá inteiraça na partida. Pouquinho de tranquilidade aí, dando moral pros meninos, pode até acabar ampliando, Carlão. Mas não vou mudar minha opinião não, tá? Apesar do árbitro ter também melhorado na segunda etapa a arbitragem dele. Olha, a Federação Paulista, socorro, hein? Socorro. Carlão, a Ponte se encaixou, foi só parar com a história dos 3 zagueiros, né? Volta pro posicionamento normal do time, aí funciona. Pra você jogar com 3 zagueiros, eu me lembro do Milan. Tinha só um Baresi pra fazer o terceiro homem da defesa, né? E você tinha só fera no meio de campo, só craque. E hoje o futebol, a realidade é diferente, Carlos. Sem o Elvis, a Ponte é um time bom, mas comum. Não tem ninguém para fazer nada diferente. Matheus Jesus hoje nem em campo tá para poder nos ajudar, né? Que tá suspenso. É verdade. Então tem que ser o simples, o trivial. Mudou. Bola ali pela ponta dele. Descobriu aí, André? Foi embora o camisa número 11, Luiz Thiago, para a entrada do 89 Leleco. 89 Leleco tá no jogo. Luiz Thiago foi embora. É a quarta alteração processada pelo técnico Moisés Ebert na equipe do Noroeste. E vem o time do Nolusca, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento. Chega a zaga com o Fábio Sanches, tira, joga a bola na linha de fundo. O Leleco tava por lá. O Fábio tira, joga a bola na linha de fundo. É escanteio para a equipe do Noroeste fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ó, tem ingressos para a feijoada do Cezão, hein? Dia 26 de março, com a turma do Pagode. Não perca! Quer participar? Pode mandar aqui no WhatsApp ou então no YouTube. No YouTube depois eu vou precisar do seu nome completo, do seu RG. Você vai ter que passar pelo WhatsApp pra gente, tá? Pra concorrer. Levantamento na boca do gol, Leleco. Cobra o escanteio. A zaga da Ponte tira pro Dudu. Quem sabe agora vai Dudu na ponta. Engatou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Já tá no turbo. Trabalhou. Bola pro Elielma. Entrou na grande área. Defendeu o goleiro. A bola vai voltar. Vai voltar aqui pro Eliel. Saiu da grande área. Vai pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. Sobe a zaga, tira. Tem gol. Sobe a zaga do Noroeste, tira, vem o Miller pra ganhar essa bola pro time do Noroeste. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior, vai Marcelo. O Oeste empata com a Portuguesa Santista pelo placar de 1-1, vai mudar confronto aqui. E o Monte Azul faz o segundo gol pra cima do Lemense, agora Lemense 0, Monte Azul 2. Então vamos lá, continuam caindo São Caetano e Lemense, né? E os confrontos ficam assim por enquanto. A Ponte Preta pegando o Comercial, o Novo Horizontino pegando o Oeste, o Noroeste volta para a terceira colocação, então ele vai enfrentar o Velo Clube, e o 15 de Piracicaba, que cai para a quarta colocação, pega a Portuguesa Santista, que é a quinta colocada no momento. Goleiro do Noroeste tá caído ali para atendimento. Lembro que daqui a pouco, 7 da noite, tem Palmeiras e São Bernardo, hein? Quartas de final, Campeonato Paulista. O Júlio Stevanelli vai transmitir com o Moisés Lacerda, grande Moisés Lacerda nos comentários, e a Aline Silvério nas reportagens lá da REC, a Rádio Esporte Clube, que tem o comando do Ariel, que comanda tudo por lá, nosso querido Ariel Ferreira. Jogo às 7 da noite, aqui para os canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 41 minutos passados desse segundo tempo, 4 mais acréscimos para terminar o jogo. Aproveite o seu tempo.
porque o tempo passa. E como passa? Aproveite da melhor forma possível. Te contém não majestoso. A bola rola, 15ª rodada Série A2. Ponte na frente. Ponte tem 2, Pablo, Diego de pênalti e Gé. Noroeste não tem nada. Placar ao vivo, futebol interior. Marcelo. 15ª rodada, além desse jogo da Ponte, 15-1, Velo 0, Rio Claro 2, Comercial 0, Novo Horizontino e Juventus 0-0, Primavera 1, Taubaté 1, Oeste 1, Portuguesa Santista 1, Linense 1, São Caetano 0, Lemense 0, Monte Azul 2. São Caetano e Lemense estão caindo e o adversário da Ponte Preta na próxima fase, por enquanto, segue sendo a equipe do Comercial. Vem Ponte, bola lá pela direita. Este sou eu sempre, pra sempre, de bem com a vida. Vitória da Macaquinha, hoje 2-0 pra cima do Noroeste. Menor público no estádio Moisés Lucarelli, né, nesta primeira fase, né, 3.115 pagantes. 3.115, o menor público da Ponte Preta. Jogo que pra Ponte não valia muita coisa, né? Vamos ver aí no próximo jogo. Torcida da Ponte encheu o estádio. Se for o Comercial, torcida do Comercial vai encher lá também, né? É um time de muita torcida. Lá no Palma Travassos e o bicho vai pegar. Bola aqui pela ponta esquerda. Vem Dudu pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Igor. Perna direita, joga a bola, liga de fundo. Escanteio pra Ponte aqui pela esquerda, André. No cruzamento pelo setor esquerdo do Dudu, Igor Ribeiro chegou tirando pela linha de fundo, é lado esquerdo. Mais um para Macaca e mais um para Cássio Gabriel na bola. O Hudson Batagim tá dizendo aqui, quem diria que o Monte Azul iria escapar? Pois é, coisas do nosso futebol. Vem pra bola, levantamento na boca do gol do Cássio Gabriel. Toque de cabeça da zaga, tira, vem Leleco. Leleco briga, a bola volta aqui pela ponta esquerda, a bola para Arthur. Olha o Arthur, meteu uma bola na grande área, sobe a zaga da equipe do Norusca, tira a bola, volta pra Ponte. Luiz Felipe, pela ponta direita, trabalha a bola para Leonaldi. Leonaldi trabalhou pro Cássio Gabriel, fez a infiltração ali, procurava o Luiz Felipe. Jogando aqui aberto, aqui pela ponta esquerda, agora vai ter que buscar lá, chegou a zaga da equipe do Norusca, tirou. A bola voltou, Fábio Sanches, jogando como zagueiro central, tira essa bola aqui para a equipe da Ponte Preta, ganha a bola pelo meio, trabalha a bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe no meio, volta essa bola aqui um pouco mais atrás para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel para Filipinho, Luiz Felipe. 43:30, torcida da Ponte vai cantando no estádio Moisés Lucarelli. Torcida da Ponte vai fazendo a festa, da Ponte vence. 2-0, Macaca 2-0. Daqui a pouco o Marcelo fala quantos pontos a Ponte está no segundo colocado nesse momento. Bola aqui para a equipe da Macaca, bola para o Dudu. Aí vai ficar feia a briga, né? Aí não vai dar, né? Luizão, Dudu. Ó, o Luizão segurou o Dudu agora, hein? O árbitro deu falta do Dudu em cima do Luizão. Quantos pontos a Ponte do segundo colocado, Marcelo? 9. Novo Horizontino é o segundo, tem 27. A Ponte é a primeira, 36. Ó, vou falar uma coisa aqui. Então é fato que a Ponte Preta, independente de como ela se classifique para a semifinal, ela vai ter a vantagem de jogar em casa o segundo jogo. Também na semi. Dos times que a Ponte, durante o jogo, já enfrentou aqui na próxima fase, né? Começou com o Comercial, depois passou pro Oeste, depois passou pro Primavera. Eu acho que, torcidamente falando, pior é o Comercial. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola aqui com o Leonaldi. Leonaldi fez o passe na ponta esquerda, voltou pra Guipira, sofreu o pênalti, que deu o primeiro gol pra Ponte. Ele volta essa bola na ponta, bola pra Jean Carlos. Jean Carlos ficou o jogo todo, hein? Guipira, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, eu não entendi essa do Marcelo, depois eu quero que você repita. Bola pro Arthur do meio, fez o passe, voltou, tocou bola pra Guipira, Guipira passa o pé em cima da bola, tocou para Jean Carlos pro Guipira, linha de fundo, cruzamento na cabeça do zagueiro, a bola voltou pro Guipira, perna direita, trabalha a bola para Leonaldi, chuteira amarela, volta a bola para Jean Carlos, chuteiras azuis, levantamento na boca do gol, sobrou pra Ponte, pro Luiz Felipe, vai bater pro gol, espalma o goleiro, e aí chega o Vinícius, testa na bola, joga a bola, linha de fundo. Escanteio pra Ponte, André. E o detalhe que no bom cruzamento do Jean Carlos, a bola acabou sobrando pro Luiz Felipe dentro da área, que ele deu um giro no seu marcador e chutou uma paulada de perna direita. Espalmou o goleiro Pablo, tinha endereço certo e na volta o camisa número 33, o jogador Vinícius Santana mandou para escanteio. Olha, quase a Macaca faz o terceiro no jogo, é escanteio lado direito. Vem para a cobrança, Cássio Gabriel na bola. Esse goleiro do Noroeste, acho que ele tem um toque, velho. Toda vez que ele faz a defesa, ele sente dor, ele sente. Tem um toque. Tem um amigo meu, não vou falar quem é aqui, mas toda vez que ele faz sexo, depois que termina o sexo, ele sente também. Ô Marcelo, o que você tentou explicar aí? Não entendi bulufas nenhuma, cara. Você tá engraçadinho hoje, hein? Seguinte, Carlos, ó. Eu falei amigo, não falei irmão. Vamos
Amigo. Vamos. Não, mas eu não vesti a carapuça, não. Ah, não, então tá. Achei que sim. Eu não vesti, não. Vamos lá. Eu falo de pressão, de torcida. Qual desses times tem mais torcida? Primavera, Oeste ou Comercial? Sim, tô contigo. Tecnicamente, eu até acho que o Comercial não é melhor do que os outros. Entendi, agora entendi. Cássio Gabriel, cobrança de escanteio pra Ponte. É o quinto no segundo tempo. Levantou, tocou na boca do gol. Goleirão Pablo agora já tá refeito do sua 17ª contusão. E ele tira, joga a bola pra lateral pra Ponte, fazer a cobrança lá pela direita. Agora sim. Agora eu tô contigo, agora entendi. De torcida, o que vai fazer mais barulho, com certeza, é o Comercial. Por exemplo, se a Ponte fosse jogar em Barueri, a Ponte ia ter mais torcida do que o Oeste. Se a Ponte fosse jogar em Primavera, em Indaiatuba... E o jogo não seria lá, com certeza. Seria lá. Então, mas dependendo, a Ponte vai ter mais torcida. Mesmo o jogo sendo em Indaiatuba. Eu conversei recentemente com o pessoal da imprensa lá de Indaiatuba, os torcedores não compraram o projeto ainda do Primavera do jeito que está agora nesse momento. O Primavera é uma SAF agora, né? A torcida lá de Indaiatuba não comprou o projeto, só se comprar a partir de agora, comprasse a partir dessa fase, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Chegamos a 47h30, o André informou, vamos até 50. Vai, André. Amarelo pro Filipinho, camisa número meia dúzia, amarelado, mais um no jogo para jogadores da Ponte. Informação para Bebidas Poti. Ele fez uma falta ali em cima do 33, o Vinícius. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Falta pro Noroeste aqui no campo de defesa. Tem gol. Não precisava fazer essa falta aí o Filipinho. Edilson Roberto, Edson Cláudio, Luiz do Vale, Hudson Batagim, Benedito Ovídio, todo mundo com a gente. Vai, Marcelo. Em Novo Horizonte é gol do Novo Horizontino. Novo Horizontino 1, Juventus 0. Esse gol do Novo Horizontino mantém o time de Novo Horizonte na segunda colocação, só que agora ele diminui de 9 para 7 pontos a diferença da Ponte Preta, mas mesmo assim a Ponte ainda na possível passagem para a semifinal jogaria em casa o próximo confronto. E esse resultado faz com que Ponte e Novo Horizontino se encontrarem só na final. E aí, na final, os dois com a vaga, porque o segundo colocado não pega o primeiro até a semifinal. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral para Ponte aqui pela ponta esquerda. 49, 1 minuto para terminar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá mandando mensagem pra gente aqui, ó. O Neucides, ele é de Pirapora do Bom Jesus. Tá ligado com a gente, mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Valeu, Neucides. Bora, rapaz. Obrigado pela audiência. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai terminar o jogo. O árbitro da partida, o Rodrigo Gomes Paz Domingues, aponta o centro do gramado. Fim de jogo no Majestoso. A fase de classificação da Série A2 terminou. E terminou como os entendidos do futebol, né, aparentemente imaginavam. Ponte Preta e Novo Horizontino, primeiro e segundo lugar. Ponte em primeiro, Novo Horizontino em segundo. Daqui a pouco o Marcelo vai trazer aqui os jogos desta Série A2 do Campeonato Paulista. Ponte e Noroeste estão na próxima fase. A Ponte vence mais uma. Em 14 jogos, foram 11 vitórias da Macaca. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso. O repórter André Luiz. Vamos ouvir o Gé passando por aqui. Gé, agora o bicho vai pegar pra valer. Fase de mata-mata, o que a gente pode esperar? Quarta-feira já começa, como é que vocês estão planejando? E parabéns aí pela partida. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, né, pela partida, pela vitória. Mano, a preparação é sempre importante, né? Nós vem trabalhando muito. Nós veio de um resultado aí que não esperado, que nós não
não quis, né, na quarta-feira aí da Copa do Brasil. Mas seguir em frente, levantar a cabeça, agradecer a Deus aí pela partida, pela vitória e seguir em frente. Trabalho sendo bem feito, graças a Deus vem a vitória e quarta-feira tem mais. Esse mata-mata trouxe um aprendizado para vocês, o jogo contra o Brasil de Pelotas, da maneira como foi. O que vocês trouxeram, o que dá para trazer de aprendizado agora para essas decisões da Série A2? Não relaxar, né, irmão? Não relaxar, trabalhar sempre forte, manter sempre a pegada, né, que nós vem tendo aí na competição. Não foi o resultado que nós esperávamos lá na quarta-feira, mas é isso aí, levantar a cabeça, como eu disse, levantar a cabeça e seguir o trabalho, que quarta-feira é decisão e não pode mais despencar, né, igual nós teve o despencamento lá da quarta-feira. Pra gente fechar, o seguinte, o artilheiro do campeonato, que é do Juventus, o Bruno, caiu fora hoje, perdeu pro Novo Horizontino. Você sonha com essa artilharia? Acho que é um prêmio gostoso, né, cara? Né, eu sempre venho trabalhando, né, pra poder, quando a bola chegar ali, tá fazendo os gols. Mas primeiramente a equipe, né, seguir trabalhando, sempre querendo primeiros 3 pontos, né, e a artilharia é consequência. Mas é um gosto bom ser artilheiro. Fechou. Tá aí, essa palavra de Gé, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Legal, André. Você volta daqui a pouco no fim de jogo, no comando do Marcelo Corsato, 5 da tarde, mais 2 minutos. Ponte Preta venceu, 2-0. Ô Frank, o resultado foi justo pra você, a vitória da Ponte 2-0? Sim, Carlos. No segundo tempo, a Ponte foi outro time, né? Principalmente após a expulsão do jogador do Noroeste. O Noroeste ficou com a menos. E aí o Hélio foi ajudado, né? Até pela circunstância, o Hélio tirou a bagunça dos 3 zagueiros e ajeitou o time, né? Ele passou o time para o esquema que está acostumado a jogar. Aí foi domínio total da partida. Resultado justo, Carlão. No futebol não tem resultado justo. Vamos assim, né? Mas a Ponte mereceu a vitória sem maiores problemas. Podia ter sido mais, hein? O goleirão do Noroeste, o Pablo também. Cara, o que acontece? Todo goleiro vem aqui e quer pegar tudo, Verdade. Incrível, foi bem demais o goleiro do Noroeste. Bom, vamos lá então. 5 da tarde, mais 3 minutos. Depois do intervalo, o Marcelo vai comandar o fim de jogo. Você continua participando aqui, já pode votar no Melhor em Campo. Já tem voto pro Melhor em Campo aqui no YouTube. No WhatsApp também, o 989-89-35-26. No YouTube também você participa e dá tempo de você concorrer ao corte de cabelo da Alfa Barber Clube e também aos ingressos pra feijoada do Cezão, hein? Dia 26, 11 da manhã. A partir das 11 horas da manhã no Campinas Hall, show com a Turma do Pagode. Manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp, você precisa deixar o nome completo e também o seu RG para concorrer. Vamos lá, Marcelo, Série A2, Campeonato Paulista. Tá tudo definido para a próxima fase, Corsato? Bom, vamos dar... Deixa eu ligar aqui. Liga. Liguei o bagulho, agora sim, muito bem. Vamos confirmar aqui, mas seguinte, os resultados, né? Finalizados. Só tem um jogo que está em andamento aqui, pelas minhas contas, é o jogo do Novo Horizontino, que eu ainda não tenho o fechamento dele. Então vamos deixar o Novo Horizontino de sobreaviso, mas é contra o Juventus, 1-0, não vai mudar nada aqui na posição dos times. 15 de Piracicaba 1, Velo Clube 0, já resultado final. Rio Claro 2, Comercial 0, Comercial próximo adversário da Ponte. Novo Horizontino 1, Juventus 0, esse jogo não acabou, como eu disse. Primavera 1, Taubaté 1. Primavera, se ele ganha o jogo, ele estaria classificado para a próxima fase. Oeste 1, Portuguesa Santista 1. Linense 1, São Caetano 0. Lemense 0, Monte Azul 2. Muito bem. Portanto, rebaixados, então, São Caetano e Lemense. São Monte Caetano Azul caiu, hein? se salvou, né? O São Caetano fez força para cair, o São Caetano. Monte Azul ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. Na última colocação. Na última colocação. E termina na 14ª, 14 pontos, 2 pontos acima do São Caetano, que terminou na 15ª com 12, e o Lemense com 11. Detalhe que os 3 times são conhecidos como Azulão, né? Monte Azul, São Caetano e Lemense. Deu ruim pro Azul, né? O Azul não foi legal, não, no Série A2, né? Não. Vamos lá, Taubaté Ponte Preta, primeira 36 pontos, Novo Horizontino segundo 29, Noroeste terceiro 26, 15, quarto 25, Olha o 15, Portuguesa quinta 24, Velo Clube sexto 21, Oeste sétimo 21 e o Comercial oitavo 19. Bom,
terminou como começou a rodada com esses times aqui classificados. Os confrontos, a Ponte pega o Comercial, o Novo Horizontino pega o Oeste, o Noroeste pega o Velo Clube e o 15 de Piracicaba encara a equipe da Portuguesa na fase quartas de final do campeonato, quartas de finais, né, do Campeonato Paulista da Série A2, Carlos. Legal, 2 jogos, né? O primeiro jogo na casa do time que tem a pior campanha dos dois. Pelo que falaram na transmissão, já é quarta. Já tem jogo no meio de semana. É quarta-feira. Transmissão da TV lá, né? A gente tinha informação que seria sábado ou domingo. Sim, as datas seriam 19 e 22, né? Sábado, domingo e na outra semana, no outro meio de semana. Mas não, parece que vai ser agora, né? Parece que vai ser agora. Então é isso. Vamos lá, os confrontos de novo então, Marcelo, rapidinho aí. Ponte Preta e Comercial, Novo Horizontino e Oeste, Noroeste e Velo Clube, 15 de Piracicaba e Portuguesa. É claro que, vou mais uma vez dizer aqui, futebol, a Ponte pode ser eliminada pelo Comercial, claro que pode. Pode. É outra fase. Mas dos times que se classificaram aí, veja só, o Comercial classificou perdendo. Então. E só classificou porque o Primavera não conseguiu fazer a parte dele. Que era ganhar do vencer Taubaté, dentro de casa. que já não caía mais, Já não tinha não nada tinha no mais campeonato. problema nenhum. Então, gente, ó, eu vou dizer de novo aqui, o Comercial é o time mais fraco desses que se classificaram, na minha modesta opinião, tá? Na minha modesta opinião, o Comercial é o mais fraco. A Ponte jogou com um time reserva contra o Comercial em Ribeirão Preto e ganhou do Comercial quando quis lá, né? Mas... Eu tendo a concordar com você. Empatou. A gente pode falar mais no fim do jogo? Né? A Ponte empatou no final, é verdade. A Ponte empatou o gol do Matheus Jesus. Do Matheus Jesus. O Matheus Jesus, mas jogou com o time reserva. Sim, eu tendo a concordar com você. O problema é que dos times, eu até falei na transmissão, torcidamente falando, é o pior que a Ponte podia encarar dos times que ficaram. A Ponte foi para Barueri, a Ponte foi para Indaiatuba, entre aspas, né, que era o Primavera, e a Ponte foi algumas vezes para Ribeirão Preto e terminou indo para Ribeirão Preto mesmo. Então, torcidamente falando, eu acho que dos três o pior era o Comercial. Sim, mas eu tô falando dentro do campo. A torcida ajuda até um certo ponto, né? Até um certo ponto a torcida ajuda, mas dentro do campo, pra mim, o Comercial é o time mais fraco. E agora a gente já conhece o ambiente, a Ponte já jogou lá, então eles já sabem como vai ser o ambiente e tinha torcida, um bom número de torcedores no estádio já. Tinha, mas com certeza quarta-feira, se for quarta-feira o jogo, vai ter muito mais. A pressão vai ser maior, mas a Ponte é melhor do que o Comercial, eu concordo com você. Com certeza. E eu acho que, tecnicamente, foi o que você falou, pra mim o Comercial ele é até inferior ao Oeste e ao Primavera. E olha que engraçado, os dois times que subiram ano passado da A3 para a A2, tanto o Comercial como o Noroeste, estão classificados. Sim, mas não vai ser fácil não, viu? Não vai ser fácil não vai não. Tem um confronto aí, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. A Portuguesa fez um campeonato ok, mas o 15, nas últimas 5 rodadas, subiu. Começou a ganhar e não parou mais. E tudo de 1-0. Mas não parou mais, então quer dizer, arrumou o time. E o 15 já venceu na primeira fase a Portuguesa lá. Né? Vai ser um confronto legal. E vamos ficar esperto nesse jogo aí, porque sai o adversário da Ponte, caso a Ponte passe pelo Comercial. O vencedor de Ponte e Comercial pega o vencedor de 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista. E aí vale acesso. Vale acesso. Teoricamente passar desse confronto da fase semifinal estará e aí, na primeira torcidamente, divisão. Como você está falando, também é complicado, porque o 15 tem toda a rivalidade com a Ponte Preta e tem uma torcida muito grande, e a Santista também. E tem a história. A maior torcida de Santos é da Santista, não é do Santos. A maior torcida do Santos está lá em São Paulo, que é a torcida jovem. Fecha aí, Carlos. Vamos acho que tá na hora isso foi uma pessoa de Santos que me falou. Tá. 5 da tarde, tá bom, André. 5 da tarde, mais 9 minutos, 5 e 9. Então é o seguinte, o André vai voltar daqui a pouco, no fim do jogo. Né? Temos a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos. O Frank Francisco vai comentar, vai trazer as notas do jogo. Tem o melhor em campo. O Marcelo Corsato vai falar muito aqui dos jogos da Série A2. Vamos trazer de novo os confrontos para você. Deu Ponte, hein? 2-0, 11ª vitória da Macaca na competição em 15 jogos. A Ponte só perdeu 1 e empatou 3. Terminou com a melhor campanha da Série A2 na fase de grupo, na primeira fase, né? Agora vamos pro mata-mata do Campeonato Paulista na Série A2. O bicho vai pegar, certo? Deixa eu só pegar aqui, antes de a gente ir pro intervalo, deixa eu só pegar aqui o Pedro Lino, né? O Pedro Lino mandando aqui o material pra gente.
E eu vou mandar aqui pra você, viu, o Felipe Marques? 30 segundinhos aí o trabalho do Pedro Lino na saída no fim do jogo. No estádio Moisés Lucarelli com a vitória da Ponte. E aí o Marcelo já, depois do intervalo, comanda o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Você continua participando, mandando mensagem aqui no 989-89-35-26. Tá a fim de conferir a feijoada do Cezão com a turma do Pagode? Manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp. Quer concorrer ao corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube também no WhatsApp ou no YouTube. O Pedro Lino traz o seu destaque direto do estádio Moisés Lucarelli, que agora vai descer lá para conferir a coletiva do Hélio dos Anjos. Vai, Pedro! Fim de jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu a equipe do Noroeste pelo placar de 2-0, com gols de Pablo, Diego e Gé. Na próxima fase, a Macaca encara a equipe do Comercial, primeiro jogo fora, segundo jogo aqui no Majestoso. Já a equipe do Noroeste encara o Velo Clube. Daqui a pouco estarei na coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Pedro Lino, para o Portal Futebol Interior. Grande Pedro Lino conosco aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso. Depois do intervalo, estamos de volta para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Depois do intervalo, o Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo com muita informação aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridier Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridier Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridier.com, e nossas redes sociais, @ridier.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem, esse negócio de trabalhar com o microfone aqui, ó, tem que ficar ligando o microfone toda hora. Que dificuldade. Muito bem, terminou o jogo no estádio Moisés Lucarelli, deu Macaca 2-0 para cima da equipe do Noroeste. A Ponte fecha a primeira fase da competição na liderança, 36 pontos, 7 à frente do segundo colocado, Novo Horizontino, que tem 29. Seguindo aqui o placar ao vivo dos canais de futebol interior, eu vejo que o Noroeste ficou na terceira posição, 26, o 15 na quarta com 25, a Portuguesa Santista na quinta com 24, o Velo Clube na sexta com 21, o Oeste na sétima posição, 21, e o Comercial, o oitavo, com 19. O Comercial ficou com o mesmo número de pontos do Primavera. O problema que o Primavera teve é que ele só tinha 4 vitórias e o Comercial 5. Por isso o Comercial passou mesmo com a derrota contra o Rio Claro e o Primavera empatando com o Taubaté. Ficou pelo meio do caminho. Bom, seguindo aqui na classificação, o Rio Claro terminou na 10ª com 18, Juventus 11º 18, Linense 12º 18, Taubaté 13º 16 e o Monte Azul, hein? Olha, o Monte Azul escapou do rebaixamento. 14 pontos, hoje venceu 2-0 a equipe do Lemense, jogando em Leme, e com isso, São Caetano, que perdeu para o Linense por 1-0, e Lemense estão rebaixados para a Série A3 na próxima temporada. Os confrontos, vamos lá, os confrontos. O líder da competição na primeira fase foi a Macaca, Ponte Preta. Pega o 8º colocado Comercial, primeiro jogo na casa do Comercial. O Novo Horizontino, segundo colocado, pega o 7º, Oeste. O Noroeste, terceiro colocado, encara o Velo Clube, o 6º. E o 4º, 15 de Piracicaba, pega a Portuguesa, que terminou na 5ª colocação. Pois bem, os resultados então, vamos lá. Conferir aqui para ver se foram esses mesmo. Sim, não teve mudança, então vamos lá. O 15 venceu o Velo Clube pelo placar de 1-0. O 15 venceu por 1-0. O Rio Claro venceu o Comercial 2-0. O Novo Horizontino venceu o Juventus 1-0. Primavera empatou com o Taubaté 1-1. Oeste Portuguesa 1-1. Linense 1, São Caetano 0. Que fase do São Caetano, hein? Lemense e Monte Azul 2-0 pro time de Monte Azul. Gente, vai mandando mensagem no YouTube, Futebol Interior, ou então no Zap, que tá na tela, 989893526. No Zap você deixa os dados, nome completo, bairro e cidade, de preferência, claro, da região metropolitana de Campinas. Lá no YouTube, dizendo eu quero concorrer. São 2 prêmios para você. A gente tem o corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube e também par de ingressos para a feijoada do Cezão, que rola dia 26 de março com Turma do Pagode no Campinas Hall. Claro, você pode faturar esse par de ingressos. Muito bem, estamos no ar para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jumping Esportes e Pizza do Dadá. Meu comentarista Frank Francisco, a gente tem muita coisa para debater, vamos até 5h40 da tarde, né? Mas tem muita coisa boa para acontecer aqui no programa, no nosso fim de jogo. Se prepara até às 18. Muito bem. Frank Francisco, quero que você fale dessa vitória da Ponte Preta, 2-0 contra o Noroeste. Disseque sobre essa vitória. Um resultado, Marcelo e torcedor ponte pretano, para restaurar a confiança do grupo, né? Voltar a alegria da vitória, né? Que perder nunca é bom, né, Marcelo? Vamos combinar. E num momento onde a gente agora está entrando numa fase decisiva. O de positivo que o Hélio dos Anjos. 2 bons jogos. Questão Elvis. Elvis não foi entregue ainda ao departamento nem físico, né? Tá programado para amanhã. É aquilo que eu falo. Eu gosto de jogador igual o Elvis. Se depender dele, ele joga amanhã.
Você entende? O Elvis é um cara astral bom, positivo, vai lá, joga tudo pra cima, mas nós vamos ter que aguardar bem durante a semana, né? Daqui a pouco eu vou ver o que é melhor. Pode ser que daqui a pouco o melhor, até mesmo o Elvis na segunda partida, né? Pode ter essa possibilidade. Então a gente vai tentar fazer aquilo que nós achamos que é o melhor para uma decisão fora de casa. Tudo bem, Hélio? Antônio Lupe, Rádio CBN. Se não me engano, foi contra o Fluminense do Piauí, na sua entrevista pós-jogo, você acabou citando que a situação do transfer ban, ela dificulta o trabalho da comissão técnica. E agora, a segunda fase, ela permite no regulamento até 4 trocas, ou seja, as equipes podem se reforçar, mas a Ponte ainda tem esse problema. Como é que você trata isso junto com a diretoria para tentar reforçar o seu time, pensando nesse objetivo que é o acesso e voltar à elite do futebol paulista, mas também já pensando numa Série B? Na minha visão, pelo menos que as informações que eu tenho do clube, é que o clube hoje está padecendo, né, de coisas irresponsáveis que foi feito lá atrás. O transfer ban não é de um ano atrás. O transfer ban é coisa de 10 anos, 8 anos, 5 anos, nem sei quanto que é. Eu lamento muito. E não é que eu não confio nesse grupo. Você entende? Não é que eu não confio nesse grupo, mas isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser resolvido. Eu acredito, espero, quem sabe, né? Não é fácil. Você entende? Não é fácil resolver até sexta-feira. Não é fácil. Eu vejo que o presidente constantemente está buscando uma solução. Mas esse é o preço que a Ponte paga nesse momento, né? Mas acima de tudo me preocupa porque eu falo para vocês, tem um ou outro jogador aí que não pode machucar. Você entende? Eu tenho um ou outro jogador que não pode machucar. Tá entendendo? Porque eu não tenho com as características semelhantes. Se o Pablo sente de novo, você entende? Nós vamos ter problema. Né? Confio, vou resolver, o treinador está aqui para solucionar os problemas, mas estava previsto sim. Estava previsto contratações para essa fase, pelo menos 2, né? Só que essa fase termina dentro do brasileiro. Tá? Por exemplo, nós já perdemos jogador por causa do transfer ban. Sabe? O Gustavo Coutinho era um jogador que estava tudo fechado. Agora, o cara não pode ficar esperando a gente, o centroavante que eu queria trazer, um atacante, joga também do lado, o cara não pode ficar esperando resolver o problema. E eu tenho, na minha relação, jogadores para trazer. Mas eu não estou nem discutindo, não estou nem mandando a gente a conversar com algum jogador, dá uma estabilizada aí, que daqui a pouco acontece. Não posso, aí seria uma responsabilidade minha. E eu tô sim, publicamente eu estou frisando, eu estou muito preocupado. O presidente também está muito preocupado, entendeu? Mas eu estou mais preocupado porque eu sei que na hora da hora final é o treinador. Confio plenamente, é esse grupo, Hélio dos Anjos está abraçado com ele e vamos que vamos. Mas a realidade perante a opinião pública, ela tem que ser colocada, né? Principalmente porque, né, é o preço que a Ponte Preta tá pagando, tá entendendo? Por problemas anteriores, né? E acabo também, eu fiquei muito triste, muito chateado, falei pro meu grupo, até hoje na palestra eu falei sobre o jogo contra o Brasil. Não gostei, não era isso que eu queria. Podíamos ir, nós queríamos assim, presentear a torcida, fazendo jogo de Copa do Brasil aqui, no momento de você acender o time para a Série B, né? E infelizmente nós fraquejamos nesse jogo, fraquejamos a maneira de dizer, nós perdemos o jogo, né? Mas gostei, porque eu falei para eles hoje que hoje era o jogo da responsabilidade, sabe? Nós não podemos mais sair de um jogo daquele, vir aqui e tropeçar de novo. Então hoje é um jogo da responsabilidade, porque dentro da competição não representava muito, né? Não representava muito os pontos de hoje, mas acima de tudo o comportamento representava, e o comportamento acendeu novamente o nosso torcedor, que sempre esteve muito presente aqui dentro do nosso estádio. Hélio, boa tarde, né? Boa tarde ainda, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Hoje você começou o jogo, né, num esquema diferente daquilo que vinha apresentando, um esquema com 3 zagueiros. Foi devido às circunstâncias da partida, a questão de poupar alguns jogadores, ou a tendência, ou pode ser que na sequência do campeonato você continue utilizando esse esquema? Olha, eu treinei isso, para você ter ideia, esse esquema só não iniciou o campeonato, porque o Luiz acabou me dando uma reação muito boa para a linha de 4, Luiz Felipe, que começou como lateral. E ali eu falei, vale a pena ir. E eu tenho um problema, dentro do conjunto da equipe, eu tenho um problema para jogar com essa estrutura. Eu tenho um problema para jogar com essa estrutura. Não é ali a estrutura defensiva, não é nada não. Para mim são 2 pequenos problemas hoje, para mim usar isso. Mas eu falei, eu tenho que fazer, porque eu também tenho que dar jogo para Jean e ao mesmo tempo dar um jogo maior para o Arthur, sabe? Dar jogo para o Fábio. O Fábio era muito importante para ser
porque o Fábio a minutagem do Fábio está muito baixa, e o Fábio é um jogador com a característica de jogador mais pesado, né, assim, em termos de ter muita musculatura, ele precisa de jogo. Então, nós trabalhamos muito detalhadamente essa situação. E também dá jogo nessa função para o Tavares. Tavares é um jogador interessantíssimo nessa função. Você entende? Fez outro bom jogo, resguardei ele. Ele já tinha feito um bom jogo contra o Brasil. Nós resguardamos hoje para ele ficar inteiro, com a possibilidade da gente não ter algum problema aí e ele trabalhar em duas funções que ele pode fazer. Eu não devo usar isso para iniciar a nossa temporada de mata-mata, né? Voltamos ao normal. Não sei se eu entendi direito. Hélio, boa tarde. Gabriel Tim, Rádio Jovem Pan. Hélio, o Pipira entrou no segundo tempo, você utilizou 2 pontas ali, né? Depois que o jogador do Noroeste foi expulso. Queria saber se você pode pensar em utilizar esse esquema com 2 pontas e um armador mais central na primeira partida contra o Comercial, lá em Ribeirão. Olha, o Comercial é muito forte pelo lado direito. O lateral direito do Comercial é um dos melhores laterais, é um dos bons laterais que tem na divisão. Você entende? Eu tenho que ter um cuidado muito grande com esse setor. E daqui a pouco, você lembrou uma coisa. Onde tem ofensividade, você pode jogar também a ofensividade. Então você vai usar o antídoto deles. Tá entendendo? Mas eu tenho uma estrutura também que eu reservo para esse tipo de situação. Eu estou gostando muito do aumento de produtividade do Cássio. O Cássio tem sido um jogador. Hoje ele fez um belo jogo na função que foi dada. Então, são coisas que a gente tem algumas opções. Mas nós vamos forte. Pode ter certeza que nós vamos forte. É uma pena que eu estou suspenso desse jogo, mas é só a pena porque eu fico sentido de não estar lá presente. Mas o grupo é bem comandado também pelos meus assistentes, por todas as pessoas que estão envolvidas com o jogo. Boa tarde, Hélio. Marina do Jacaré. Meus parabéns pela vitória. Hélio, você falou aí de ansiedade, mas eu tenho notado que o time está meio tranquilo dentro de campo. Principalmente o jogo lá em Pelotas, onde o time parecia que tinha responsabilidade de fazer o resultado por conta da verba destinada por passar de fase. Você acha que essa intranquilidade pode atrapalhar nas oitavas e não seria o ideal contratar um psicólogo para fazer um trabalho com esses jogadores aí? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho o maior respeito pelos psicólogos. Inclusive eu trabalho com um particularmente, né? Eu tenho uma pessoa que eu faço sessão com ela toda terça-feira, 11 horas da manhã. Isso faz parte da minha vida, tem mais de 3 anos. Agora, um psicólogo, para chegar aqui em 5 dias ele resolveu o problema psicológico da minha equipe, que para mim não existe. Se existisse, também não vale a pena. Psicólogo no futebol é simples. Vem, faz o acompanhamento, estuda individualmente todos os jogadores, traça para mim o perfil individual e depois traz o perfil individual do grupo. O psicólogo, num momento como esse, ele vem aqui fazer uma palestra, né? E eu não gosto muito da coisa passiva nesse momento não, sabe? Eu vou ser sincero, se a gente jogar com o espírito quente desse jeito, independente da ansiedade, nós não perdemos jogo. Nós vamos em busca da nossa classificação. E vou ser muito sincero para você, em Pelotas, nós não competimos como costumamos competir. Então não foi a ansiedade com a bola, não foi você estar com a bola. Foi o nosso problema em Pelotas foi quando o adversário estava com bola. Nós não batemos no adversário. Mano, entenda bem, bater é chocar o adversário. Nós não chocamos. Gente, eu saí com 2 jogadores com a boca estourada. Não estou falando que foi violento, não entro, mas foi do jogo. O Fábio, o Amaral ficou sem uma visão, né, turva durante mais de 15 minutos. E nós não competimos do jeito que eu gosto de competir. E foi o que eu cobrei do grupo. Eu vou falar a verdade para você, o meu intervalo de Pelotas, eu não usei nem meu quadro magnético. Falei, não, hoje não é dia de quadro, não é dia de nada, hoje é dia disso aqui. Ó. Entende? E trabalhamos muito isso também para esse jogo, porque eu queria criar um clima hoje de uma grande vitória, de um bom comportamento, para a gente ter esse clima já nas oitavas, né? E com fé em Deus nas outras fases. Nós vamos trabalhar para passar e eu tenho certeza que, eu não sei que dia que são as datas, é meio de semana? Porque tinha data da Copa do Brasil, né? Eu só tenho certeza que nós vamos ter aqui, contra o Comercial, no jogo daqui de casa, umas 8 a 10 mil pessoas aqui, e aí a gente joga com o nosso torcedor. Boa noite, professor Hélio, Cristiano da Rádio Resenha, parabéns pela vitória. Professor Hélio, no momento da expulsão do jogador do Noroeste, você faz uma troca, você tira um jogador de marcação e coloca um extremo
quebrar a linha, naquele momento, qual foi a leitura e o plano de jogo contra aquela substituição que a Ponte cresceu e muito naquele momento e acabou tomando conta da partida? O Edson estava com cartão. E eu passei a ter um homem a mais. Então, a gente optou por abrir dois extremos, não é isso? Abrir 2 jogadores que, pelo lado de campo, nós conseguimos resolver o problema. Pira resolveu o problema com a penalidade máxima e o Pablo com a puxada lá do outro lado. Mas foi um momento onde o time cresceu muito. O Arthur tem uma saída de bola muito boa jogando como zagueiro. Você entende? Então ele faz o lateral jogar, ele fez o Jean jogar. Jean, outro bom jogo do Jean. Você entende? No nível do que ele teve lá contra o Comercial. E aí nós optamos por isso. E logo em seguida você pode ver que ele também já pegou e mexeu, já meteu os 3 zagueiros de novo. Né? Porque eu tentei dar profundidade dos 2 lados. Né? Nós estávamos tendo um pequeno problema de profundidade do lado direito. Nós não estávamos conseguindo. Aí o Pablo deu, tanto que a jogada do segundo gol foi de total profundidade. Mas a leitura foi essa. Você está com um homem a mais, o adversário ficou com um homem a menos, eu vou ocupar o espaço, vou colocar mais jogador na linha defensiva do adversário. E o time é um time com 3 zagueiros mesmo, não é um time que joga com líbero. Ele joga com 3 zagueiros. Toda hora que uma bola chega na lateral do campo, dificilmente um zagueiro deles está fora da grande área. E eu tinha que entrar com essa bola. Nós tínhamos que entrar com essa bola. Nós não valia a pena mais ficar colocando bola de fundo. E isso aí foi o que nós pedimos, né? Para o time ser um pouco mais rápido nesse sentido. E a gente gostou porque definimos o jogo de uma forma assim, bem decisiva em relação ao comportamento da equipe. Daqui a pouco esse jogo podia ter saído 0-0. Podia ter saído 0-0. Eu ia falar para vocês que eu gostei do comportamento do meu time. Você entende? Porque a questão de comportamento, ela é mais importante no momento onde a pontuação não é o principal objetivo. Nós gostamos, nós hoje somos o time que mais pontos fez desde quando está essa formatação. Só não vem falar para mim, mas quem fez também foi o Oeste, aí o Oeste não subiu naquele ano. Né? Porque a Ponte tem isso, sabe? Infelizmente a Ponte tem isso. Infelizmente a Ponte tem essas coisas, sabe? Aí o cara disse, não, mas não sei o que, mas não sei o que, não. A Ponte tem que ter um ano vencedor. E nós vamos trabalhar para voltar a 2. Desculpa. Trabalhar para voltar a 1. Né? E depois dar sequência no trabalho, que está muito legal. Boa tarde, Hélio. Pedro Lino, do Portal Futebol Interior. Primeiro eu queria parabenizar pela classificação da liderança e boa sorte. Obrigado. Voltando ao assunto Transferban, tem alguma posição da diretoria sobre se consegue resolver isso até sexta-feira? Nenhuma. Eu não tenho essa posição. Você entende? Eu não tenho essa posição. Eu tenho contato, essa semana os contatos que eu tive com o presidente foi ele me comunicando o que ele teve condições de pagar essa semana, de salário, das coisas que é normal. Eu não estou falando de transferban com ele, porque eu também não posso criar expectativa. Se amanhã tiver o transferban e ele falar comigo, está liberado 3 contratações, pode ir à luta, eu tenho os jogadores. Eu tenho os jogadores. Certo? Então, o meu problema aqui é esse. E esse problema não é criado pela direção, não. A direção está de mãos atadas, tanto quanto eu. Você tem tanto quanto eu. Mas eu estou muito chateado com isso. Eu acho que não é simples você recuperar um clube da grandeza da Ponte Preta, no sentido técnico, e toda hora aparecer uma porrada. Toda hora aparecer uma coisa. Você está entendendo? E isso é lamentável. Então, essas pessoas que se disseram a vida toda que foram dirigentes, eu não conheço ninguém, vou ser muito sincero, eu não conheço nenhum outro dirigente da Ponte Preta. Não conheço, não tive oportunidade. Certo? Conheço o pessoal que está envolvido hoje com o futebol. Não conheço mais ninguém fora disso. Tá? Essas pessoas têm que entender. Sabe, essas pessoas que muitas vezes estão fora, porque a Ponte Preta é um clube problemático nesse sentido. Sabe por que a Ponte Preta é problemática? Porque quem está fora quer derrubar. Você entende? Quem está fora nunca vai ajudar. Quem está fora quer derrubar. Agora, por que interesse? Qual é o interesse? Se eu amo o meu clube, eu vou querer fazer sempre pelo meu clube. Se eu quero estar lá dentro, qual é o interesse? Né? Aqui é uma entidade sem fins lucrativos. Você está entendendo? Então é isso que me chama a atenção. Então por isso que muitas vezes eu sou contundente, muitas vezes eu sou muito questionado. Empresário de futebol não gosta de mim. Você entende? Porque eu não vai entrar por entrar. Você entende? Eu vou sempre, não entra, não adianta, não vem com história. Tem empresário que fala pro meu presidente, você não vai subir com esse treinador ridículo. Por quê? Porque não tem esquema.
Não tem esse negócio de vir engolir, de Hélio dos Anjos engolir contratação, porque o empresário colocou fulano, aí tem que trazer ciclano. E o Eberlin me dá toda a condição para isso. Então, essa é a minha preocupação. Não é para agora, não. Sabe, a minha preocupação é para a sobrevivência da Ponte Preta. Sabe, a Ponte Preta vai passar apertado o ano inteiro. O ano inteiro vai passar apertadíssimo o ano inteiro. Você entende? E, infelizmente, nós temos que conviver com isso. E, graças a Deus, os jogadores têm um bom entendimento. Você entende? Nesse ponto, o Eberlin tem conseguido neutralizar maiores problemas. E a gente vai em busca, primeiramente, da nossa classificação. Né? Mais uma vez, quero frisar, vamos enfrentar uma equipe tradicionalíssima. Né? Esquece essa história de superioridade, disso, daquilo. Tradição. Mata-mata é complicado. Tá aí, esta é a palavra do técnico Hélio dos Anjos, passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Muito bem, aqui no fim de jogo, o Hélio dos Anjos. Bom, Frank, você estava falando aí sobre o jogo, aproveita então, já termina o seu raciocínio antes da entrevista do Hélio e fala também aí do que você achou na entrevista do treinador da Macaca, que colocou a Ponte na primeira colocação, na primeira fase da Série A2. Marcelo, parabéns pro Hélio, parabéns pro elenco, parabéns para esses meninos jovens da Ponte Preta, né? Que estão no momento de dificuldade do clube, mas cada um deles veio com comprometimento, com um posicionamento profissional. Essa parte do trabalho do Hélio está fantástica, Marcelo. A única coisa na questão do trabalho, Marcelo, que acho que é o mesmo pensamento seu, meu e de muitos torcedores da Ponte, é que nós, infelizmente, precisávamos de um médio volante brucutu, né? Aquele paredão, aquele tratorzão na cabeça da área, acaba fazendo falta. Porque devido à falta de tempo, de treinamento, a oportunidade do Hélio fazer essas correções em campo, a gente vê a Ponte muito exposta. O esquema do Hélio ele é maravilhoso para o time jogar à frente. Não sei se te atrapalha, Marcelo, mas a quantidade de gols da Ponte no campeonato foi muito boa. Foi. Né? Você veja aí que a Ponte marcou muitos gols. Mas só que tomou muito também. Mas justamente por causa dessa questão que a gente fala, é um time extremamente ofensivo. E nessa partida, por exemplo, de hoje, assim que a Ponte passa para o esquema normal de jogo, tira o posicionamento do Arthur de terceiro zagueiro. Uma pena ter tirado o Edson, que para mim fazia uma bela partida. Ó, a Ponte marcou 29 e sofreu 14. Olha só, Marcelo, são 29 gols. Tomou 14. O Santos de Pelé era o Santos de Pelé, meu. Ele tomava 4 e enfiava 5. Ponte tem a quinta melhor defesa da competição. Se você quiser, pode ser a segunda também. Porque a melhor defesa da competição é do 15, com 12 gols. Isso. Depois, Linense, Juventus e quarta, então. E Ponte Preta com menos gols. Então, gente... 14. Né, Carlos? São coisas que nos chamam a atenção dentro E o melhor da ataque é da Ponte, tá? Dentro da campanha da Ponte Preta. Então, ofensivamente, o esquema é muito bom. Infelizmente, o que falta é material humano. O Hélio sabe disso. Para determinados tipos de esquema de jogo, a gente precisaria de zagueiros rápidos. Não é o nosso caso. Acho que, exceção ao Edson, que me pareceu ser um jogador de velocidade, os demais nossos não são. Então fica difícil você vai jogar com 3 zagueiros dessa forma. Mas gostei, estamos de parabéns. A preocupação do Hélio e da torcida é uma só. A nossa preocupação qual é? A Ponte não venha falhar agora nos confrontos do mata-mata. São jogos de erro zero, porque um erro pode custar o nosso acesso. A partir de hoje eu gostei, Marcelo. A partir do momento que a Ponte, que o Hélio corrige a questão da escalação devido à expulsão do menino aí do Noroeste, o Regis Potiguar, que aliás o Carlos ainda falava no começo da transmissão, o rapaz gosta de bater, hein? Falei mesmo. A caixinha de ferramenta dele tá, zeradinha, velho. Ele usa todas. Verdade. Meu Deus do céu. Bate com gosto, né, Frank? Mas eu gostei. Apesar de tudo isso, a partida da Ponte foi boa. A apreensão defensiva que às vezes nos deixa um pouco assustados, mas a gente tem que enaltecer o trabalho. Nesse momento aqui, eu quero parabenizar o Eberlin, porque está lutando com unhas e dentes e está fazendo de tudo para resolver essa situação. E assim, olha, trabalho ele é coroado com resultado.
E a gente está vendo isso hoje. Então, parabéns a todos os envolvidos. E agora, nação, é carregar o time nas costas. Essa é a grande realidade. Já tem sido feito isso. E agora, na fase de classificação, torcedor ponte pretano, você vai ser o 12º jogador. É você que vai botar esse time de volta na Série A1, de onde nós não deveríamos ter saído. Isso é fato. O grande jogador do elenco hoje é o torcedor. Marcelão, é isso que eu penso. Diga, Carlos. Temos que fazer o sorteio aqui da Alfa Barber Clube, antes de você chamar os quadros do programa, né? Tem aí o Melhor em Campo já, e aí depois do Melhor em Campo, só para definir aqui, Melhor em Campo, depois do Melhor em Campo você despede do André, e aí depois fica só com o Franco com as notas do jogo. Mas precisamos fazer o sorteio aqui dos prêmios. Tá, então lembrando que até esquecemos de falar sobre isso, mas o ouvinte, o internauta, pode mandar mensagem pra gente votando no Melhor em Campo, né? Vai lá, Carlos. Vamos lá, então. Saindo aqui, ó, ingressos para... um par de ingressos, é nome na lista, VIP, tá? Então, o ouvinte precisa mandar nome pra gente aqui, a nossa produção vai entrar em contato. O Roberto Santos faturou aqui um par de ingressos para a Feijoada do Cezão, no dia 26 de março. E também a Viviane Vicente. Roberto Santos e Viviane Vicente. Cada um tem direito a levar mais um acompanhante, tá? Então, Roberto Santos e Viviane Vicente faturaram aqui ingressos para a Feijoada do Cezão. E o Luiz do Vale faturou aqui o corte de cabelo lá da Alfa Barber Clube. Luiz do Vale fatura o corte de cabelos da Alfa Barber Clube, agradecendo todo mundo que participou com a gente, viu, Corsato? Muito bem, agradecendo a rapaziada aí, sempre com prêmios aqui na nossa transmissão. Vamos fazer o seguinte então, são 5 da tarde mais 42 minutos, 5 da tarde mais 42 minutos, é o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, daqui a pouquinho tem Palmeiras e São Bernardo, aqui na Rádio FI com a rapaziada da REC de Americana. Vamos já abrir o quadro do Melhor em Campo então? Sim. O ouvinte pode ir participando aí lá no YouTube Futebol Interior e mandando mensagem, votando no Melhor em Campo, Ponte Preta 2, Noroeste 0. Vai, Felipe! Agora, o Melhor em Campo, o craque do jogo. 5 da tarde, mais 42 minutos em Campinas, a Macaca venceu 2-0, a Ponte primeira colocada na Série A2, 36 pontos. Vamos lá, com a rapaziada que tá participando aí, votando, né? Você que mandou mensagem pra gente aí, você que tá mandando mensagem, elegendo o melhor atleta da Ponte Preta no jogo, o melhor em campo da Macaca, aquele cara que mandou bem demais no jogo da Ponte. E aí, Carlos, como é que tá aí nas redes sociais? Bom, vamos lá, tem aqui, ó, a participação do Hudson Batagim. Você marca aí? Marca. Você tem caneta aí, você pode marcar, né? Marca. Vamos lá, então. Tem papel também? Tem, aqui, ó. Pega tem. aqui, ó. Vai. Vamos lá, então. O Hudson Batagim. Melhor em campo. Pablo Diego. Grande Charles. Grande abraço pra você, meu querido. Valeu, obrigado aí pela participação. Bom, o Charles votou aqui no Pablo Diego. Certo? Wilson Correia. Hoje vou de Guipira. Apesar do Pablo ter jogado bem, ele coloca aqui. Fábio Alves de Almeida. Tá marcando, tá conseguindo aí? Tô. Fábio Alves de Almeida. Melhor em campo hoje, Guipira. Edson Cláudio. Leonaldi. Edilson Roberto. Não, Edilson Roberto não votou aqui. O Akira Miyamoto. Melhor em campo, Leonaldi. Pro Akira Miyamoto. Wilson Correia, hoje vou de Guipira. Já falei do Wilson, né? O Lula você já falou. Já. Acertei o placar e quem fez os gols. Gustavo Carvalho. Hudson Batagini. Pablo Diego, melhor em campo. Já falei também. Falou. Gustavo Carvalho, melhor em campo, Arthur. Coroar esse jogador que cumpre bem qualquer função que lhe pedem. Ótima regularidade. João Limírio Neto. Marcelo, foi a própria Macaca que classificou o comercial. Tá dizendo ele aqui. Porque a Ponte perdeu pra ele. Não, Empatou. empatamos, é se verdade. Não empata com a Ponte... Eles estavam eliminados, porque o Primavera ia ficar com 19. Mas a Ponte quase que eliminou eles, né? Porque estavam ganhando e a Ponte fez o gol no último lance do jogo. Verdade. O Roberto Santos, Pablo Diego, melhor em campo. Gustavo Carvalho, o Elvis faz muita falta nas bolas paradas. Não temos um jogador que bata escanteios perigosos e certinhos como ele. Tô pra dizer que se o primeiro jogo for na quarta e o segundo jogo no domingo ou no sábado, o Elvis não joga nenhum, tá?
Pelo que o professor falou ali, eu acho É, que o o Alves não joga primeiro, nenhum. pelo hein? jeito. pelo jeito Se o jogo... você vê, né? A gente tava falando na hora do... Não, se for sábado ou domingo também eu acho que ele não joga. No próximo, Porque você fala? pela conta do Não, do acho que Hélio... no próximo ele joga. Não, mas pela conta do Hélio, ele tá entendendo que a Ponte vai jogar sábado ou domingo e na quarta-feira da outra semana. Se quarta-feira agora ele não joga. Não joga. E Não. vocês querem que eu fale uma coisa? Pela campanha que a Ponte fez, com certeza a TV Cultura deve transmitir um jogo da Ponte. Pela campanha, né? Não é possível. E se a Cultura transmitir ao vivo, em rede aberta para todo o Brasil, com certeza o segundo jogo será no sábado. Ou domingo, 11 horas da manhã. Mas normalmente a Cultura transmite de sábado, 3 horas da tarde. Eu lembro do... Mas também transmite no domingo, André. Eles transmitem 11 horas da manhã? Domingo. Sábado, 3 da tarde, domingo, 11 da manhã. Então, vai ser um desses dois horários o jogo da Não, Ponte. sábado é 11 horas da manhã o jogo. Sábado, 3 da tarde. Domingo, 11 horas da manhã. Não, sábado eles vinham transmitindo às 11. Às 11. O jogo da Ponte foi às 11. É. Sábado eles vinham transmitindo É. às 11. Hoje, porque a rodada é às 3, eles transmitiram às 3. Mas normalmente o horário de transmissão da TV aberta é sábado, 11 da manhã. E domingo também. Também, 11 da manhã. São 2 horários. Vamos lá. O Raul Moraes. O pessoal de Piracicaba tá preocupado com a Ponte Preta, né? Mas, a Ponte Preta não vai se preocupar com o 15, porque a Ponte tem o comercial, né? E o 15 tem que passar a tem que passar a Portuguesa Santista, viu, pessoal? E não é todo mundo, né? Mas você aí de Piracicaba, você tem que passar pela Portuguesa Santista, tá? Vamos com calma. Ou já ganharam da Portuguesa Santista. E depois teve um aqui que falou que a Ponte tá de salto alto. E os caras de Piracicaba estão falando que a Ponte vai pegar o 15 e o bicho vai pegar. Mas peraí, o 15 já passou pela Santista, é isso? Então não vamos jogar mais, então. Classifica o 15 já, pô. Aliás, forte abraço ao Raul Moraes em Piracicaba, a todos vocês aí em Piracicaba. Olha, eu ouvi a semana toda a imprensa de Piracicaba falando. Logicamente, a rivalidade que existe entre Ponte Preta e 15 Piracicaba. Os piracicabanos querem pegar a Ponte na semifinal, que o Raul tá dizendo aí, né? Que caso eles têm que passar pela Portuguesa Santista. Ô Raul, meu querido Raul Moraes, não se esqueça que o 15 tem que passar pela Portuguesa Santista. E tem um osso buco duríssimo de roer lá em Santos. O primeiro jogo onde vai ser, Marcelo? Vai ser em Piracicaba ou em Santos o primeiro jogo é em Santos. O primeiro jogo em Santos, segundo em Piracicaba. Agora, se toma uma burdoada lá em Santos e perde em Piracicaba, aí ó, tchau. Bye, Solon Dedéu. Tem que passar pela Santista. Mas o nosso negócio aqui é Ponte Preta. Vamos lá. A Ponte Preta. Gustavo Carvalho. Valeu, Gustavo. Obrigado. Cláudio Michelon. Excelente transmissão. Valeu. Aí ele fala aqui uma mensagem que eu não entendi. O Marcos Moraes. Ponte tá de salto alto aqui, ó. Agora é outra competição. Cara, em nenhum momento a Ponte fala que está em salto alto, de salto alto. O Hélio dos Anjos prega isso, fala que tem que entrar no jogo e ganhar. Contra o Brasil de Pelotas, ele deu uma cutucada nos caras, porque, segundo ele, eu acho que não, mas ele acha que a Ponte não brigou, né, no jogo contra o Brasil de Pelotas, o que deveria ter brigado, que o Brasil entrou com mais vontade, a Ponte acabou sendo eliminada na Copa do Brasil. Viu, Marcos? Nada disso, não. Tá, o Edson Cláudio tá votando no Leonaldi. Já tinha o voto dele aqui. Já tinha o voto do Edson? Já. O Wilson Correia, se a Ponte pagar essa dívida, não surgirá outra? Não, mas aí tem que surgir mesmo, né? Aí precisa surgir a dívida. Por enquanto, são duas dívidas, né? Uma com o Eduardo Batista e a outra com o Natan, aquele zagueiro que era do Atlético Mineiro e jogou aqui na Ponte Preta. São esses dois aí que estão impugnando o nosso Transferban. De duas uma, ou você paga ou você faz um acordo com os caras para os caras tirarem. O problema é que o Eduardo Batista já está no segundo acordo, né? Ele não vai querer mais acordo. A Vivi Vicente votou no Leonaldi. Você colocou o voto dela aí? Não, você não tinha falado dela? Tá, eu marco diferente de você, mas você é diferente. Então quem ganhou foi? Ele quer cornetar até o jeito que eu marco, cara. Vai, quem ganhou foi? Olha, cara, pelas minhas contas aqui, tá dando empate, deixa eu ver. Leonaldi, 2 votos. O Pablo Diego, 2 votos. O Gui Pira, 2 votos. E o Arthur, 1 voto. Não, o Leonaldi, 3 votos. O Leonaldi, portanto, tá vencendo. O Leonaldi tem voto do Edson, do Áquila e da Vivi. Beleza. Leonaldi, portanto, começa com 2 votos aí, Marcelo, como o melhor em campo, mas bem disputado aí, né? Bem disputado. Verdade. O Escorte também votou aqui, Escorte FF. Votou no Leonaldi também, mais um voto pra ele. Então, beleza. Leonaldi, então, ganhou ali no voto da galera, na nossa arquibancada virtual no YouTube Futebol Interior. Começo com o meu comentarista. Quero saber, na sua visão, quem foi o melhor da Macaca no jogo. Vitória 2-0 pra cima do Norusca.
Olha, eu tava até meio assustado com os votos, né? Falei, puxa, será que o torcedor não observou esse cara? Ele jogou demais. Mas assim, é gostoso quando você vai ver o melhor em campo e existe essa disputa sadia. O que prova que a equipe fez uma boa partida. Verdade. O meu voto é Léo Naldi, monstro. Segundo tempo do Léo foi monstro. Muito bem, o Frank vota no Léo Naldi. Repórter André Luiz, seu voto. Olha, ele pode até não ganhar, mas eu vou dar um crédito pra ele hoje. Ele fez um gol e deu assistência pro segundo. Pablo Diego, camisa 11, o craque do jogo. Para o repórter feliz, Pablo Diego, o André Luiz. Bom, para mim o goleiro do Noroeste foi o melhor em campo, mas a gente só vota em jogador da Ponte. Pegou muito. Aliás, Carlos, você já agarrou muito? Pegou muitas bolas na sua vida? Não, eu era fraco. Você mesmo falava que você era melhor que eu no gol, então... Não, nunca falei que eu era melhor. Por isso você já goleiro pegou mais bolas do que eu. Eu não. Você não vai fazer essa pergunta pra mim? Não. Ô, Carlos, o seu voto, por favor? O meu voto vai o Pablo Diego. Ele fez o gol de pênalti, né? E deu assistência pro gol do Gé. Pra mim, Pablo Diego. Você desempata. Não, porque Não, na tá verdade, como a galera tem o voto de peso maior, né? 3-2. Tá 3-2, eu posso empatar se eu quiser, né? Eu posso empatar se eu votar no Pablo Diego, mas eu vou votar no Leonaldi. Apesar de estar jogando assim, um pouco meio que de primeiro volante, às vezes, e não é a dele, ele não sabe fazer primeiro volante, que a gente vê que às vezes ele tem que ficar ali atrás da linha do meio campo e ele vai pra frente, ele tá sempre na frente, isso é a característica do Léo, mas o Léo se esforça, joga muito esse menino. Leonaldi pra mim também é o melhor em campo, então eleito craque do jogo pela votação popular e também por nós aqui da equipe dos canais de futebol interior, Leonaldi, o melhor em campo na vitória da Ponte, 2-0 pra cima do Noroeste. O melhor em campo, o craque do jogo. Ô, Corsato. Eu tô vendo aqui Cruzeiro e América. Para variar, o Cruzeiro tá perdendo pro América na semifinal do Campeonato Mineiro. E o técnico do Cruzeiro agora fez 2 alterações. O Alisson e Igor Formiga entraram no segundo tempo no time do Cruzeiro. Então agora empata. E tem o Reinaldo ainda que já jogou na Ponte também que entrou aí há pouco. Entrou agora há pouco aí também. Zagueiro do Cruzeiro também. Isso, e tem o... Filial da Ponte, Cruzeiro. E tem o Bruno também, né? Verdade, o Bruno Rodrigues. O Bruno tá jogando pra caramba, o Bruno Rodrigues. Segundo. E quem fez o gol foi o Juninho. E quem fez o gol foi o Juninho Ponte, capitão 2-0 pro América. É. O primeiro gol foi do Boi Bandido, que aliás no segundo tempo teve um gol anulado, que estava impedido, né? O América tem também lá o Felipe, que jogou na Ponte. O Wellington Paulista. O Wellington Paulista, rapaz. Aliás, filiais da Ponte. Esse Juninho poderia vir pra Série A2. Já pensou Juninho no meio campo com o Leonaldi? O cara joga Série A1, André. Com o Leonaldi, cara. É só ir lá e pagar e trazer. É simples assim. Como? Não estamos conseguindo pagar o transfer. Já pensou, Frank? Hoje a gente falou sobre o Fabinho, né, André? Desculpa, gente. Antes de entrar na transmissão, pra mim o último grande volante que eu me lembro na Ponte, que me dá saudade, é o Fabinho. Aí agora nós vemos o Juninho aí, que aí é que nem luva, hein? E outra, mas o Juninho na Ponte não foi bem, não. E outra, assistência... o time era bom, né? Assistência do Felipe Azevedo. Nossa. Jogou esse Ponte. 2 times, 2 filiais da Ponte Preta, América e Cruzeiro. Gente, tô brincando, é claro, né? Rapidinho aqui, eu nem vou querer comentário agora de ninguém, mas a gente não pode esquecer que na próxima fase, 3 jogadores podem entrar na lista dos times. O Comercial pode contratar 3 jogadores trocar, né? A Ponte não vai fazer isso, mas o Comercial pode. Eu tinha visualizado na tabela lá, no regulamento, que eram 4 jogadores. É que o Hélio disse que ele queria 3. Ele precisava de 3 jogadores. Não, agora ele falou pelo menos 2, né? Mas se eu não me engano, são 3. Então eu havia... Pode ser que você esteja certo e eu esteja errado, mas eu tinha lido alguma coisa de 4 jogadores para trocar aí. Mas é isso. O Hélio falou em 3 e depois mais pro final ele falou 2, mas ele disse que tinha 3 nomes, né, para contratação já, se fosse liberado. E o Gustavo Coutinho, pra mim, não sei, eu acho que a Ponte não precisa de atacante, não. Nosso problema tá no meio campo, né? A Ponte precisa de jogador de marcação e um lateral. Acho que a Ponte precisa de atacante, sim. Bom, muito bem. Vamos com os destaques finais do nosso repórter André Luiz, o repórter feliz. A Ponte venceu 2-0, primeira colocada na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, viu, André? Destaque final da Ponte Preta, que após a vitória desta tarde no estádio Moisés Zucarelli por 2-0 diante do Noroeste,
Próximo compromisso da Macaca pela Série A2, muito provavelmente, será na quarta-feira, diante do Comercial no estádio Palma Travassos, na cidade de Ribeirão Preto, pelo primeiro jogo das oitavas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Ainda teremos o Conselho Técnico na segunda-feira à tarde, na CBF, na Federação Paulista de Futebol, FPF, para decidir aí as datas e horário dos jogos. Para esta partida, o time da Ponte não terá a presença do professor Hélio dos Anjos, que tomou o terceiro amarelo e não poderá ficar no banco de reservas, porém tem aí à disposição do retorno do Matheus Jesus. Vamos ver, como nós citamos aqui, o Carlos citou, o Marcelo citou também, provavelmente o Elvis não deverá ter condições para essa primeira partida do mata-mata e vamos aguardar. A reapresentação deve ser marcada na próxima segunda-feira, para daí o compromisso, visando o compromisso diante do Comercial, que será o adversário da Ponte nas oitavas de final do Paulistão da Série A2. Emendando com o noticiário aí, o destaque final do Esporte Clube Noroeste, o Vermelhinho de Bauru, que após a derrota para a Ponte esta tarde no Moisés Zucarelli por 2-0, a equipe do Norusca volta a campo pelas oitavas de final. Na próxima, provavelmente quarta-feira também, diante do Velo Clube Rio Clarense, na cidade de Rio Claro. E para essa partida, o técnico Moisés Egert deverá contar aí com todos os jogadores à sua disposição, inclusive o zagueiro que não jogou hoje, aliás, o ala direita Diogo Maia, que não jogou hoje na partida diante da Ponte Preta, meu caro Marcelo Corsato. Abraço, André, até a próxima. Forte abraço a você, a Carlos Corsato, a você, Marcelo, ao grande Frank Francisco. Fui muito bem assessorado esta tarde aqui nos estúdios da Rádio FM Canais Futebol Interior por ele, o nosso MacGyver, o nosso Superman que faz, chover nos estúdios, nos botões dos estúdios aqui da Rádio Futebol Interior, que é Felipe Marques. Forte abraço a você, torcedor Ponte Pretana, a você, torcedor de todo o Brasil, e até as quartas de finais, provavelmente na quarta-feira. Até lá! Valeu, esse é André Luiz, o repórter feliz, repórter da Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior. Store Colchões com a gente, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier Comunicação Integrada, Jumping Esportes e Pizza do Dadá. Agora vamos fazer o seguinte, Carlos Corsato vai comandar, Frank Francisco vai gabaritar jogador por jogador nesta vitória da Ponte Preta 2-0 para cima do Noroeste. Vem aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, as notas do jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O nosso Frank Francisco gabarita os jogadores. Lembrando que tem também na Hora da Macaca, né, na segunda-feira, o contraponto do Carlos. Enfim, você, claro, sempre atento e antenado aqui com as coisas da Macaca. Vai, Carlos! Deixa eu ligar aqui, só vou dizer um negócio. Eu não vi as notas do Frank, tá? Mas as minhas, apesar da vitória, serão baixas. Mas agora você não vota. Não. Então vai. Agora é a vez do Frank então Francisco. Então escala e fala o nome dos jogadores que o Frank vai dar a nota. Vai lá. Kaique França, Frank. O Kaique nota 7, Carlos. 7 pro Kaique. Sempre a segurança de sempre. O Everton. O Everton, gostei da participação dele no jogo, nota 7. Nota 7. Acho os laterais da Ponte muito fracos. Fábio Sanches. O Fábio melhorou bastante, hein? 7,5. Lá, pera aí, já tô vendo que na segunda-feira o bicho vai pegar. Porque o Frank só deu 7 pra cima, pô. Tá bom, Vai. É a opinião do Frank e eu vou passar aqui no ar. Edson. 6,5. Lá. 6,5. Arthur. O Edson não perdeu uma bola, gente. Arthur, 7. 7. Leonaldi. 8. Monstro, jogou demais. Giancarlo, 7,5. Júnior Tavares. Júnior Tavares, nota 7. Cássio Gabriel. Nota 7 também, foi bem. Gé, nota 7, Carlos. O gol ajudou bastante, viu? Pablo Diego. 7,5. 7,5 pro Pablo Diego. Vamos lá. Deixa eu... Tem um negócio vazando aqui, velho. E eu tô entendendo que é isso aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Pronto, não vai vazar mais na minha cabeça isso aqui.
Luiz Felipe. Luiz Felipe, peraí, Carlão, deixa eu achar aí na minha lista. Achei. Meia dúzia. Meia dúzia. Gui Pira. Ah, o Gui entrou bem de novo, hein? Nota 7. 7. Vamos ver aqui, mais um. Filipinho. O Carlos, o Filipinho, toda vez que entra, vai bem, né, cara? Eu dei nota 7 pro Filipinho, gostei demais da... Deu um chute, né? Depois um outro passe lá. Deu 2, né? O segundo bateu no zagueiro e ele quase que encaçapou dele lá. Verdade. É bom jogador esse menino. Verdade. Eu acho, né, que... É claro que o meio-campo, ele vai estar ali próximo, mas o meio-campo da Ponte Preta para o jogo contra o Comercial, sem o Elvis, vai ter a volta do Matheus Jesus, Amaral... Leonaldi e Júnior Tavares e o Matheus Jesus. Mas eu acho que erra o Hélio dos Anjos se colocar o Júnior Tavares. Pra mim o Filipinho tinha que jogar. E eu também começo a achar que você tá certo, Carlos. Começa a concordar, hein? Vamos lá. Eliel, nota 5, Carlos. Dudu. Pouco tempo e não deu pra fazer muita coisa. Dudu, nota 5, mesma coisa. Pouco tempo e não dá nem pra fazer uma análise adequada. Hélio dos Anjos, que sabia que estava pendurado, que era só segurar a onda, não tomar cartão amarelo e ia chegar zerado na segunda fase, não. Fez o favor de tomar um cartão amarelo num jogo que pra Ponte não valia absolutamente nada. E ele tomou um cartão amarelo. Eu tô pé da vida com o Hélio. Nota. Ah, velho, tá louco, cara. O cara é comandante do time. O comandante tem que ter a cabeça no lugar. Carlão, mas a gente, assim, ó, a Ponte é sui generis. Essa é a grande realidade. Me aponta um jogo dessa primeira fase que a Ponte jogou que nós não ficamos irritados com a arbitragem. Hoje, o primeiro tempo desse juiz é digno de mandar ele pra prisão, velho. Eu não tô falando que ele roubou, não, tá? É mandar pra prisão. Muito incompetente, horrível. Mas eu dei nota Franco, meia com todo dúzia pro respeito, eu Hélio. não vi nada disso aí, não. Eu vi o pênalti lá Carlos. que ele poderia ter dado, né? Mas não vi nada disso aí, não. Mas tudo bem, respeito aí. Agora o Hélio, a respeito do Hélio dos Anjos, cara, vamos lá. Não adianta querer... a Ponte na semifinal, na final. O mais importante pra Ponte, o jogo mais importante do ano pra Ponte é a decisão contra o Comercial. O Comercial passou a ser o jogo mais importante pra Ponte. O cara é comandante da bagaça, né? Eu já falei, o comandante tem que ter a cabeça no lugar. Quando o comandante não tem a cabeça no lugar, o que você espera dos seus comandados? Um jogo que não vale nada. Não vale nada, ele tinha que entrar sabendo. Pega a psicóloga dele, e a psicóloga com certeza falou, o jogo não vale nada. Você tá pendurado. Ó, por favor, se o juiz marcar um pênalti contra o seu time, né, de um encontrão de um jogador contra o jogador, você fala, Corsato, isso não existe. Existe. Marcaram contra o Retrô. Se acontecesse isso contra a Ponte Preta, era pra ele ficar quieto. Fica quieto. Não vale nada o jogo. Cara, o que ia mudar na vida na Ponte Preta esse jogo contra o Noroeste? Não, e provavelmente a psicóloga não bateu nessa tecla, né, Carlos? Porque ela falou com ele na terça-feira e a Ponte estava em Pelotas, então ele atendeu ela no hotel, né? Ela não falou sobre esse jogo de sábado, mas ela também, eu acho que se fosse na quinta-feira ela não ia falar, porque ela ia ter certeza de que o Hélio dos Anjos ia estar calmo na beira do gramado, não ia tomar cartão, mas foi o que ele fez ao contrário. Você tem toda a razão, eu detesto concordar com o senhor, mas o senhor tem toda a razão. Qual é o jogo mais importante da Ponte no ano? Agora é contra o Comercial e ele sabia disso. Ele sabia disso. Aí vai me tomar cartão amarelo. Mais uma vez, gente, ó, a Ponte acabou o campeonato pra Ponte na 13ª rodada da primeira fase. Acabou ali. Tava resolvido o problema. O que esse jogo ia mudar na cabeça na vida da Ponte Preta? Nada. Ele poderia ter tentado um jeito, uma forma de arrumar o sistema defensivo. Ó, se sou o Hélio dos Anjos, eu nem na beira do gramado eu teria ficado hoje pra evitar esse problema. Porque é o seguinte, cara, ó, eu não aguento ver Coca-Cola. Juro, vou dar um exemplo aqui. Eu não aguento ver Coca-Cola, né? E quando você vai passando de uma certa idade, os médicos vão mandando você parar com tudo, né? O cara colocou um cardápio pra mim que eu falei, bom, então o negócio é morrer de fome, né? Que eu não posso comer porcaria nenhuma. Então eu morro de fome. Mas Coca-Cola, pra variar, ele cortou. O refrigerante, ele cortou. Eu não aguento ver a Coca-Cola. O que eu faço? Eu não compro, velho. Eu não ponho em casa, porque senão eu vou beber. O médico do Carlos, eu já vi ele tomando coca, tá? Vamos fazer o seguinte, gente. Tá, o Hélio dos Anjos, que nota pro Hélio? Meia dúzia, Carlos.
Meia dúzia. Fala no microfone, tava desligado, Frank. Meia dúzia, ele Não, falou. deixa ele falar. Meia dúzia. Mas ele falou meia dúzia. Ele falou, Meia Marcelo, dúzia. você fala pra mim meia dúzia. Nossa, você é chato pra caramba. E o árbitro? Rodrigo Gomes, Paz Domingues e os seus auxiliares, o José Lucas Cândido e o Rafael de Albuquerque. Ó, em que pese ele tenha se controlado no segundo tempo, parou com aquele negócio de cartão besta, de estar toda hora se impondo pra cima do jogador e passou a enxergar o jogo e deu um pênalti, eu vou dar nota 4. Cara, a arbitragem no estado de São Paulo, nessa Série A2, o Marcelo tá com a cor do cartão que eu quero dar pra Federação Paulista. Ó, ridículo demais, pelo amor de Deus. Quero crer, né? A gente vai fechar aqui o quadro, mas quero crer que nas próximas fases da Série A2, os árbitros, a qualidade vai ser melhor. Com certeza. O Akira Miyamoto tá dizendo aqui que tá no regulamento que as quartas de finais do campeonato serão dias 19 e 22. Por isso que eu falo, né? Eu comecei a transmissão falando 19 e 22. Né? 19 e 22, mas eles podem mudar. Né? Mas está no regulamento da competição, 19 e 22. Então, o Hélio tá trabalhando com 19. Eu não acho que será quarta-feira agora. Eu também acho que não. Acho que não. Então é pro final de semana, porque tem jogo de Copa do Brasil, tal e coisa, né? Então eu não acredito que seja na quarta-feira, não. Mesmo porque também tem que ter um tempo para as equipes se reforçarem, né, cara? Porque as equipes podem contratar até sexta-feira. Então não teria por que você antecipar os jogos, né? Então eu vou ficar com a minha informação, né? E não a informação que foi no ar na TV e que o nosso repórter embarcou nela, né? Eu vou ficar com a minha informação, 19 e 22, as datas dos jogos da próxima fase do campeonato. O Gustavo Carvalho, os laterais que temos não acertam um cruzamento. Acho eles abaixo também. Prefiro o Filipinho do que o Júnior Tavares e o Cássio Gabriel. Tá dizendo o Gustavo aqui. O Roberto César Santos, muito pilhado mesmo. Levar cartão em jogo que não vale nada é lamentável. Hélio ainda falou na coletiva que ele tinha que segurar e não aguentou. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Valeu, gente. Tá então as notas do jogo. Ponte 2, Noroeste 0. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. É isso, gente. Muito bem. A Macaca se classificou, aliás, já estava classificada, né? Encara o Comercial na próxima fase, quartas de final. Daqui a pouquinho eu vou repetir os confrontos. Lembrando que Monte Azul e São Caetano estão rebaixados para a Série A3 na próxima temporada. Muito bem. Agora eu tenho a ficha técnica do jogo. Vamos lá, então, seguindo aqui no release do programa. Ficha técnica do jogo com Carlos Corsato. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre, pra sempre, de bem com a vida é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A Ponte venceu mais uma na Série A2 do Campeonato Paulista. Venceu por 2-0 o time do Noroeste. 11ª vitória da Ponte, em 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e só uma derrota, que foi aquele jogo pro Novo Horizontino. Aliás, Novo Horizontino é certeza que a Ponte Preta não pega até a final, né? Se Ponte e Novo Horizontino forem passando, eles não se enfrentam na CM, né? Isso já é certeza. Kaique França no gol, o Everton depois Luiz Felipe, Fábio Sanches, Edson depois Guipira e Arthur, Leonaldi, Jean Carlos e Júnior Tavares depois Filipinho e Cássio Gabriel, Gé depois o Eliel, Pablo Diego, depois o Dudu. Esse é o time da Ponte, do técnico Hélio dos Anjos, que tomou cartão amarelo e não fica à disposição no jogo contra o Comercial no próximo final de semana. Vai ter que cumprir suspensão. Zeram os cartões, mas para quem não tomou o terceiro cartão amarelo nesta rodada. E nem quem foi expulso, né? Por exemplo, no caso do Noroeste, o Regis Potiguar foi expulso no início do segundo tempo e não vai jogar, não vai entrar em campo no jogo do Noroeste na próxima fase do Campeonato Paulista. Noroeste de Pablo, Carlinhos, Maicon, Luizão e Rafael Soares. Potiguar, Jonatas Paulista, Pereira e Emerson, Miller, Luiz Thiago e Carlão. Entraram no time do Noroeste Igor Ribeiro, Igor Pimenta, Vinícius e também
o Nando Venâncio, além do Leleco, que também entrou na vaga do Luiz Thiago. Leleco entrou na vaga do Luiz Thiago, o Nando Venâncio no lugar do Carlão, o Rafael Soares saiu para a entrada do Pimenta e o Pereira saiu para a entrada do Igor Ribeiro, além do Carlinhos, que saiu para a entrada do Vinícius. Bom, vamos lá, o árbitro Rodrigo Gomes Paz Domingues, 39 anos, empresário, ele é árbitro desde 2007, auxiliado pelo José Lucas Cândido de Souza, 33 anos, professor de Educação Física, e o Rafael de Albuquerque Lima, 33 anos também, funcionário público. Bom, vamos lá, foram vários cartões aqui, se eu não perdi a conta, Regis Potiguar tomou 2 amarelos e 1 vermelho, o Rafael Soares também foi amarelado no time do Noroeste, e o Rafael Soares, já falei aqui dele, né? Bom, esses os cartões aqui pro time de Bauru. E o Moisés Egert, o técnico do time. Na ponte, o técnico, o Hélio dos Anjos, né, foi amarelado. Leonaldi também tomou cartão amarelo no time da Ponte Preta. O Arthur também tomou cartão amarelo. E o Gé também foi amarelado. Os jogadores que tomaram cartão no time da Ponte Preta. Público total, 3.115, o menor público da Ponte na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2, para a renda de 37.365. Pablo Diego de pênalti a 24 e o Gé, assistência do Pablo, fez o segundo gol para a Macaca. Final, majestoso, noite de sábado já, 15ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Ponte Preta venceu o Norusca pelo placar de 2-0. Corsato. Ficha técnica do jogo. Deixa eu ligar o microfone aqui. Gente do céu, olha, a arbitragem no futebol brasileiro realmente é um negócio muito confuso. A gente tá acompanhando aqui América e Cruzeiro. Tá 2-0 pro América. Aí teve um pênalti, na verdade uma falta pro Cruzeiro, em cima do Gilberto, do Lucas Cal. Aí o VAR pegou e falou que foi dentro da área, deram o pênalti. Aí eles descobriram que o Gilberto estava impedido quando ele recebe o passe. Aí eles anularam o pênalti. Eu não achei que foi pênalti também, não. Não, eu também achei que não foi pênalti. Mas com vale tudo. Eu acho que falta até poderia ser, mas pra mim não foi pênalti. Mas aí descobriram que ainda bem, né, cara? Que o Gilberto estava impedido. Depois de 5 minutos eles anularam tudo e marcaram o impedimento. Que Tchau, coisa. Tchau, Corsato. Gente, é isso. Frank, seu destaque final, companheiro. Nação Ponte Pretana, agora é tudo ou nada. Vamos pra cima, vamos subir. Contamos com cada um de vocês no apoio. Gente, falei demais, o resto a gente fala segunda-feira na Hora da Macaca, tá certo? Beijo do gordo, fui, tchau! Esse Frank Francisco, comentarista dos canais Futebol Interior. Carlos Corsato, seu destaque final, a Ponte pega o Comercial na próxima fase. Valeu, Corsato. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que ficou com a gente aqui, ó, o Akira Miyamoto, Gustavo Carvalho, o Roberto Santos. O Gustavo falou, se o Carlos não infartar com o Hélio, infarta com o Marcelo. Não, comigo não, porque 50 anos que tamo junto. Não, eu amo o meu irmão, ele é meio maluco, né, mas eu amo ele. Agora o Hélio tá de sacanagem, né, eu adoro o Hélio, hein. Eu adoro o Hélio dos Anjos, mas hoje que papelão, né, velho? Que papelão. O jogo não valia nada pra Ponte, cara. Nada. Não valia nada. Ele vai tomar um cartão amarelo e suspenso. Ia falar aqui se fosse para um jogador. Não valia nada pra Ponte. Nada. Ele vai lá e toma o cartão, tá suspenso, não vai estar à disposição no próximo final de semana no jogo contra o Comercial. É isso, gente. Na sequência vem aí Palmeiras e São Bernardo com a REC, o Júlio, o Moisés e também com a Aline. Silvério, tá todo mundo pedindo passagem por lá. A gente se encontra às 8 horas da noite na próxima segunda-feira com a Hora da Macaca. Tá comigo, Marcelo? Na Hora da Macaca. O Marcelo vai estrear um novo projeto. Aliás, Marcelo vai estrear na Terra FM, né, Marcelo? Isso, segunda-feira a partir das 18 horas com Boa Noite Terra até as 9 da noite. É isso, em 96.5, então perdi um soldado, mas não vou perder a guerra jamais. O Frank Francisco vai estar comigo e também às vezes o Fábio Alves que participa comigo. Vamos falar muito desse jogo da Ponte contra o Noroeste e já prospectar Ponte Preta e Comercial na próxima fase da Série A2. É isso, Corsato, que Nossa Senhora do Majestoso nos auxilie e nos ajude durante a semana, que ela nos ilumine, aquela que fica à direita ali na capelinha, no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Vamos com tudo, o primeiro objetivo é o Comercial, né? Vai ser jogo difícil? Vai. Tem torcida lá em Ribeirão Preto? Tem. Mas vamos com tudo, não dá para escolher adversário não, o adversário é o Comercial e vamos para cima, vamos ganhar do Comercial e seguir aqui o plano que é
subir para a Série A1 do Campeonato Paulista já para o ano de 2024. Valeu, Corsato, foi um prazer estar ao seu lado, ao lado do André, ao lado do Frank, ao lado do Felipe e ao seu lado, torcedor. Um grande abraço e até segunda-feira na Hora da Macaca, no canal oficial da Hora da Macaca no YouTube. Tchau. Muito bem, Carlos Corsato narrou o jogo aqui nos canais Futebol Interior, vitória da Ponte 2-0 para cima do Noroeste, Gé e Pablo Diego, os gols da Ponte. Resultados da 15ª e última rodada da primeira fase da Série A2, 15-1 Velo Clube 0, Rio Claro 2, Comercial 0, Novo Horizontino 1, Juventus 0, Primavera 1, Taubaté 1, Oeste 1, Portuguesa Santista 1, Linense 1, São Caetano 0, Lemense 0, Monte Azul 2. Seguindo aqui o placar ao vivo dos canais Futebol Interior e a gente vê a classificação. Ponte Preta encara o Comercial, a Ponte primeira colocada na primeira fase, Comercial o 8º. Novo Horizontino encara o Oeste, Novo Horizontino o 2º, Oeste o 7º. Noroeste encara o Velo Clube, Noroeste terceiro, Velo Clube 7º. 15 de Piracicaba encara a Portuguesa, 15 o 4º, Portuguesa Santista a 5ª. Rebaixados, São Caetano e Lemense para a Série A3 na próxima temporada. Muito bem, agradecendo a Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prônica Alimentos, Jump Esportes, Pizza do Dadá e Ridier Comunicação Integrada. Felipe Marques esteve nos trabalhos técnicos, na mesa de som dos canais Futebol Interior. Frank Francisco comentou, André Luiz reportou, Carlos Corsato narrou o jogo, Pedro Lino esteve no palco do jogo, no estádio Moisés Lucarelli, trazendo informações pra gente, com a direção de Elcio Paiola e Arthur Eugênio Matias e a coordenação comercial do Claudinei Corsi, a coordenação artística do Carlos Corsato. Gente, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem aí na sequência Campeonato Paulista da Série A1, Palmeiras e São Bernardo, com a rapaziada da REC de Americana. Um abraço do Marcelo Corsato, um final de semana bacana para todo mundo. Valeu, já era. E até mais. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.